Rivalo nada. Futebol interior! Agora com até 25%. Aqui nós torcemos por você! Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Rivalo nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Administração Presidente Inácio Dias da Fonseca. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar.
torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite para você, agora 5h58. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 18h30, tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Capivariano. A bola vai rolar já já e você, torcedor, vai se ligar conosco, você ouvinte ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ô Felipe Marques, mantém aí a thumbnail por alguns instantes. Eu preciso fazer um negócio aqui. Aí, vamos lá. Vamos pegar aqui. Enquanto isso a gente vai falando. Lembrando que a jornada esportiva tá no ar e você participa com a gente. Sem retorno? Sem retorno eu não sou ninguém. Esse é meu, Frank. Esse é meu. Não, tá ótimo, tá chique. Bom, sem retorno, eu realmente não sou nada nesse mundo. Muito bem, a bola vai rolar e você, ouvinte, vai se ligar conosco aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, Union Proteção Veicular, Sinditáxi, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador. Vou fazer o seguinte, você não pagou o intervalo não que eu pedi antes, né? Pagou já? Então só tem mais um intervalo para fazer. Achou a vinheta do Israel aí ou não? Já achou? Rapaz, Felipe Marques, você é sensacional. Então, sem perder tempo, vamos fazer o seguinte, já vamos girar os destaques porque o Sub-20 da Ponte Preta entra em campo daqui a pouco. Vamos girar os destaques da nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Arthur Eugênio Matias, direção comercial do Roberto Marcondes, trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo hoje com o Felipe Marques. E para destacar a judiada, mais amada Ponte Preta, os canais Futebol Interior, tem ele, Israel Moreira. Fala, professor, grande abraço pra você. Já posso dizer boa noite. Boa noite, Carlos Corsato, boa noite a toda a equipe FI, a todo amigo ouvinte que está ligadinho na nossa jornada esportiva. Ponte Preta e Capivariano e Ponte Preta, terceira rodada do Campeonato Paulista, estádio Carlos, seu xará, hein, Carlão? Carlos Colnag, reformado e muito bonito, gramado, arquibancada, reformado há 10 anos que o Capivariano não disputa ou não disputava a Série A1 do Campeonato Paulista, então teve muito tempo para reforma e está um belíssimo estádio. A Macaca, o Sub-20, como você bem descreveu, mas ainda, é claro, com alguns jogadores remanescentes da temporada passada. O que ainda não mudou foi que a Macaca não pagou. Aliás, a sua direção, a sua presidência e toda a sua staff do futebol profissional não pagou, não realizou o pagamento do Transferban. Sendo assim, a Macaca continua com o Sub-20, utilizando a molecada da base e os que remanesceram. 2 derrotas em 2 jogos. Na estreia do Paulistão, 3-0 para o Corinthians, jogando na Neoquímica Arena. Na última quarta-feira, transmissão também da Rádio Futebol Interior, 1-0 Velo Clube. E agora tenta a Macaca conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Paulista contra a equipe do Leão da Sorocabana, a equipe do Capivariano. Sem Gé. Torcedor amigo ponte pretano, sem o Gé, vendido ao futebol turco por 4,5 milhões de reais. A Ponte tem direito a 35% desse valor, cerca de 1,5 milhão de reais. A Macaca recebendo aí os valores do clube turco, que eu não vou me arriscar a falar, hein, Carlos Corsato, é o Gotse, se eu não me engano. Se eu estiver errado, o torcedor depois me corrija aí, que é o nome do clube turco. Aliás, a apresentação muito bacana que foi feita lá pro Gé, atacante ponte-pretano, que já não veste mais a camisa da Macaca. Sim, João Gabriel, lesionado, está fora, o lateral esquerdo, lateral direito improvisado, lateral esquerdo. Diego Leão, também machucado, está fora da partida. Macaca já definida pelo técnico Marcelo Fernandes. E vai numa mudança
considerável, com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio-campo e 2 atacantes. Diogo Silva é o goleiro, Simon, Rodrigo Souza e Pacheco devem formar ali os 3 zagueiros. O meio-campo, Rômulo, Diego Tavares, Gustavo Teles, Elvis e Nicolas. E no ataque, Bruno Lopes e Matheus. Essa é a macaca. Repetindo, a macaca que vai enfrentar a equipe do Capivariano. Diogo Silva é o goleiro, Simon, Rodrigo Souza e Pacheco, os 3 zagueiros. O meio-campo de Rômulo, Diego Tavares, Gustavo Teles, Elvis e Nicolas. E no ataque, Bruno Lopes e Matheus. Essa é a macaca que vai enfrentar aí o Capivariano na cidade de Capivari. Aliás, na belíssima Capivari, o Capivariano Futebol Clube SAF. Hoje já é um clube SAF, viu, Carlos Corsato? Esse Israel Moreira trazendo o destaque da Ponte Preta. Rapaz, olha que a gente tá ali empenhado na Ponte Preta, mas para montar o time, meu Deus, deu trabalho, hein? E por falar em Capivariano, o que você destaca do time de Capivari, Israel? O Leão da Sorocabana, que estreou no Paulistão com derrota para a equipe do São Bernardo, depois se recuperou vencendo a Portuguesa nos acréscimos ali no último lance, gol do Baianinho. Vem, encara a macaca, recebe a macaca em seu estádio, já definida pelo experiente Hélio Cizenando, técnico campeão da Série A3, campeão da Série A2, com o próprio Capivariano, que em 2025 comandou a equipe do Figueira. Ele vai mandar a campo um time recheado de jogadores conhecidos do futebol de Campinas. Guilherme Nogueira, formado na base da macaca, é o goleiro. Diogo Matheus, que jogou no Guarani, é o lateral direito. Otávio, Wendel Lomar e o Leonan, fechando ali o sistema defensivo. O meio-campo de Bruno Silva, Mike Vinícius Guedes, Rodolfo, Ravanelli, outro conhecido da torcida da Ponte, e outro conhecido ainda, Felipe Azevedo. Repetindo a equipe do Leão da Sorocabana: Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Otávio, Wendel, Lomar, Leonan. O meio-campo de Bruno Silva, Mike Vinícius Guedes e Ravanelli. No ataque, Rodolfo e Felipe Azevedo. Esse é a equipe do Capivariano, que tem também no banco de reservas, Carlos Corsato e amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior, Cássio Gabriel. Aqui tá como Cassinho, viu? Mas é o Cássio Gabriel, um jogador que passou pela Ponte aí em 2023, campeão da Série A2 pela equipe da Macaca, veste a camisa, contratado nessa temporada, veste a camisa da equipe do Capivariano, Carlão. Esse Israel Moreira, são 6h05, uma ótima noite pra você. O Cássio Gabriel, que foi revelado pro futebol pelo Paulínia Futebol Clube. E quem era o técnico do Paulínia Futebol Clube? O Hélio Cizenando. O próprio Hélio Cizenando. Portanto, junto com o Fabinho, aquele mesmo que jogou na Inglaterra, lateral direito. Liverpool. Exatamente, tinha um time arrumado lá, o Paulínia. O Paulínia revelou alguns jogadores, né? Scarpa, Gabriel, que hoje está no Internacional de Porto Alegre. O Scarpa a gente coloca na conta de Hortolândia, né? Do Sérvio Hortolândia, né? Mas foi no futebol do Paulínia também, né? Não, sim, não, foi no Paulínia. O Scarpa eu tenho dúvidas. O Scarpa nasceu em Hortolândia, Carlão. Isso eu não tenho dúvidas mas alguma. O passe dele era do Sérvio Hortolândia, que era um time de empresários. É o time de empresários da rede farmacêutica e de indústria farmacêutica. Exatamente. Mas ele foi vendido ao Fluminense, não foi pelo Sérvio Hortolândia, foi pelo Paulínia. E esse time do Paulínia tinha o Fabinho, que até 3 anos atrás ainda rendeu dinheiro pro Paulínia Futebol Clube para pagar uma dívida que tinha com a CBF. Se eu não estiver enganado, Carlão, o Paulínia retornou aí com a base, tá? Novamente com o futebol de base naquelas Campeonato Paulista Cup. Ainda não sei se vai disputar já oficialmente os campeonatos da Federação Paulista o de time Futebol. do Paulínia que jogou a Copa São Paulo estava usando o uniforme do Paulínia, só que o nome diferente, mas estava usando o uniforme do Paulínia. Já tá aí na Copinha, já disputou a Copinha. Isso. Então o Paulínia está de volta aí ao futebol de base, que estava paralisado até por um período, mas revelou bons jogadores, grandes nomes aí do futebol nacional. Exatamente. Esse Israel Moreira. E agora, com esse time aqui, amigo, é papo para comentarista. E ele vai ter que se virar aí, o destaque dele. Frank Francisco. Eu vou de carona com você, viu, Frank? Olha, quebramos a cabeça aqui para achar um lateral esquerdo. O Israel Moreira falou que a Ponte vai jogar com 3 zagueiros, vai meter o Pacheco de zagueiro. O que você pensa aí, ô Frank? Grande abraço, boa noite. Abraço, Carlão, abraço a todos que estão nos acompanhando aí, a torcida Ponte Pretana principalmente, né? E já iniciando, não deixando de lembrar vocês, meus amigos, taca o like aí na transmissão.
é extremamente importante para nós, tá bom? Deixa o likezão aí. Carlão, fica complicado, né? 3-5-2, maravilha. Precisa ver, na verdade, em campo, quem ele vai posicionar e aonde vai posicionar. A gente fez pressuposições aqui. Eu ainda vou aguardar a bola rolar para entender direitinho como que ele está fazendo aqui. Mas é o que tem para hoje, o torcedor pontepretano. E o que eu quero pedir ao torcedor da Ponte é que nós tenhamos muita tranquilidade. Lembrar de uma coisa. Mesmo nos momentos de crise, eu acho que é obrigação de todos os que estão passando por ela olhar o copo meio cheio. Nós temos uma divisão de base hoje que praticamente tornou-se o nosso profissional. Os meninos têm a média de 17 a 19 anos. É uma covardia estar tendo que lançar todos dessa maneira, né? Hoje, por exemplo, no time titular nós vamos ter Matheus, Rômulo, Gustavo Teles, Nicolas e, se eu não pulei ninguém, já são 4 de saída. E no banco de reservas, todos os relacionados são os meninos. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, lembrar com carinho, porque é uma base que tem qualidade, o problema é a maneira como está sendo feita nesse momento. Agora, a vida, ela é feita de oportunidades. E eu costumo pensar assim, pessoalmente, eu preciso estar pronto para a oportunidade, e não a oportunidade estar pronta para mim. Se eu me preparar e ela chegar, tudo vai correr bem. Então vamos na torcida aqui. Como torcedor pontepretano, eu espero que a Ponte ganhe de 0-0, tá bom. Mas falando sobre futebol, Carlos, é mais uma partida pra gente torcer e torcer muito, mas não consigo enxergar um resultado que eu possa cravar aqui, a Ponte vai jogar e ganhar. Porque existe uma série de fatores que a gente tem que considerar, né? São os meninos, a preparação é diferente, o pessoal que já tá no time é o pessoal do ano passado, mas assim, a gente sabe, o Marcelo falou, tem jogador que tá jogando machucado, então é complicado. Vamos aguardar, torcer para Deus, para Nossa Senhora do Majestoso hoje dar uma forcinha pra gente conseguir um bom resultado, Carlão. Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vou pagar aqui mais um intervalo neste pré-jogo e voltamos já. Tem ficha técnica do jogo. Vamos comentar um pouquinho aqui mais sobre a partida e falar aqui desse esquema da Associação Atlética Ponte Preta, Macaca judiada. Associação Atlética Ponte Preta que joga hoje contra a equipe do Capivariano. Corsato, a alteração de última hora na equipe do Capivariano. No banco de reservas, o Matheus Teixeira sentiu no aquecimento. O goleiro que não estaria no banco de reservas. Matheus Teixeira deixou então a concentração ali, o campo, né, o estádio da equipe do Capivari, e no seu lugar está o Thiago Henrique, número 23. Então Matheus Teixeira, o goleiro que estaria no banco de reservas, não está mais. Em seu lugar está o Thiago Henrique, camisa número 23, é o goleiro que assumirá o banco de reservas. Tá certo. Bora lá então, intervalo, 3 minutinhos, viu, pra Rádio Futebol na Canela. Conosco também a Rádio Flor de Lótus e X Alphaville. Voltamos já, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior! Aqui nós torcemos por você! Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar
E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Administração Presidente Inácio Dias da Fonseca. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato Franco. Ficou bonito agora na câmera, hein, ô Felipe Marques? Ficou bonito agora, hein? Só ele baixar aquela cadeira depois, não agora, viu, Frank? A hora que você sair da tela, pronto, que essa cadeira não tem ninguém, né? Mas depois você faz, não tem problema. Aí vai ficar melhor ainda, velho. Pode fazer agora que vai dar tudo certo. 18h14, 18 horas mais 14 minutos. Ô, meu amigo, meu querido Israel Moreira. Vamos lá, a gente tem aqui, antes de chamar a ficha técnica, mais 4, 5 minutinhos pra gente bater um papo aqui. Você falou aí do valor de venda do Gé, né? 4,5 milhões. A primeira informação é que seria 6 milhões, né? Mas aí o que tá correndo agora realmente é 4 milhões. Na verdade, Carlão, os 6 milhões foi a oferta do clube turco o ano passado. Em setembro de 25. Aí e a Ponte acabou mas eu acho que em setembro ele não tinha voltado ainda, né? Agora eu não me recordo se ele já estava em campo. Eu acho que não. Eu acho que ele ainda estava machucado. Não, em setembro ele estava. Ele saiu depois de setembro. Ele já tinha. Não foi setembro, porque setembro tinha fechado a janela, pô. Foi antes. Foi julho. Por aí. Por aí. Ele teve essa setembro oferta. Ele estava machucado, é verdade. Ele teve essa oferta de 6 milhões de reais. Acabou que a Ponte acabou não aceitando a oferta do mesmo clube turco. Aí agora a oferta chegou, coisa que já vinha sendo costurada há alguns dias. Aí com a concretização do pagamento, a Ponte tem 35% dos direitos do Gé. 40% é da Itapirense, que recebe um valor maior até do que a Ponte. Por quê? A Ponte vendeu 25% para um grupo de investidor do Gé em 2023. Né? Por 500 mil reais. E que a gente só ficou sabendo agora, né? Isso. Porque nada na Ponte era divulgado. Pelo menos eu não me recordo, confesso. Se foi divulgado, não, eu confesso não foi. Que não foi. Não me recordo. Mas a Ponte foi 500 mil reais. Que a Ponte cedeu dos direitos do Gé a esse grupo de investidores. Permaneceu com 35%, porque ela tinha 60% quando comprou da Itapirense. E agora a Itapirense tem 40%, recebe aí uma fatia maior do que a Ponte recebe nesse momento. Juntando os dois, a Ponte recebeu pelo Gé 2 milhões de reais. 500 mil em 2023 e agora 1,5 milhão de reais, Carlão. E torcedor da Ponte Preta sabe que a Ponte hoje, o time da Ponte é mais fraco do que o time que estreou contra o Corinthians, né? Já não tínhamos o Serginho na partida anterior, que foi para o norte de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. Agora não tem o Gé. Hoje não temos o Diego Leão, zagueiro, contundido, e o João Gabriel, jogadores que jogaram como titular nas 2 primeiras partidas. Ou seja, Israel, o time ainda mais fraco do que o time que iniciou a competição, né? E com mais garotos da base, né? Pra você ver, ele promoveu agora alguns jogadores que ele promoveu no segundo tempo da partida contra o Velo,
você imaginaria, são jogadores que entraram, então estariam à frente para poder ocupar uma vaga titular. Acho que o Marcelo acabou não gostando muito do que viu, dos meninos que entraram naquela fogueira. Eles retornam ao banco de reservas e ele promove hoje mais 2 garotos que não estavam jogando. O Matheus, centroavante, que é o mesmo que estava no elenco do ano passado já, e o Rômulo, também aí como titular. Uma novidade, né? Ele colocou o Juan na última partida ali como volante, agora coloca o Rômulo. Você até falou assim, mas o Israel deu os 3 zagueiros aí. Acredito eu que o Marcelo vai fazer isso. Ele pode manter, tudo bem, porque aí a gente ficou sem saber quem jogaria na lateral esquerda. Ele pode voltar o 4-4-2, que o que ele não faz, não vem fazendo, porque ele sempre utiliza 3 atacantes, ou sempre utilizou os 3 atacantes, mas ele pode jogar, por exemplo, Diego Tavares pro lado esquerdo, né? Mantém o Pacheco na direita, aí traz o Rodrigo Souza para jogar com o Simon, mantém o Tavares na esquerda, aí fica Rômulo e Gustavo Teles, 2 meninos como 2 volantes, o Nicolas, que é outro menino, e o Elvis um pouquinho mais avançado à frente, ao lado do Bruno Lopes e também do Matheus. Pode ser isso, ou pode ser 3 zagueiros mesmo. Ele jogar os 3 zagueiros, Rodrigo Souza, Pacheco segurando pelo lado direito e o Simon, e ele colocar o Gustavo Teles de um lado ou o Rômulo, centralizar o Gustavo e o Tavares um pouco mais pela esquerda, Nicolas, Elvis, Bruno Lopes e também o Matheus. São as opções que a gente vai ver, como o Frank disse, quando a bola rolar, né? Ou assim que sair aqui a divulgação oficial, que a gente acompanha também pela transmissão da TV. Mas são alternativas e é o que tem, né, Carlos? Senão o Marcelo não tem muito o que fazer. Perdeu o Diego Leão, que foi uma grata surpresa na partida contra o Velo Clube, contra o Corinthians também, que ele já tinha saído contra o Corinthians, contra o Velo, ele já estava puxando também um pouco e sofreu um corte no rosto. O João Gabriel, numa jogada de defesa, né, fez um corte preciso, evitando um contra-ataque da equipe do Velo Clube. Acabou se machucando, também não ficou à disposição. Ele não tinha muitas alternativas, é o que ele tem. Mais uma vez, a promessa não foi cumprida. O excelentíssimo vice-presidente, diretor de futebol, Marco Antônio Berlim, falou com os colegas da imprensa na quinta-feira, na sexta-feira, e... Foi na quinta mesmo. Você quer me confundir? Foi na quinta, desculpa. Foi um dia depois, né? Foi na quinta. Foi na quinta-feira. Eu acabei entrando na onda de Carlos Corsato. Não, mas foi na quinta, desculpa. Foi na quinta-feira e deu uma longa declaração falando sobre a questão do Elvis, da declaração do Elvis no pós-jogo, falando do Marcelo Fernandes, falando do transfer ban, que disse que vai ser pago, mas não falou quando, não sabe quando vai ser, e que só vai ficar na ponte quem quer ficar. Dito isso, surgiu uma informação ontem à noite, nada oficial, mas que circulou nas redes sociais entre os torcedores, principalmente do Clube Atlético Náutico Capibaribe, da ida do Elvis para Recife. Eu hoje falei com um colega que trabalha na Rádio Jornal de Recife, o que me disse que essa conversa chegou via redes sociais, via grupo de torcedores, de que o Elvis já houve até uma conversa anterior com o Hélio gosta muito dele, nós sabemos disso, mas não havia nada oficial do clube ou alguma menção do clube. Depois, apurando novamente, diz que há sim o interesse do Náutico pelo Elvis, mas que o Elvis não estaria nesse momento na intenção de se transferir para outra equipe que pretende ficar na Ponte Preta. Vamos aguardar. O que o Marco Eberlin falou na quinta-feira da questão do Elvis deixou claro também que se o Elvis quiser sair, não vai fazer esforço algum para segurar o jogador pontepretano. Então é o que vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O importante para o torcedor da Macaca é que o Elvis estará em campo hoje, está em campo já, a Ponte já está em campo e daqui a pouco enfrenta o Leão da Sorocabana, o querido Capivariano. É isso, o Primavera perdeu, hein, de virada pro Novo Horizontino pelo placar de 4-3. Que beleza, hein? Vejo aqui no placar ao vivo do Futebol Interior. O Velo Clube, que a Ponte Preta perdeu, né, no estádio Moisés do Carelli, tá perdendo para a Portuguesa, que como a Ponte não tinha feito nenhum ponto na competição. A Portuguesa tá vencendo 1-0, 16 minutos do primeiro tempo, 16 minutos do segundo tempo, placar ao vivo, rivalo.bet.br. Eu tô enrolando aqui para chamar a ficha técnica, porque eu quero ver se os técnicos vão falar, né? E aí eu queria colocar a palavra do técnico para não bloquear a ficha técnica do Israel Moreira.
mas não sei não, viu, se eu vou conseguir colocar os técnicos para falar aqui. Bom, a bola vai rolar já para Ponte Preta e Capivariano, 8h30 da noite tem Palmeiras e Mirassol, hein? Amanhã, 3 da tarde, anote aí, torcedor, São Bernardo e Noroeste, Corinthians e São Paulo, Bragantino e Botafogo. Bragantino e Botafogo às 18h15. Amanhã também com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Guarani e Santos, jornada esportiva a partir das 7h30 da noite. Com o Daniel Farias, Daniel Rinaldi, o Roberto Marcondes e o Pedro Lino aqui nos canais Futebol Interior. Bom, pelo adiantado da hora aqui é só chamar a vinheta e aí os técnicos vão falar, mas fazer o quê? 18 horas mais 23 minutos, vamos chamar a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. 11/8/1900. 125 anos de glórias, de tradição, de uma camisa pesada no interior de São Paulo e que atualmente está maltratada, judiada, mas está em campo. Com um uniforme talvez um dos mais bonitos da história do futebol nacional e não é nenhum exagero. A Associação Atlética Ponte Preta, vestida toda de branco com a faixa preta na transversal. Diogo Silva é o goleiro número 12. Simon é o zagueiro número 4. Rodrigo Souza é o zagueiro número 5. Pacheco, 28. Diego Tavares, número 7. Rômulo, 15. Gustavo Teles, 35. Elvis, 10. E Nicolas, com a 8. No ataque, Bruno Lopes, 77. Matheus, número 9. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Simon, Rodrigo Souza, Pacheco, Rômulo, Diego Tavares, Gustavo Teles, Elvis, Nicolas, Bruno Lopes e Matheus. O banco de reservas de Guilherme Viana, Júlio, Caio Ganga, Gustavo Almeida, Chicão, Juan, Jean Carlos está de volta ao banco de reservas, lateral esquerdo, Rabelo 38, Luquinha 70, Pedrinho 80, Damião 99, repeteco do banco com numeração, Guilherme Viana 30, Júlio 2, Caio Ganga 17, Gustavo Almeida 18, Chicão 20, Juan 27, Jean Carlos 33, Rabelo 38, Luquinha 70, Pedrinho 80 e Damião 99, o técnico Marcelo Fernandes. Onde começa a terceira rodada na última colocação. 2 jogos, nenhum ponto ganho, 2 derrotas, 4 gols sofridos, saldo negativo. Obviamente, menos 4 gols na competição. Próximo jogo da Ponte Preta, anote aí, torcedor, aí já será a 4ª rodada da competição. O jogo vai ser na quarta-feira, 9h30 da noite, contra o São Bernardo, no Majestoso. Futebol Interior. Capivariano Futebol Clube, o Leão da Sorocabana, Guilherme Nogueira, o goleiro número 12, Diogo Matheus, número 2, Otávio, número 3, Wendel Lomar, número 4 e Leonan, número 6. O meio-campo, Bruno Silva, 5, Mike, 7, Vinícius Guedes, 8 e Ravanelli, número 10. No ataque, Rodolfo com a 9, Felipe Azevedo, ele mesmo, hein? Número 11, o repeteco do Capivariano, Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Otávio, Wendel Lomar, Leonan, Bruno Silva, Mike, Vinícius Guedes e Ravanelli, Rodolfo e Felipe Azevedo. No banco, Matheus, aliás, não é mais o Matheus Teixeira, eu falei, mas não anotei, não é o Matheus Teixeira. Lucas Dias, 13, o Lailton, o Tarcísio, João Victor, Daniel Baianinho, Matheus Guilherme, Tiaguinho, Cássio Gabriel, Carlos Eduardo, hein? Vinícius Popó e Marcos Moser. O técnico é o Hélio Cinzenano. Thiago Henrique, que tá no banco de reservas. Muito obrigado, Carlos Corsato. Thiago Henrique. Bora lá, então. 18h26, o Capivariano começa a rodada na 12ª colocação. São 3 pontos em 2 jogos. Uma vitória e uma derrota. Marcou 1 gol, sofreu 4. Tem saldo negativo de 3. Próximo jogo do Leão da Sorocabana, anote aí, em quarta-feira também, tá? 7 da noite, na cidade sem limites, Bauru contra o Noroeste. Arbitragem. Apita, Fabiano Monteiro dos Santos, assistente número 1, Miguel Caetano da Costa, assistente número 2, Bruno Silva de Jesus, o quarto árbitro, Caio Carvalho Pereira e o VAR de Márcio Henrique de Góes. Ficha técnica do jogo. Bora lá, agora sim, 18h27,
Frank Francisco, e aí, meu querido? A gente vai esperar o jogo começar, mas eu acredito que a Ponte Preta vai ter o Diego Tavares na direita e o Pacheco na esquerda. É só... É um chute, tá? É um chute, é um palpite. E como disse o Israel, o Marcelo gosta muito do esquema 4-3-3, né? Que os pontas ajudam demais os laterais. Acredito que o esquema vai ser esse, o meio-campo com o Gustavo Teres, o Rômulo e também o Elvis. Aí o Nicolas, o Bruno Lopes e o Matheus fazendo o ataque. Mas é contigo, Frank. Se os técnicos falarem aqui, eu vou te interromper. Já peço licença para você, mas vamos lá. Sua expectativa para Capivariano e Ponte. Bom, Carlos, a minha expectativa é, na verdade, uma torcida para que dê certo. Eu vou esperar a bola rolar, Carlos, porque aí, na verdade, existem inúmeras possibilidades, né? Ele está treinando o time, treinando os meninos. Precisa ver quem vai conseguir se adaptar melhor aí. Mas é interessante, o Pacheco na esquerda e de repente o Diego Tavares fazer a direita. A gente vai precisar realmente aguardar, Carlos. Eu fico muito temeroso de falar qualquer coisa. Vamos aguardar um pouquinho, vou esperar a bola rolar. Aí a gente consegue ter uma visão clara do que vai fazer. Mas hoje, particularmente, eu não acredito no 4-3-3. Vamos deixar a bola rolar. Vamos deixar a bola rolar para ver o que vai rolar neste jogo. Ponte Preta e Capivariano, Macaca e Capivariano. Infelizmente, né? Infelizmente, a Ponte não conseguiu resolver o problema do Transferban. E o que preocupa, e aqui a gente quer falar de futebol, mas o que preocupa é quando vem o representante máximo da Ponte Preta, e não adianta, né? O Eberlin ainda é o representante máximo, porque o presidente não fala, né? Então, o que o Eberlin fala é a palavra da Ponte Preta. Parece que ele... Não sei, cara, parece que, sabe, a impressão que dá é que tá tudo bem, sabe? Que tá tudo bem. Por exemplo, no caso do Elvis, não, se o Elvis quiser, né, a Ponte Preta não vai fazer, não vai botar empecilho nenhum, o Elvis pode deixar a Ponte Preta. Como assim, cara? Você tá falando do cara que levantou 2 taças com o time, o cara que segurou os jogadores na unha na Série C do Campeonato Brasileiro. Como assim? Você fala assim do cara? Vou repetir, a comunicação da Ponte Preta é muito ruim. E quando a Ponte vem a público, parece que piora, cara. Então, resolvam os problemas internos aí pra que a gente não tenha mais problemas, né? Vamos lá, vamos pro jogo, Ponte. Que seja o que Nossa Senhora do Majestoso quiser, né? E se ela puder nos ajudar, a gente agradece mesmo, porque tem filhos dela também do outro lado, que é o Capivariano. Ponte, como disse aqui o nosso querido Israel Moreira, eu sou apaixonado por essa camisa branca, uniforme todo branco da Macaca, faixa preta no peito, o Capivariano todo de vermelho, com o número branco, as costas, juizão, camisa, meias azuis, calção preto, Ponte atacando pro gol, se tivesse no Moraes de Souza da Fepasa, defendendo o gol do portão principal, apita o árbitro, bola rolando em Capivari. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado comigo, torcedor ligado conosco, vai lá no YouTube, deixa mensagem pra gente, vota, eu já votei aqui, quero saber o seu voto. Apesar de todas as dificuldades, por enquanto 54% da audiência achando que a Ponte vence, 41% para o time do Capivariano, 5% para o empate. Vou abraçar aqui o Paulo César, o Ricardo Monteiro, o Deaciso, grande Deaciso. Esse que é histórico, bom, hein? Grande Deaciso. Que bom ter você com a gente. Artista Deaciso. É um Ponte Pretano de 4 costados. O Pedro Roberto Colombeira. Ô, Roberto, que bom ter você com a gente também. Obrigado pela audiência. Tem mais aqui, o Darcy, o Marcos João Carvalho, tá todo mundo com a gente. A posse de bola foi da equipe do Capivariano, que trabalha a bola com o Felipe Azevedo. Esse Ponte, faz um tempinho que ele jogou pela Ponte, mas jogou. Trabalha a bola lá pra Otávio, a gente vai trabalhando, vendo os jogadores aqui. Vem Diogo Matheus, fez gol em derby esse Diogo Matheus. Lá pela direita, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Mike, trabalha com a perna esquerda, virou pra Bruno Silva pra Ravanelli. Ravanelli da base da Macaca, vira o jogo pela ponta esquerda, bola pra Leonan, vem na marcação pra cima dele e tira.
Vem pra cima dele, tira, volta, a bola voltou pra equipe do Capivariano, joga essa bola lá pela ponta, Rodrigo Souza chega pra tirar dali, Rodrigo Souza, que é líder em assistências da Ponte, com 11 na competição, abre jogo aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola pra Ravanelli para Felipe Azevedo, tudo isso no canto baixo da sua tela, canto baixo de qualquer que seja o seu aparelho, bola ali pro Wendel Lomar. Eu não tenho mais bala na agulha, mas Israel Moreira, como tá ainda na ponta dos cascos, o próximo filho vai chamar o Wendel Lomar. Na direita trocou-se bola para Mike, perna esquerda, vai queimar dali pro gol, para fora a linha de fundo. Tiro de volta. Você quer falar do lance ou você quer 30 segundos de resposta, Israel Moreira? Do lance, que é sério, seriedade, compromisso. Primeira chegada da equipe do Capivariano. Não, só o senhor tá aí de brincadeira aí. Poxa, não é verdade, pô? Você não gostou do nome? Não. Não? Não, obrigado. Tá bom. Arriscou, né, de fora da área, o jogador da equipe do Capivariano. A primeira boa chance da equipe da casa, tiro de meta, linha de fundo, tiro de meta, posse de bola da Macaca, Diogo Silva nela. Eu teria que ter 2 balas na agulha, né? Porque o primeiro com certeza seria Elvis, se fosse homem. Né? Então, teria que ter 2 balas na agulha. Aí fica mais difícil ainda, viu, Israel? Você eu já não sei, né? Mas eu, com certeza, não vai dar. Bola para a equipe do Capivariano, Guilherme Nogueira. Bota essa bola. Base da Ponte também, hein? Bota essa bola aqui na ponta. Aliás, como tem jogador da Ponte, da base da Ponte espalhado, bola pro Rodolfo, é experiente, vem na marcação ali pra cima dele, o Rodrigo Souza, o Pacheco já ficou na grande área, vem, marca, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, rouba, Rodrigo Souza, rouba pra Ponte Preta. Eu tô vendo aqui, não costumo chamar o comentarista antes disso não, mas já dá pra ver aqui meio que um esqueminha, né, porque vi Pacheco e Diego Tavares de um lado só, ou seja, eles não são lateral esquerdo, eles estão na direita. Aí a incógnita de quem é o lateral esquerdo ainda. Ô Carlos, eu observei o primeiro ataque. Na verdade, a Ponte está sem lateral esquerdo. O Simon está posicionado para aquele lado. E na cobertura sai o Gustavo Teles. Certo. Tá, não tem ninguém do lado esquerdo fazendo especificamente a lateral. E na frente a Ponte está com o Nicolas, o 8. E o Matheus. O Bruno Lopes, ele tá jogando da linha do meio campo para trás. E vem os caras. Bola com o Ravanelli, lá na ponta. Vai fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol. Para trás, Pacheco. E aí o Diogo Silva, todo de amarelo, ele tira o pé, né? Porque se a bola bate com força, ia pro gol, hein? 3 para trás, entrega o Betis, hein? Hein, ô Israel, se o Pacheco põe o pé na bola com força... na verdade ele falhou, né? Ele tentou fazer o corte, ela acabou resvalando no pé dele. Pra sorte da Macaca, olha a Ponte. Olha a Ponte, Diego Tavares toca a bola pra Nicolas, ele pediu a bola aqui na ponta direita, aí na hora de tocar, não tocou pra ninguém, a bola saiu, foi embora a linha de fundo, Israel. A primeira chegada da Ponte, o Diego Tavares, que está meio que lateral direito, viu, gente? Sei lá, vou esperar o Frank analisar um pouquinho mais. O Diego Tavares está aqui, ó, da linha do meio campo para trás. Fez a chegada da Ponte lá direito, na passagem do Nicolas, que tentou fazer o cruzamento, pegou mão na bola, ela saiu em linha de fundo. O Guilherme Nogueira já bateu a posse de bola, é do Capivari, 0-0. Minuto de louvor a Jesus, tá conosco aqui. Estamos precisando de um louvor, viu? Minuto de Jesus. Minuto de louvor a Jesus. Eu ouvi um amém, né? Tá dizendo que a Ponte vai vencer por 2-0. Amém! A Ponte ganha hoje. Kaique Fábio Monteiro. Kaique Fábio Mineiro. 2-0 pra Ponte. Ó, Gustavo Coelho também tá ligado com a gente. Boa tarde. Precisamos do ponto da virada hoje. Vamos, Ponte. E vem os caras. Vinha, Simon. Ganha essa bola pra equipe da Macaca. Toca a bola pra Bruno Lopes. Lá na ponta. Ele vira. Trabalha a bola aqui pro Matheus. Já pegou a 9, que era do Gé já. Vestiu a 9, que era do Gé. Ainda tem lá, né, 9 jogadores que foram contratados. Vamos descobrir quando, se é que esses caras vão ser inscritos, a numeração deles, né? Bola para a equipe do Capivariano, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou mascado ali em cima do jogador da equipe da Macaca. Aí a bola acabou ficando fácil por goleirão da Ponte, o Diogo Silva, que foi para ela para fazer a defesa. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Gustavo Teles foi sair, saiu errado, virou, tocou bola na ponta direita. O Bruno Lopes tá lá, ó. Agora tá como se fosse lateral pela esquerda. Volta a bola pra Diogo Silva. Diogo Silva toca a bola pra Rodolfo. Experiente esse time aí do Capivariano. Diogo Matheus na ponta. Ele vira pra Mike. Mike pra Diogo Matheus. Diogo Matheus vai pra linha de fundo. Vem o Bruno na marcação. Pra cima dele. Não, é o Teles que tá por lá. Pra Diogo Matheus. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Diogo Silva. Sobrou, vai fazer, bateu pro gol. Diogo Silva de novo. Duas defesas. Se não bastasse um milagre, dois na mesma jogada. Goleiraço da Ponte, sensacional a defesa do goleiro. Primeiro da cabeçada do Mike, depois do chute do Felipe Azevedo. A Ponte só não tomou o gol porque tem Diogo Silva, Israel. Duas grandes defesas, Carlos Corsato. A primeira de cabeça, como você bem diz, do Mike, que ganhou do Rodrigo Souza de cabeça. E depois o chute a queima-roupa do Felipe Azevedo. Outra grande defesa, o cruzamento que veio da direita. A zaga da Ponte marcou bobeira, vai ter que conversar e muito. Pagando geral, Diogo Silva com o sistema defensivo da Ponte por pouco. E por ele ter evitado, a Ponte já não tomou o seu primeiro gol. Segue 0-0 na cidade de Capivari. E o jogo tá parado porque o Simon tá machucado. Tá machucado o Simon, Canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Frank, chamar você de novo, cara. Quando tá ruim a situação pro time, tem que chamar o comentarista. Com esse time aí, não seria ideal a Ponte colocar todo mundo ali atrás e só se defender? Parece que a Ponte quer jogar, mas não dá, né, Frank? Não dá pra enfrentar, né? Não, Carlos, a gente vê que tem muita dificuldade. Eu tô tenso aqui, Carlos, porque nessa jogada do Simon, quando ele termina a jogada e faz o corte, o Rodolfo, ao descer também o corpo, acaba atingindo a batata da perna do Simon. Da perna direita dele, olha lá, a que ele tá poupando. Eu não sei não, viu, Carlão? E abriu, deu uma brida lá. Vamos torcer para ele conseguir recuperar. Ó, Carlão, já matei aqui. Quem tá voltando a fazer a lateral é o Bruno Tavares, o Simon, o Diego Tavares, né? Não, desculpa. O Bruno Lopes. Na esquerda. O Gustavo desce para fazer o meio, fechar ali. E o Simon fica tentando fazer uma meia água ali. E na frente é isso mesmo, é o Nicolas e o Matheus. A Ponte joga com o Elvis e o Nicolas, né? Atrás do Matheus. O Matheus é o cara mais adiantado ali do time da Ponte. Demorou pra gente entender aí o esquema tático da Ponte Preta, mas só não tomou gol porque tem o Diogo Silva. Se fosse outro goleiro, com certeza a Ponte já estaria perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Ele teria feito um milagre, né? Ou ele não teria feito nenhum milagre no jogo, mas a Ponte já estaria perdendo. Por enquanto, 0-0. 9 minutos deste primeiro tempo. E é o que temos, viu, gente? É o que temos, né? Vamos, Ponte. Vamos lá. Vamos, Macaca. Bola pra Ponte. Bola pro Nicolas. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Virou. Tocou bola pro Matheus na marcação. Chega a zaga pra tirar a bola. Bota pra Ponte. Teles. Pro gol. Pra fora a linha de fundo. Foi lá na torcida jovem. Atrás do gol do goleirão. O Guilherme Nogueira, da equipe do Capivariano. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, deixa eu abraçar aqui o Luiz Fernando, o Luiz Simas, também tá com a gente o Thiago Barba, o Lucas Lopes, Fornazieri. Lucas sempre pedindo abraço aqui, já leio o seu abraço, tá bom, Lucas? Ponte vem, bola pela esquerda, quem tá por ali é o Elvis, ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola na ponta pra Diego Tavares, fez a finta. Tocou pro Elvis, eu não entendi. Se o Elvis entendeu que ele estava impedido ou se ele não quis ir na bola. Porque não dava, acho que dava. Foi uma boa jogada da Ponte, o Diego Tavares. E eu vou te falar, viu, Carlos Corsato e amigo torcedor Ponte Pretano. Se é o contrário, o Gordinho tava pagando geral, né? Numa jogada dessa, ele entrou sozinho, entrava sozinho, o Elvis nas costas do zagueirão da equipe do Otávio, camisa número 3 da equipe do Capivariano, mas desistiu de ir na bola. Ela saiu em linha de fundo, a posse de bola da equipe do Capivariano, 0-0. O Lucas Lopes Fornazieri tá pedindo para mandar um alô aqui para Guaraí.
Tocantins. Valeu, meu querido. Obrigado pela beleza, audiência. hein? Diz que tem torcida jovem Ponte lá, viu? Aí sim. Falando em torcida jovem, e as demais torcidas organizadas da Ponte também, a sua torcida, o povão, como nós dissemos, se faz presente na cidade de Capivari. Um bom número, viu, o Corsato? Ali atrás do gol do goleirão Guilherme Nogueira, à direita de quem está assistindo aí pela tela e nos ouvindo, a boa presença do torcedor pontepretano na cidade de Capivari. Eu falava na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca, que esse jogo da Ponte contra o Capivariano, se a Ponte tivesse o campeonato como um time profissional tem que começar, hoje a torcida da Ponte seria maior do que a do Capivariano, com certeza, né? Mas, fazer o quê, né? A preparação da Ponte Preta não foi legal e, infelizmente, os resultados também não ajudaram, né? E aí o torcedor fica meio ressabiado. Vem a equipe do Capivariano, já passamos de 11, quase 12 desse primeiro tempo, por enquanto 0-0. Vem Bruno Silva, trabalha a bola na ponta, pro Ravanelli, vai queimar dali, bateu pro gol, Diogo Silva! Diogo Silva, de novo espalma, cai no canto direito. Joga a bola na linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo, Israel. Primeiro escanteio, lado esquerdo de ataque, um belo chute de fora da área do Ravanelli, a defesaça do goleirão da Macaca. Aliás, foi o Mike, camisa número 7, que fez o chute, defesaça, colocou em escanteio, lado esquerdo de ataque, ele mesmo, Ravanelli na bola. Bem, Ravanelli agora para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Capivariano, para o Leão da Sorocabana, que vem o Leão da Sorocabana, que subiu para a Série A. Desse Campeonato Paulista em 2026. Junto com o Primavera, né? Foi campeão da Série A2. Campeão contra o Primavera. Isso. Bola para a equipe do Capivariano. Vamos ver lá. Empurra danado. Ravanelli bate a cobrança de escanteio ensaiada de novo. Veio pro Ravanelli. Segundo pau. Amém, né? Graças a Deus não tinha ninguém. A bola foi embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 13 minutos passados deste primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você no regressivo. 32 para terminar o primeiro tempo de jogo. Eu giro o placar do futebol para você em Capivari, 0 para a equipe do no Municipal em Capivari. Esse estádio é municipal, tá? É da Prefeitura Municipal de Capivari. Capivariano é SAF, mas joga no estádio emprestado da prefeitura. 0 Ponte, 0 Capivariano. Placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Mais cedo, a Portuguesa venceu, hein? Deixa eu ver aqui, ó. A equipe, não, tá ganhando ainda, não acabou o jogo. Finalzinho lá, 39 do segundo tempo, Portuguesa 1, Velo Clube 0. Mais cedo aí sim, o Primavera perdeu, hein? Primeira derrota do Primavera na competição. Perdeu de virada no Ítalo Limonge, em Indaiatuba, pro Novo Horizontino, pelo placar de 4-3. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ponte vem, Elvis na direita pro Rômulo, perna esquerda, bateu pro gol pra fora. Passa e vai embora. Esse Rômulo aí é menino da base, ele não disputou a Copa São Paulo, mas ele seria titular do time da Copa São Paulo, mas tava machucado, né? E por isso não foi pro time da Copa São Paulo, e aí foi inscrito nessa semana junto com o Jean Carlos, né? Que ó, há um tempão não joga futebol. O último jogo do Jean Carlos, 2024. Passou 2025 inteiro sem jogar bola. Vem a equipe do Capivariano. Vinha pela ponta. Chega Pacheco. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. Toca a bola para Diogo Silva. Já teve que trabalhar 3 vezes. Diogo Silva é o goleiro que mais defesas fez em 2 rodadas de campeonato e com menos de 15 minutos agora, toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, já teve que trabalhar 3 vezes. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. E você segue participando, hein? Mandando mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior. A gente vai escolhendo aqui as mensagens. Se você mandar um superchat, se você for bacana e mandar um superchat, fica piscando pra gente aqui. Aí eu sou obrigado a colocar a mensagem no ar. Vou ler com todo prazer. Vem Ravanelli, pisa na bola, vira o jogo. Trabalha a bola na ponta direita. Ele toca a bola pro Diogo. Diogo pra Mike. Linha de fundo, cruzamento, levantamento. Rodolfo, toque de cabeça pra fora.
Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Maurício Fernandes está torcendo aqui pro Leão da Sorocabana. Valeu, Maurício. O Maurício Magrini. Se continuar assim, vamos ter mais uma derrota. Paulo Eduardo. Mesmo sem os reforços, dá para ganhar do Capivariano. Que Deus te ouça, meu amigo. Obrigado pela audiência. O Alex Júnior, grande Alex. Estou na audiência. Fala, meu querido. Um abraço pra ti aí. O Camilo Júnior. Abraço, rapaziada do FI. Ele manda aqui um fora Eberlin. A Alda Ponte. Não entendi aqui, ô Alda. Obrigado pela participação. Tá o Francisco Ferreira. Vamos reagir, Macaca. De galho em galho, vamos sair dessa situação. Amém, viu, meu querido? Manda mensagem pra cá. YouTube Futebol Interior, não deixa de deixar o seu like. Acho que eu usei um pleonasmo agora, né? Não deixa de deixar o seu like. Poderia ter sido até um pouco poético, mas não foi. Foi horrível. Nossa, mas você tá chato hoje, hein, velho? Caramba, hein? Jamais. Corneta, cara. Hoje que eu tenho. Pô, corneta, hoje que eu tenho véio. vinheta, você acha que eu tô chato, véio, rapaz? caramba. Deram moral pra mim, hein? Como diria. Deram moral pra mim. Como diria Jesus, naquele encontro lá, quando o pessoal tava atacando pedra em Maria Madalena, quem nunca errou que atire a primeira preda. Aí, errei. Bola aqui pra equipe do Capivariano, na ponta, lá pela esquerda. E foi Jesus que falou isso, não foi Maria Madalena, viu, Marcelo? Marcelo, ele confunde os personagens da Bíblia. Deus castigue. Não, Marcelo confunde, cara. Um abraço pro Marcelo Corsato. Estava lhe ouvindo hoje, viu, meu amigo? Estava lhe ouvindo hoje a sua bela transmissão em Limeira. O Leão, a Inter de Limeira. Marcelo, que agora é titular lá da Educadora de Limeira. Que fase, hein, velho? Que fase. Diogo Matheus pra Mike, lá na ponta direita, trabalhando bola pra equipe do Capivariano. Leão da Sorocabana, 18, hein? 18 passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Bom, a Ponte tomou contra o Corinthians, o gol foi no segundo tempo, né? Os gols foram no segundo tempo, né? Já contra o Velo, o gol foi no primeiro tempo. 28, né? Do primeiro tempo. 28, Gol do Marcelo capitão. Volante, isso. Bola para a equipe da Macaca, vem o Matheus, tenta tocar de cabeça aqui, menino que tá com a 9, que era do Jack, foi vendido. A bola volta aqui na ponta, trabalha a bola aqui pro Otávio, ganha essa bola para a equipe do Capivariano. Vem lá o Diogo Matheus. Ninguém marca, a Ponte vai marcar no último terço do campo. Se você rachar, eu vou falar isso aqui, talvez o Israel, como tá chato hoje, não vai gostar. Mas se você rachar o campo em 3, no último terço, a Ponte só marca no último terço. Mas eu acho que é o jogo. Ou não, Francisco? Carlos, 19 minutos agora, né, pra ser preciso. A Ponte tá tentando jogar, Carlos, por incrível que pareça. É claro que só tá dando o Capivariano, mas a Ponte quando desce, nós temos um problema sério, né? Passe, muito erro de passe. Até os experientes, dá uma olhada nisso. Ah, cara, tá de sacanagem o que eles fizeram. Simon e Rodrigo Souza, eles deram o gol pro Capivariano. Rodolfo, 1 pro Capivariano, 0 pra Ponte. Ah, gente, a bola era nossa, cara. A bola era nossa. O Simon devolveu a bola pro Rodrigo Souza e o Rodrigo Souza, ao invés de dar um bico na bola, deixou o Rodolfo colocar a bola no fundo da rede. O Diogo Silva não pôde fazer nada. 1-0 pro Capivariano. Goleirão Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. Printa a tela aí, Israel. Que dupla atrapalhada. Até no lance, no passe do Bruno Silva, camisa número 5 da equipe, o capitão da equipe do Capivariano, com a perna esquerda. O Rodolfo até estava um pouquinho à frente quando o passe foi dado, mas ela não foi pro Rodolfo, ela acabou indo pro Simon. O Simon foi fazer o passe, sei lá pra quem, fez o toque pro Rodolfo dividir com o Rodrigo Souza, que estava na bola. E acabou perdendo a posse da bola dentro da grande área pro Rodolfo com a perna esquerda na saída do Diogão, do goleirão Diogo Silva, perna esquerda dentro do gol, aberto o placar em Capivari. E Macaca sofre o seu primeiro gol. O gol está sendo checado, possivelmente 1-0 Capivariano. Com 20 minutos de jogo, Capivariano 1, Ponte Preta 0, gol do Rodolfo. E a gente que fala dos meninos, né? Mas a atrapalhada agora foi toda dos veteranos do time da Ponte. O Simon e o Rodrigo Souza nessa doaram o gol pro Capivariano. Lamentável.
E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 21 agora deste primeiro tempo, 24 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. A macaquinha judiada vai perdendo com a ajuda da sua defesa. Para a equipe do Capivariano, um presente. Olha que o Natal tá longe, hein? Longe demais. Capivariano 1, Ponte Preta 0, placar ao vivo, futebol interior, 46 segundo tempo, a Portuguesa vai vencendo o Belo Clube por 1-0 no Canindé. Mais cedo, Primavera perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 4-3. Primavera perdeu em casa, de virada, amanhã, 8h30 da noite. Tem Guarani Santos com o Daniel Farias na narração, placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Já pingou aqui um superchat, o Alex Júnior. Se infelizmente a Ponte perder hoje, tem risco de rebaixamento? Hoje, a Ponte tem risco de rebaixamento desde quando começou o campeonato. Muito difícil de reverter. Não estamos aqui, eu não estou aqui, acredito que o Carlos e o Frank também não, para passar alguma imagem ou alguma informação ao torcedor que não seja aquilo que nós estamos vendo e temos de informação. Se a Ponte sofrer a derrota hoje, como é bem provável, e já está acontecendo, 3 jogos, 3 derrotas, ela é a última colocada da competição nesse momento. Vai ficar muito difícil recuperar, ela tem que vencer, ela tem que fazer no mínimo 9 pontos, aí 3 vitórias. Então, esse time não tem condição alguma de ganhar 3 jogos. Não tem condições. Ela tem 2 jogos em casa nas próximas 2 rodadas, contra o São Bernardo e contra o Noroeste, é isso? Deixa eu confirmar aqui. São Bernardo e Noroeste. São Bernardo e Noroeste, depois enfrenta o Guarani fora de casa no Derby 213. Ela não tem condições alguma de ganhar 3 jogos com esse time, gente. É isso. Não dá pra esconder ou enganar o torcedor, falar que vai dar. Eu não falaria, não. Hoje, 23 minutos do primeiro tempo, a Ponte perdendo pro Capivariano, a 3ª derrota consecutiva com esse time de meninos aí, e o erro, o Carlos destacou muito bem, foi dos veteranos agora que deram o gol aí pra equipe do Capivariano. A Ponte não tem condição alguma de vencer 3 jogos seguidos, ou 3 jogos até o fim, pelo menos com esse time, e pelo menos por enquanto, Carlos. Ô Frank, tá, o Diogo Silva fez 3 defesas, tá tudo certo, mas um pecado, né? A Ponte deu gol pro Capivariano, né? Carlos, infelizmente, né? Eu, fazendo um exercício aqui, a gente conhece o Rodrigo Souza até pelo ano passado, que temporada que ele fez. Carlão, que bobagem agora. Agora foi o Diogo Silva. E vem de novo os caras, mais um passe da Ponte. Daqui a pouco fala, mas estava impedido, né? Estava impedido o jogador da equipe do Capivariano, só que foi o passe do jogador da Ponte, mas ele deu impedimento, o jogo tá parado. Vai, Frank, segue. E eu me atrevo a dizer que dos jogadores que está jogando machucado, que o Marcelo falou, eu vou assumir que seja o Rodrigo Souza. Até porque ele fala que ele trabalha bastante no departamento médico e a gente não tinha noção do quanto esse moço se dedica. É um baita profissional, verdade, mas a verdade tem que ser dita aqui, poxa. Não tem condições. Ele e o Simon conseguiram fazer uma lambança, entregar o gol pro Capivariano, e a Ponte, Carlos, por incrível que pareça, ela tenta jogar. E eu não reputo com problema os meninos, não, pelo contrário, viu? É que falta experiência. O nosso camisa 8, o Nicolas, ele é muito jovem, ele não tem corpo ainda para dividida, precisaria se posicionar melhor. Mas se não fosse isso, Carlos, me atrevo a dizer que a Ponte ainda ia conseguir alguma coisa. Mas estou com o Israel, não dá para chegar aqui e falar para o torcedor da Ponte, olha, os 3 próximos jogos a Ponte já vai vencer e já se safa do rebaixamento. Eu vou cravar ao contrário. Infelizmente, o que a gente vê hoje está muito fadado a acontecer. Com esse time aí, só tem uma vaga para o rebaixamento. Uma é nossa, uma é da Ponte, ano que vem disputar a Série A2, com esse time aí. Se a diretoria não fizer alguma coisa, infelizmente, nós vamos passar vergonha no campeonato e pode entrar para a história aí esse campeonato da Ponte Preta. Infelizmente. Gente, não dá, né? Não dá. Eu tava olhando o Flamengo no Campeonato Carioca, tô falando do Flamengo, hein? O Flamengo tá lá com o Sub-20 né? E não tá bem. Bruno Pivetti. Mas não tá bem.
Não tá bem no campeonato. Perdeu Por quê? pro Bangu depois de mais de 20... Nossa. Meu Deus, quem foi que falhou ali? Foi o Rodrigo Rodrigo Souza Souza, de cara. novo. Ah, tá difícil. Tá difícil. Mas assim, eu até entendo, tem torcedor comentando aqui, por exemplo, falando que o Rodrigo Souza tá de brincadeira. Quem foi que mandou aqui foi o Ricardo Monteiro. Gente, eu vou ler as mensagens aqui, mas não esperem de mim que eu cornete esses caras, tá? Falei aqui na última transmissão, se o Diogo Silva chutar 99 bola pro gol e fazer 99 gol contra, eu não vou criticar o cara, porque trabalhar sem receber, ninguém merece. Bola na ponta esquerda. Vamos lá, Ponte. Só 26 minutos, torcedor da Ponte. Vai ter que passar por isso, tá escrito nas estrelas, né? E vamos ver se quem colocou a Ponte nessa situação vai conseguir tirar. Bola aqui pela ponta direita, bola para Diego Tavares, vem Tavares, a marcação, chega a zaga da equipe do Capivariano para tirar, joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Lateral para Macaca, vem Ponte, bola aqui pela direita, o torcedor da Ponte que foi até Capivari, tá lá. Torcedor da Ponte, essa é a maior joia da Ponte Preta, porque o estádio, o Paineiras, os veículos, isso está tudo penhorado. Mas a torcida, isso ninguém vai conseguir penhorar. Agora a Ponte ficou pedindo aqui um escanteio, mas o árbitro não deu. Deu tiro de meta para a equipe do Capivariano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, X Alphaville, Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Ponte vem, aqui pela ponta direita, Vinha na marcação, chega a zaga da equipe do Capivariano, tira, explode no jogador da Ponte e a bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Capivariano fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Camilo tá dizendo que essa diretoria está expondo todos ao ridículo. Vai lá no cartório e fala onde tá, que eu vou lá e vou assinar junto contigo, meu querido. Obrigado aí pela audiência, tá? Viviane Vicente, vergonhoso. Rodrigo Souza de novo. Tá falando aqui da falha do Rodrigo Souza. Mais uma aqui. O Rodrigo Souza está jogando errado, ele é volante. Joga muito no meio, mas é que não tem zagueiro, filho. Não tem zagueiro. Parece que a Ponte nem foi campeã da Série C, mas é outro time, viu? O Cria Fute. Acho que é esse o nick dele aqui. Obrigado pela audiência. Vai mandando mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior. Quase 29. Felipe Azevedo. Pegaram ele, hein? O Pacheco que deu uma nele aqui. A bola voltou pro Mike. Lá na ponta direita pro Diogo Matheus. Quase 29. Trouxe a bola pra perna esquerda. Voltou um pouco mais atrás. É pro Bruno Silva. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Pra fora. Toque do Bruno Silva pro Vinícius. Perna direita, ele bate pro gol, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança e pintou cartão naquele lance anterior aqui, que pegaram o jogador da equipe do Capivariano, hein, Israel? Na falta do Rômulo para cima do Felipe Azevedo no início da jogada, amarelo pro camisa número 15 da Macaca, o Rômulo, e o chute do Vinícius Guedes de fora da área, buscou ali o ângulo esquerdo do goleirão Diogo Silva, que foi nela, mas ela saiu em linha de fundo, tiro de meta, posse de bola para Macaca. Capivariano vai vencendo 1-0. O Paulo César, o objetivo dessa diretoria é fazer o torcedor passar vergonha todo santo dia. Todo santo dia, Paulão? Ultimamente tá sendo toda hora, né? Toda hora do dia. É uma vergonha por hora. Infelizmente não vejo uma solução a curto prazo. Talvez se a cúpula da diretoria renunciar ou o conselho pedir a saída. Para o conselho pedir a saída tem que ter uma gestão temerária. E eu já expliquei na hora da Macaca. E por enquanto que se prove ao contrário, né? Incompetência não significa gestão temerária. Então não dá para você entrar com pedido de renúncia coletiva da direção por incompetência. Infelizmente, né? Gestão temerária é desvio de dinheiro ou algo que, por exemplo, né, não esteja no estatuto do clube, coisa que até agora essa diretoria não fez. É claro que entendo que nós, conselheiros, temos que pedir explicação e a diretoria executiva tem que dar algum tipo de explicação. Agora a renúncia é um movimento que cabe a cada um que faz parte, inclusive até conselheiro. O conselheiro pode renunciar.
Ele pode mandar uma carta lá pro conselho e falar, ó, tô renunciando, não quero mais. Então a renúncia é de cada um. Tá? Agora o pedido de impeachment tem que ser baseado em alguma coisa concreta. Bola aqui pela incompetência, não está no estatuto. Poderia estar, mas não está no estatuto, né? Bola aqui para a equipe do Capivariano, lá na ponta. E por enquanto, né, Frank, Israel, o que temos é uma incompetência sem tamanho. Dá para fazer uma faculdade de ensino público de como ser incompetente, né? Por enquanto é o que temos, né? Incompetência, esse é o nome. É o que temos, Carlos Corsato. E a ponte vinha pro campo de ataque, chegou a zaga da equipe do Capivariano para tirar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Olha o Rodrigo Souza. Eu não posso girar o placar com a bola no pé do Rodrigo Souza no campo de defesa. Então segura aí, Felipe Marques. Ele deu passe de primeira pro Felipe Azevedo. Volta um pouco mais atrás. Bola ali pro Leonan. Leonan volta. Acho que já tá na hora do Marcelo Fernandes tirar o Rodrigo Souza, né? Mas era o Pacheco nessa, tá, Carlão? Não era o Rodrigo Souza, não. Era o Pacheco aí, ó. Será? Vamos ver de novo. Achei que não, pela chuteira ali, achei que era o Rodrigo. Mas vamos esperar então pra conferir. Tudo bola bem, aqui no meio, confia, bola na ponta, pro Ravanelli, trouxe a bola pro Mike, vai queimar dali, bateu pro gol, Simon se joga na bola pra tirar. Aí veio ali o Bruno Lopes, que não faz a de atacante, já tá jogando de lateral pela esquerda. E joga essa bola para a lateral. Vamos gerar o tempo e o placar do jogo então. Em Capivari, no Municipal. Capivariano 1, Ponte Preta 0, placar ao vivo. Futebol interior. A Portuguesa fez o segundo gol e por lá acabou no Canindé, hein? 2 para a Portuguesa, 0 para o Velo Clube. Mais cedo, Primavera 3, Novo Horizontino 4. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, tem Palmeiras e Mirassol amanhã. 8h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Tem Guarani Santos. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. O Frank, 33. Primeiro tempo. 1 pro Capivariano, 0 pra Ponte. Fala do jogo aí. Carlos, domínio total do Capivariano, a ponte tá muito confusa e olha ela chegando. Vamos ver, Ponte aqui na ponta direita, bola pro Matheus, muito forte o passe. Vai embora na linha de fundo, pode continuar aí, Franque. É o que a gente nota, Carlos, quando consegue chegar, há uma ansiedade, né? Há um desequilíbrio com os jovens, e é normal lançar todos juntos, é muito difícil na situação dessa, que o clube só perde jogo e não tem gente por trás para poder dar um suporte. Você olha os que estão em campo hoje aí, nós estamos sofrendo, e eu volto a falar, gente, eu não vou criticar o Rodrigo Souza, não. Ele só está falhando porque não está jogando com as suas condições totais. Essa é a grande realidade. A coisa tá tenebrosa, rapaziada. Bola para a equipe da Ponte Preta, aqui pelo setor de ponta direita. Vem Macaca, ganha essa bola. É o Rômulo que tá por ali. Passa para o primeiro, não passa pelo segundo. Como tirou fácil a bola dele ali, o lateral esquerdo, o Leonan. Ele bota essa bola aqui pelo meio. Trabalha a bola para a equipe do Capivariano. Otávio é o zagueiro. Tá aqui no círculo da grande área. O Elvis vem na marcação para cima dele. Ele volta essa bola aqui pro Leonan. Leonan vem. Diego Tavares vem na marcação. Chega por baixo o Pacheco. Cutuca a bola. Felipe Azevedo vem para fazer a cobrança do arremesso manual. Não, deixou a bola aqui pro Leonan. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Leonan que tava no Figueirense, né? Jogador lá de Santa Catarina. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ai, como tem. Alex Júnior mandou mais um superchat aqui, ó. Grande Alex. Dá desespero ouvir o jogo, parece que não tem força de reação. Valeu, obrigado pela audiência. Grande Alex Júnior. Um abraço, meu querido. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Era pro Bruno Lopes, chega na marcação ali o Diogo. Matheus, a Ponte recupera de novo. Bola aqui na ponta. Último toque foi do jogador do Capivari, mas o árbitro tá dando lateral, né? Lateral pra Ponte. Lateral pra Ponte. Quem vai lá pra fazer a cobrança do arremesso manual é o Bruno Lopes, lá pela esquerda. Então é ele que tá jogando de lateral, meus amigos. Vem lá, Bruno Lopes para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. Lá pela ponta esquerda, toca a bola para Nicolas. Nicolas vem na marcação, a bola volta para Bruno Lopes. Bruno Lopes toca a bola aqui para o Elvis. Elvis vem, cruzamento, levantamento na boca do gol. Diego Tavares toca na bola, o Teles estava por ali também. A zaga da equipe tira. E aí o Rodrigo Souza falhou, Diogo Silva.
tava esperto. Ele já imaginava, ó, o Rodrigo Souza vai falhar. Foi lá e tirou Israel Moreira. A sorte da Ponte dessa vez. Mais uma vez a falha do Rodrigo Souza. E o seguinte, o torcedor há de se lembrar, na saída do jogo, do fim do jogo contra o Velo Clube, o Simon deu a entrevista aos colegas dizendo que haviam jogadores que estavam machucados e tinham que jogar, estavam em campo, porque não tinha outra alternativa. Olha o Capivariano. E vem bola aqui pela direita, mas se ele tá machucado desse jeito, é melhor tirar. Coloca o cara da base, pô. Pelo menos tem condições. Bola pela direita, vem Diogo Matheus, cruzamento, chegou a zaga na Ponte para tirar, a bola voltou aqui pelo meio, ganha a Macaca, bola com o Rômulo, procura o Elvis, achou o Elvis, Diego Tavares pede na direita, Bruno Lopes pede na esquerda, ele tocou, preferiu tocar lá para Bruno Lopes na ponta esquerda, tá ali o menino Matheus também pedindo bola, vem bola para a equipe da Macaca, vem Bruno Lopes, perna direita, bateu pro gol, vai para fora, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão da equipe do Capivariano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. 37 minutos passados deste segundo tempo, 8 para terminar o jogo. O Pedro Roberto Colombeira, eu achei incrível o presidente Torrano falando numa entrevista que tinha muitas ideias para sair da crise, inclusive sorrindo. É muito pouco caso. Ricardo Monteiro também está com a gente. A essa altura não podemos culpar o elenco. O pessoal está trabalhando sem receber e sem entrosamento nenhum, diz aqui o Vector. Valeu, querido, obrigado pela audiência, viu? O Flávio Pastana, sou Ponte Pretano, sou de Capivari, torço pro Capivari e também, mas minha paixão é a minha Ponte, infelizmente somos mal administrados. Abraços, ótima transmissão, obrigado. Abraço, obrigado pela audiência. O empate é goleado, infelizmente, diz aqui Mike Hernandes. Dali Ponte, valeu. Obrigado a todo mundo pela participação lateral para a equipe do Capivariano fazer a cobrança aqui pela esquerda. Felipe Azevedo toca a bola para Leonan. Leonan para a bola, espera a marcação, ninguém chega. Ele volta a bola para Bruno Silva. Bruno Silva para o Felipe Azevedo, ó, de calcanhar. Bola para Ravanelli, Ravanelli vem Teles, a marcação para cima dele. Ele volta, o Pacheco tá na marcação, a bola voltou para Ravanelli. Ravanelli fez a finta, vira, toca a bola para Felipe Azevedo, ganha a bola para Ponte. Aí vem o Gustavo Teles. Felipe Azevedo pegou o Teles por trás, hein? Pegou o Teles por trás. Merecia um cartãozinho aí. Ou eu estou errado? Ô Israel Moreira. Não, merecia o cartão, sim. Poderia ter sido o cartão amarelo pro atacante da equipe do Capivariano, camisa número 11, o Felipe Azevedo. Deu o carrinho por trás ali, matou a jogada. A falta é pra cima do Gustavo Teles. A posse de bola da Macaca. Pacheco está na bola e a falta já foi batida. O Edson Cláudio diz aqui, pelo que caminha, vamos cair com nenhum ponto. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. A Ponte tenta atacar, a bola aqui pro campo de ataque, chegou a zaga da equipe do Capivariano para tirar, a bola voltou pro Rodrigo Souza. Rodrigo Souza bate na bola, vira, toca a bola para Pacheco, Pacheco foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro para marcar falta para Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Então aproveite, meus amigos e minhas amigas, porque o tempo passa e como passa, 39, quase 45 no regressivo, mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Paulistão, te contei não. Em Capivari, no Municipal, Capivariano 1, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo.bet.br, Portuguesa venceu o Velo Clube pela terceira rodada da Série A1, Campeonato Paulista, 2-0 no Canindé. Mais cedo em Indaiatuba, Primavera 3, Novo Horizontino 4 amanhã, 8h30 da noite, tem Guarani Santos, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E quando a Ponte vem pro ataque, ainda tem o senhor Fabrício Monteiro dos Santos no meio do caminho, né? O Bruno Lopes bateu pro gol. O Guilherme Nogueira, acredito que fez a primeira defesa dele no jogo, mas não vai contar porque não valia, né, Israel?
Exato, a boa jogada da Ponte com o Elvis, aquele famoso 3 dedos, deu certo de calcanhar o Bruno Lopes dentro da grande área, acabou ajeitando a bola para quem vinha de trás, aí o chute do próprio Bruno Lopes, que rebateu no juiz, no Fabiano Monteiro dos Santos, ela voltou pro Bruno Lopes, ele bateu com a perna esquerda, mas aí já estava parada, porque não pode a bola bater no juiz, no árbitro, e de imediato a bola foi parada, bola ao chão, já cobrada, após de bola da equipe da Ponte nesse momento, 1-0 vence o Capivariano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. E vem aí a segunda taça do povo de futebol feminino. Inscrições abertas em 19 998 34 17 14. 998 34 17 14. Fale com o Cidinho. Mais uma iniciativa do Sinditaxi do presidente Inácio Dias da Fonseca. Vem a equipe do Capivariano. Vem bola aqui com o Mike. Ele sai da ponta. Vem pro meio, foi pro chão, falta. Cara, o árbitro era o Bruno Lopes que tava por ali, né? Mas se ele der cartão aí pra Ponte, é 2 pesos e 2 medidas, né? Porque não deu pro Felipe Azevedo, que pegou por trás o jogador da Ponte. Mas aí, ele acabou não dando cartão. Só falta pra equipe do Capivariano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Administração Presidente Inácio Dias da Fonseca. Bola para a equipe do Capivariano lá pelo setor de ponta direita. Diogo Matheus pega essa bola. 42 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, tá 1-0 para a equipe do Capivariano. O gol foi marcado por Rodolfo. Rodolfo marcou o gol da equipe do Capivariano, que vence o jogo pelo placar de 1-0. A bola é da Ponte lá pela ponta esquerda. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. 9 chutes da equipe do Capivariano, 2 da Ponte. No gol 5, né? Em direção ao gol 9, no gol 5. A Ponte em direção ao gol nenhum. Falei aqui aquele chute do Bruno Lopes, não valeu porque a jogada já estava parada. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Posse de bola, tenho 72% para a equipe do Capivariano, 28% para a Ponte Preta. Vem Felipe Azevedo, ganha essa bola para a equipe do Capivariano, toca a bola para Bruno Silva para Leonan. Tudo isso aqui no canto baixo da sua tela, no canto baixo de qualquer que seja o seu aparelho. Bola para Vinícius. Vinícius toca a bola aqui na ponta, ele abre o jogo para a equipe do Capivariano. Vem trabalhando a bola ali para Diogo Matheus. Diogo Matheus volta a bola para Otávio. Tudo isso no campo de defesa. Otávio vira da direita para a esquerda, virou errado. Bola voltou. Diego Tavares ganha a bola para a Ponte. Aí chegou o Matheus, tentou roubar essa bola, não conseguiu. A bola ficou para o time de Capivariano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O PC 1226 tá dizendo aqui, o Rodrigo tá mancando em campo. Valeu, PC, obrigado aí pela audiência. O mal da Ponte é que nunca teve presidente competente, diz aqui o Carlos Zeni. Lateral para Macaca, aqui na direita, Pacheco, toca a bola para Diego Tavares, chegou Leonan, tira, dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral. Aí o Diego Tavares vem aqui, pega a bola no pote e vai colocar a bola lá na grande área. Vem Diego Tavares, o Edson Cláudio. Se sou jogador, não volto pro segundo tempo, ô louco. Diego Tavares pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra trás, a bola vai voltar pra Ponte. Diego Tavares chega pra tirar dali a zaga. Chega Rodolfo, experiente Rodolfo. Tava no Novo Horizontino na temporada 2025. Joga a bola pra lateral, lateral pra Ponte. Pacheco rouba essa bola, rouba errado. Simon tocou errado, a bola voltou pra equipe do Capivariano, que vem agora com o Mike. Vem o Mike, tá na ponta. O Simon corre atrás dele. Maicon vai queimar dali, bateu pro gol! Pra fora. Passe vai embora, mas o árbitro tá marcando escanteio. Então, teve toque do goleirão da Ponte ou do Gustavo Teles. E aí, Israel Moreira? Do Diogo não foi da zaga da Ponte, que dividiu com o zagueiro, com o atacante, com o Mike, no contra-ataque rápido, escanteio lado esquerdo de ataque, vem bola na área da Ponte, Ravanelli na bola. Vem Ravanelli, é só o segundo escanteio no jogo, hein? Escanteio para a equipe do Capivariano fazer a cobrança. Ravanelli vem ele para fazer a cobrança do escanteio, toque de 45. Agora vamos para os acréscimos, lembrando que tivemos a parada para hidratação. Ravanelli, toque no segundo pau, toque de cabeça para fora. Não estava valendo mais nada porque o Rodolfo estava impedido. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Pintou acréscimo aí, ô Israel Moreira. Mais 3, vamos a 48. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola pra ponte, olha o Simon. Vai sair jogando. Cara, hoje o ouvinte, tá difícil, hein? O ouvinte falou aqui que além de ter que... É o PC que tá dizendo aqui, ó. O P.C. Além de ter que enfrentar seus presidentes, temos arbitragens tendenciosas, dando cartão por qualquer coisa pra ponte e nada pros caras. O PC é que a gente começa a reclamar de arbitragem aqui, aí os antes, né, vão falar, pô, vocês estão reclamando da arbitragem, né? Então... Vida dura. A situação que a ponte tá, não dá nem pra... A gente não pode nem reclamar da arbitragem. O pessoal vai dizer que nós estamos chorando. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Vem o Capivariano. Mike toca essa bola pra trás. Abriu pro Vinícius Guedes pro gol. Pra fora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Como diria meu amigo Decimar Leite, bola e texto. Bola e texto. Né? E tem gente cornetando aqui, falando que a gente só tá comentando e não tá narrando o jogo. Cara, não dá pra agradar todo mundo, né? Vem Ponte, vem Matheus, ganha do primeiro, ganha do segundo. Olha que jogada do menino. Na ponta ele vira, bola pra Bruno Lopes. Bruno Lopes fez a finta, virou, tocou a bola pro capitão Elvis. Tentou tocar, tocou errado. Aí ele vem, busca essa bola pra Ponte, vem o Teles. Ganha essa bola pra Macaca, toca a bola aqui pro Rômulo. Rômulo conseguiu ganhar, virou, trabalhou, bola lá pro Elvis, 47-30. Vai Elvis, vai virar o jogo da esquerda pra direita. Seria bom passe se o Leonan não tivesse bem na bola. Aí vem o Felipe Azevedo, Pacheco. Dá um bico. Tira, joga a bola para lateral, vai lateral para equipe do Capivariano fazer a cobrança. Segunda tem Hora da Macaca, hein, gente? 9 da noite. YouTube, Hora da Macaca. Exclusivo no YouTube, Hora da Macaca. É lateral para a equipe do Capivariano fazendo a cobrança. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Não vai dar tempo de bater o lateral, não, viu? Tá com pressa o árbitro, hein? O Fabrício Monteiro dos Santos. Fabiano. É Fabiano, né? Rapaz, marquei Fabrício aqui. Obrigado, viu? O meu querido Israel Moreira. Fabiano Monteiro dos Santos, árbitro do jogo, apita fim de jogo no primeiro tempo. O Fabiano, pro Capivariano, gol do Rodolfo, 20 minutos do primeiro tempo, assistência do Rodrigo Souza, uma pena. 0 para Ponte Preta, saída dos jogadores no gramado do estádio municipal em Capivari. Reportagem dos canais Futebol Interior. Vai lá, Israel Moreira. Saída dos jogadores da Ponte, Marcelo Fernandes, cabeça baixa, irritadíssimo, né? Como tem que ser. Os jogadores da Ponte saindo lentamente, né? Sem muita conversa, sem muito bate-papo. Já a equipe do Capivariano mais solta, né? Trocando, vai vencendo a partida 1-0. Gol deste aí que agora aparece na imagem. O Rodolfo, atacante, experiente. Os jogadores do Capivariano conversando mais, conversando bastante. Os jogadores da Ponte já desceram. Não sei se ficou alguém ali para falar agora. Eu não vi ali caminhando ali para falar com a TV, com a detentora do direito de transmissão. Acho que não vai ter ninguém da Macaca para falar. Do Capivariano também, todo mundo saindo já no vestiário, praticamente todos os dois elencos. Não vejo mais jogadores da Ponte no gramado e também do Capivariano. Não teremos ninguém para falar de nenhuma das duas equipes, viu, Corsato? Vamos. Opa, apareceu. Diogo Silva, goleirão, também. 3 grandes defesas, o goleirão da Ponte, que poderia ter, aliás, evitou o pior. Poderia ter sido bem mais que 1-0 se não fosse Diogo Silva. Pelo menos 3 grandes defesas o goleirão da Macaca fez, o Diogo Silva. Solta. Melhorar nossa concentração, manter o foco, o tesão, para que a gente entrou na partida, porque não tem nada perdido, foi a primeira etapa, né? Sofremos um pouco ali no início, mas é voltar para o segundo tempo melhor, para a gente primeiro buscar o empate e depois, se Deus quiser, poder buscar a vitória.
Tá aí o Diogo Silva, goleirão da Ponte, confiante que a Ponte deve conversar agora, ouvir o treinador, voltar a buscar o empate e quem sabe aí buscar a vitória, Carlão. Pois é, a Ponte perde para a equipe do Capivariano pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Rodolfo. Ô Frank, e aí, justo o resultado no primeiro tempo? Vamos lá, Frank. Justíssimo, né, Carlos? Não tem como falar nada diferente. Para se ter uma ideia, melhor jogador em campo, o Diogo Silva. Se não é ele, a coisa estaria bem complicada. Até aqui, um placar justo. O que dói um pouco, Carlos, a gente olhar assim, eu vou analisar friamente. Se a Ponte estivesse com os contratados em campo, hoje era um jogo possível de se ter um bom resultado. E a pena também, né? Claro, a Ponte tá perdendo, o Diogo Silva fez 3 milagres, mas o gol dos caras foi dado, né? E assim, o Rodrigo Souza, eu vou fazer uma defesa. Vou fazer uma defesa aqui. Eu acredito que do jogador contundido que o Marcelo não deu nome é o Rodrigo Souza. Tudo leva a crer que é ele. E o Simon hoje, infelizmente, está numa tarde tenebrosa. Ele passou a bola para o Rodolfo. O Rodrigo Souza tentou fazer a jogada, mas não conseguiu. Perde até na jogada de corpo do Rodolfo. O Rodolfo está para trás, chega junto, dá um toque, ele perde e entrega a bola. Mas acho que o momento está muito complicado, Carlos, muito difícil. É difícil até que a gente prospecte algo ao torcedor da Ponte que traga um alento. A verdade é essa. Eu gostaria de ver muitos esses meninos, tem muita qualidade, mas é impossível você pegar 4 garotos, 5, 6, como no jogo passado chegamos a estar com 8, e querer que esses garotos entrem em campo e executem um futebol de alto nível. É impossível. Você vê o Nicolas, é um baita de um talento, mas como que ele vai jogar no time? Por exemplo, se o Elvis, que é o craque do time, não está conseguindo jogar, vamos imaginar o Nicolas, gente. Então precisamos ter muita calma, torcedor. Aí a culpa e a responsabilidade da Ponte Preta, ela tem nome e tem CPF. Infelizmente, eu paro por aqui, que é o que dá para falar, Carlão. 67% de posse de bola para o Capivariano, 33% de posse de bola para a Ponte Preta. Vamos para o intervalo, voltamos. Anote aí, torcedor, 3 minutinhos, tá? Vou resenhar com você aqui pelo YouTube, tem os comentários do Frank Francisco. Fique ligado, canais Futebol Interior, Rádio X Alphaville, Flor de Lótus, Web, Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. Futebol Interior! Aqui nós torcemos por você! Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano.
Union Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Administração Presidente Inácio Dias da Fonseca. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior 19 e 26, pra Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho, gente, no placar ao vivo Futebol Interior, rivalo.bet.br, porque tivemos vários jogos da Série A2 do Campeonato Paulista. O Água Santa, terceira rodada já, primeira fase. O Água Santa venceu o São Bento pelo placar de 3-0. E a Inter de Limeira empatou, hein? Em Limeira, com o Taubaté por 1-1. Bom, agora, esses jogos aqui começaram às 18. Ituano e Ferroviária vão empatando 0-0. O Grêmio Prudente vai perdendo pro Osasco Sporting. Cara, que jogo bacana, ó. Grêmio Prudente e Osasco Sporting. É jogo ali, ó, divisa, né? Presidente Prudente. Não, tá errado. Tô falando besteira. Não, eu tô falando besteira porque o Osasco já esteve em Prudente, né? Então eu tô falando bobagem, tá? Liga aí, liga que tá desligado. O Osasco... Então acho que deve ser na mesa de som. Então espera um pouco aí. Vê se o do Frank tá ligado, vê aí. E aí, Carlão? Então pega aquele lá e fala, meu querido. Fala. O Oeste é o antigo... o Osasco Sport é o antigo Oeste, Isso, né? Que já foi de Itápolis, já foi de Barueri. De Prudente eu não me recordo do Oeste ter ido pra Prudente. Mas já rodou bem. Não, ele mandou jogo lá na Arena Barueri, viu? Na Barueri mandou, ele foi Barueri, né? O Oeste foi Barueri. Barueri, não Prudente, verdade. Foi Barueri. Prudente, eu tô confundindo. Prudente é interior de São Paulo, não é na Grande São Paulo. Barueri. Aí você falou Osasco, né? Por isso que você falou. Tá, não. Ele era Barueri, era Itápolis, foi pra Barueri e agora mudou o nome de vez e se tornou o Osasco Sport. O Grêmio Prudente, né? Que chegou também a mandar jogo em Barueri, então por isso que eu confundi aqui. Mas é Grêmio Prudente 0, Sporting 1. Osasco Sport. Esse Osasco Sporting, o capitão do Osasco é aquele zagueiro que estava na Ponte Preta, que jogou no Sérgio Rafael, que jogou no foi vice-campeão Nova Iguaçu em 2024 com o Flamengo. É capitão do time lá. O nosso grande Sérgio Rafael, que estivesse no elenco aí, com certeza era titular, estaria jogando. Né? Pois é, cara. Que fase a nossa. Carlos, me atrevo a dizer que até o Edson, se tá aí hoje, seria fundamental, né? E estaria jogando. Pois é. E terminou bem, né? Edson da base, Thiagão também, né? Enfim. Bora que bora. Vou completar aqui a rodada da Série A2 para 19 horas. Portanto, bola rolando já. São José e Juventus. Sertãozinho e Votuporanguense. Também. Amanhã tem Santo André e 15 de Piracicaba, 10 da manhã esse jogo aqui nos canais Futebol Interior com o Mário Luiz, Rádio Educadora de Piracicaba, Monte Azul e Linense também às 10 horas da manhã, Série A2 do Campeonato Paulista. Já a gente traz aqui a rodada também da Série A1 deste Campeonato Paulista de Futebol. Deixa eu atualizar aqui porque teve gol, né? Então vamos lá, atualizando aqui o placar ao vivo. Ituano 1, Ferroviária 1, Grêmio Prudente 1, Osasco 2, hein? No jogo que começou às 19, São José e Juventus, o Juventus tá ganhando.
da equipe do São José pelo placar de 1-0. O Juventus que tomou uma trauletada na rodada passada. Sertãozinho e Votuporanguense. Sertãozinho que ganhou do 15 de Piracicaba na última rodada. Tá empatando com o Votuporanguense pelo placar de 0-0. 30 minutos passados do primeiro tempo. Este jogo. Bom, esse placar ao vivo, rivalo.bet.br. Placar ao vivo, futebol interior. Franquê. E aí, meu querido? 1 pro time do Capivariano. 0 para Macaca. Os meninos da Macaca estão tentando, né? Mas os experientes, o Simon e o Rodrigo Souza, resolveram dar um gol de presente aqui para a equipe do Capivariano que vence o jogo por 1-0. Franqui. Carlos, a verdade é assim, a gente tá falando desse gol, mas a gente tem que ser honesto. Se não é o Diogo Silva, o placar estaria bem dilatado, né? Eu não quero ser contra você, tá, Frank? Mas o goleiro tá lá para defender. Sim. E vamos lá, o fato é que se o Simon e o Rodrigo Souza não tivessem dado o gol pro Capivariano, tava 0-0. Nesse momento, Carlos, a situação é tão tensa, que até pra gente fazer um exercício de raciocínio fica difícil. Eu começo a pensar que já que tá nessa situação, pra que entra... Eu vou assumir aqui, tá? Com o Rodrigo Souza nessa condição, por que já então não coloca já um garoto aí, pra começar? Vamos por aí. Porque você não vai sobrecarregar o Simon. O Simon tem muita dificuldade com esse negócio aí de bola jogando. E ele não foi substituído, viu, Frank? Porque um take da imagem que passou agora aqui da geradora, ele tá no meio campo já conversando. Eu tô dando uma olhada aqui no meu relógio, 19h32, certo? O jogo acabou às 19h18. Com 14 minutos de intervalo, a Ponte já tá no centro do gramado. Quer dizer, a conversa foi pouca lá, viu, Frank? O Marcelo já desceu bem irritado, né? Sim. A conversa não deve ter sido boa. Por outro lado, eu fico imaginando o trabalho do Marcelo, de toda a comissão. Gente, isso deve estar um samba do crioulo doido lá dentro. Eu não quero nem imaginar que tipo de ambiente existe na Ponte Preta hoje. Aí você coloca os jovens para jogar e joga toda essa responsabilidade. Por outro lado, vem essa contestação que a gente faz aqui, ó, terrível, de jogador jogando machucado, o Simon, por exemplo, totalmente sobrecarregado, e não é que eu estou defendendo aqui porque eles ganharam o título e são nossos ídolos, e estão na história do clube. É que o Simon tem que fazer a quarta zaga, cobrir o Bruno Lopes na lateral esquerda e ainda cuidar do Rodrigo Souza, que também não está 100%. Então, eu sei lá, eu acho que isso tudo complica mais ainda. Gente... Vamos dizer assim, já que tá na chuva, se molha, não botou os meninos para se molhar, então só põe em campo quem tem condição, infelizmente, vai fazer o quê? Né? Ou a gente pega aqui e pede pro Eberlin ir pra campo, jogar ele, o Torrano, né? Eles podem ir também, que a gente ia até gostar de ver, né? Tá acontecendo alguma coisa. Obrigado, viu, Felipe? Esqueceu de mim, né? Felipe Marques, nosso guerreiro, samurai. Mas a gente tem um jeito. Mas aqui, o senhor tá perdoado. Mas a gente dá um jeito. Maravilhoso. A gente dá um jeito aqui. Batucar, ele sabe, né, Frank? Batuca, ele até que vai bem. Agora, jogar, já pensou com o Torrano de zagueiro central? Meu Deus. Que beleza, hein? A gente... Assim, tem hora que não dá, viu? A gente até pede pro torcedor aqui desculpas, porque tem hora que não dá, né? Tem hora que não tem jeito. Ninguém tem sangue de barata, né, velho? Bom, tem uma alteração ali, não sei se é na Ponte, né? Mas já o Israel Moreira vai informar, tá? 18h22 entraram, né? Daqui a pouco vamos saber aí quem é que saiu, se foi o Capivariano ou se foi a Ponte Preta que mudou. Vai começar o jogo, viu? Vai começar o segundo tempo. A Ponte tá no campo desde 13 minutos de intervalo. Então a conversa foi muito pouca lá nos vestiários. Posse de bola no segundo tempo vai ser o time da Ponte. Vai começar o jogo, apita o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos. Tem bola rolando em Capivari. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções. Vem a equipe do Capivariano, bola aqui pro campo de ataque, vai queimada ali, bateu pro gol, espalma Diogo Silva. Defende o goleiro, defesaça do goleiro da Ponte. Rapaz, com 28 segundos... O Diogo Silva já teve que trabalhar. Quem foi pra bola ali foi o cara que entrou na vaga do Vinícius, do 9, o Rodolfo Vinícius Popó. Já perdeu a primeira dele do jogo. Quase que o Popó vai pra rede.
Hein, Israel Moreira? Quase, sorte da Macaca. Primeiro 20 segundos de jogo no segundo tempo, quase já o segundo gol da equipe do Capivariano. Vinícius Popó, que o ano passado foi artilheiro da Série A2, destaque da equipe do Capivariano, mas no início desse Paulistão acabou ficando no banco de reservas para o Rodolfo. Na primeira chance que teve no segundo etapa, o Diogo Silva já fez uma defesaça. A Ponte, Carlão, 3 alterações, mas vou falar primeiro essa que você mencionou quando abriu o segundo tempo. O Rodolfo, número 9, deixou o gramado para a entrada do 22, Vinícius Popó. Essa é a alteração do Capivariano. Agora na Macaca, saíram 3 jogadores. O Nicolas... Vamos lá, então, com calma. Nicolas, 8. Isso, só um instantinho aí. Pra gente pegar todos os jogadores aqui. Que saiu. Eu sei que o Matheus saiu também. Matheus 9. E o Rômulo. E o Rômulo? E o Rômulo, número 15. Então tava amarelado, né? Isso. Rômulo, Nicolas e Matheus. Entraram o Luquinha, 70. Então, peraí. Luquinha, 70. Vai. Caio Ganga. Isso, 17. Caio Ganga, 17. E o Gustavo Almeida, 18. Gustavo Almeida, 18. O Gustavo Almeida é zagueiro, né? Zagueiro. Gustavo Almeida. Pode ter invertido a posição com o Rodrigo, talvez. Né? Jogar na defesa, porque o Rômulo estava de volante, né? Exatamente. Mas a Ponte com menos de 30 segundos do segundo tempo, o Diogo Silva já teve que trabalhar de novo. E agora a Ponte tem um escanteio para fazer a cobrança. Aliás, é o primeiro escanteio da Ponte no jogo. O terceiro no total. É aqui pelo setor de ponta esquerda, escanteio para Ponte. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vai, Macaca! Mesmo com o time todo remendado, a Ponte tenta. Elvis pra bola, levantamento na boca do gol, dá um soco na bola, o Diogo Nogueira pra tirar, o Guilherme Nogueira pra tirar, a bola volta pro Elvis, traz a bola aqui pra ponta esquerda, o Teles pede, o Elvis não tocou, ficou com medo dele estar impedido, a bola voltou pra Pacheco, Tavares vai disputar de cabeça, sobe Leonan, tira, aí a bola volta ali pro time do Capivariano, é o Vinícius Popó, foi na bola ali, o jogador da equipe da Ponte, o camisa número 18, Gustavo Almeida, e cometeu a falta. Amarelo. E já tomou cartão amarelo. Já tomou cartão. E foi falta, né? Falta ali pra cima do... Popó. E, cara, é aquilo, né? Critério, né? No primeiro tempo, o Felipe Azevedo fez a mesma coisa pra cima do Gustavo Teles. Falta por trás. Ele não deu cartão. Aí agora, ele dá cartão pro menino da Ponte que havia acabado de entrar, Frank. Na verdade, o critério é não ter critério, né? Me desculpa aí, hein, Federação. Todo jogo da Ponte Preta é esse tipo de situação. Bola para a equipe do Capivariano, que vence o jogo pelo placar de 1-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. YouTube, Futebol Interior. Elvis toca a bola pra Ponte, toca a bola ali pro Caio. O Caio virou, tocou a bola pro Diego Tavares, lá na ponta direita. Chegou ali na marcação a zaga da equipe do Capivariano para tirar a lateral para a Ponte, hein? Lateral para Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, recebi informação há pouco aqui do repórter Pedro Lino que a torcida da Ponte está protestando, né? Contra a diretoria lá em Capivari. Bola na direita, bola para Pacheco. Pacheco vai para fazer o tiro. Não, fez a finta, passou pelo primeiro, vai para a linha de fundo, fez o levantamento na boca do gol, toque para trás, a bola voltou para Ponte, vai queimar dali, bateu pro gol. Para fora, vai embora. Foi o Caio. O Caio Ganga. Quem bateu, ele procurava o canto esquerdo do goleiro, o Guilherme Nogueira. Ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Capivariano. Primeira boa chance da Macaca nessa segunda etapa. Chegou com o Caio, o cruzamento veio da direita do Pacheco. O Caio dominou, mas pegou mal na bola, botou longe do gol. O tiro de meta já foi batido, vence o Capivariano 1-0. E a Ponte vem aqui pro campo de ataque. O Vinícius Popó, hein, rapaz, já entrou aqui com 5 minutos. Tá arrebentando, hein? Bola aqui na ponta direita, bola pro Diego Tavares. Tavares pede bola ali, o Teres, ele não toca, virou, trabalhou. Bola pra Macaca, pro Bruno Lopes. Fez a finta, a bola voltou pro time do Capivariano. Acho que se a bola volta pro Bruno Lopes, o árbitro, o assistente ia marcar bola pra equipe do Capivariano, porque pra mim pega no braço do Bruno. Bola voltou, o Israel matou a pau aqui. O Rodrigo Souza já tá jogando à frente ali. Tá jogando como volante. Lopes também. Bruno Lopes também. Inverteu. Colocou o Luquinha aqui na lateral esquerda, Frank, e jogou o Bruno Lopes lá pra direita. Na verdade tá com os 3 zagueiros, se você olhar.
que a entrada do menino lá que tomou o cartão, Gustavo Almeida. Gustavo Almeida, ele fica com os 3 zagueiros, o Simon, Gustavo Almeida. E tem mais um que voltou lá, Israel, que fez esse corte aqui agora, eu não consegui ver. É o Rodrigo Souza, que às vezes volta aqui pra jogar de zagueiro. Ou o Pacheco que tá preso lá. Tá Pra mim, o preso Pacheco também. não É o desceu Pacheco. uma vez. Não. Assim. Pacheco. O Pacheco tá lá atrás desde o início. Perfeito, Pacheco. Bola para a equipe da Ponte. O Elvis tenta dar um passe, tenta colocar aqui a bola para o campo de ataque. A bola não foi, era para o Caio, último jogador aqui da equipe da Ponte no campo de ataque. A bola voltou para a equipe do Capivariano. Já passamos de 6 minutos, 6,5. Passado o segundo tempo, tá 1-0 para a equipe do Capivariano. Gol no primeiro tempo marcado pelo Rodolfo, que já foi embora, hein? Já saiu do jogo o Rodolfo para a entrada do Vinícius Popó, camisa número 22. Na Ponte saíram Rômulo, Nicolas e Matheus para as entradas de Luquinha, Caio Canga e Gustavo Almeida. Vem bola aqui pro Diogo Matheus na ponta direita. Vem o Diogo, vem na marcação ali para cima dele o Luquinha. O Diogo passou pelo Luquinha, passou fácil. Trouxe bola, perna esquerda pro Popó. Cabeça na bola, sai do gol, Diogo. Diogo Silva sai do gol para ficar com ela, o goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior, Rádio X Alphaville, Rádio Futebol na Canela, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando, YouTube Futebol Interior, é muito bom ter você ligado conosco. Bola pra Ponte, olha o Pacheco, passa a linha que ele viu o gramado, o Pachecão. Pacheco faz a finta, vira, toca a bola ali pro Caio. Não foi falta? Ô juizão, para com isso, juizão. Não foi falta? Felipe Azevedo ganha a bola para a equipe do Capivariano. Ele vem, Simon na marcação para cima dele. Na marcação também o Rodrigo Souza. O Felipe Azevedo joga a bola em cima do Simon, a bola sai para lateral. Mas tá de sacanagem o tal do Fabiano aí, hein? Sacanagem, hein, seu juiz? Foi falta ali pra Ponte. Vai mudar. E ele não marcou. Vai mexer, Vai mexer o Capivariano. A segunda alteração da equipe do Hélio Cizenando. Oh, rapaz. Cizenando. Cizenando, isso aí. Vai. O Hélio sem H. É o 19 que vai pro jogo. Tiaguinho, que não é aquele, mas é esse do Capivariano. Tiaguinho, 19, na vaga do 10, Ravanelli. Que sumidaço, hein? Ravanelli, sumidaço, toda a base na macaca. Deixa o gramado aí, o 10, Ravanelli, para a entrada do Tiaguinho, 19. Cara, será que aconteceu alguma coisa com o Ravanelli? Porque estranho, né, o Franqui? Com 8 minutos, você troca o cara, pô. Podia ter trocado no vestiário, né, pra não queimar a alteração. E o primeiro tempo dele foi bem fraco, hein? Vai ver que sentiu alguma contusão, quero eu acreditar. Pode ser. Gustavo Teles, vem o jogador da equipe da Ponte, titular nos 3 jogos da Macaca por enquanto. Ponte que já tomou 5 gols, não fez nenhum ainda o time da Macaca. Simon sai jogando para a equipe da Ponte, toca a bola ali pro Elvis. O Elvis vem buscar essa bola aqui no campo de defesa. Vem Elvis. Seria essa a última partida do Elvis com a camisa da Ponte? Vamos aguardar. O tempo irá dizer. Bola aqui pro campo de ataque, vem bola pra Ponte. Quem briga ali é o Caio, o Canga. A bola saiu para lateral. É lateral, bola para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança aqui pela esquerda. Bola para Teles. Teles volta essa bola aqui pro Elvis. Tem que esticar a perna o Elvis para roubar nessa bola. Ele volta, trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro Gustavo Almeida. Gustavo Almeida para Gustavo Teles. 2 Gustavos no jogo. Teles e Almeida. O Teles pro Almeida. Vira a bola ali para Simon. Simon sai jogando para a equipe da Ponte. Vai passar a linha que ele vira o gramado. Chuteira laranja do Simon. Na direita, ele toca a bola lá pro Pacheco. Olha o Pachecão lá no campo de ataque. Vem Pacheco, vem cruzamento. Levantamento na boca do gol, o toque pra trás, ninguém pegou. Luquinha. O Luquinha meteu a testa na bola, apareceu ali. Quem era o primeiro que tava na bola? Caio Ganga. Conseguiu dominar o Canga, né? Aí ele não consegue dominar essa bola. E aí chegou o Luquinha. Não pegou legal de cabeça, ela saiu, foi embora na linha de fundo, mas a Ponte chegou, Israel. Grande momento da Macaca, o Pacheco jogando na lateral direita, foi ao fundo, fez o cruzamento, buscava o Caio Ganga, que não conseguiu pegar, mas aí nas costas do Diogo Matheus, o Luquinha apareceu de cabeça, e aí quem teve a sorte foi o goleirão Guilherme Nogueira, que poderia ter sido o empate da Ponte. Chegou a Macaca, mas segue 1-0 o Capivariano. O Ganga
Teve a chance, mas não conseguiu colocar a bola na rede. A bola voltou de novo aqui para a equipe da Ponte. Quem sabe agora é o Bruno Lopes que tá por ali. Ele vira o jogo, toca a bola ali pro Ganga. O Ganga não conseguiu pegar na zaga da equipe do Capivariano. Tira, a bola volta pra Ponte. Vem bola aqui com o Gustavo Almeida. Almeida sai, passa a linha aqui de vídeo gramado. Ele tem pedindo bola aqui. O Elvis vai tocar pro Elvis. O Teles pede. O Almeida segura, toca a bola pra Rodrigo Souza. Souza pra Teles. Vira o jogo. Bom passe. Se o Pacheco pegar é perigo. Vem Pacheco, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita. Ah, Pacheco, bate pro gol, velho. Chuta essa bola que você ia ser feliz. Não pode. Como diria Zezé de Camargo e Luciano naquela música finalzinho da década de 80. Não pode, sem medo de ser feliz. Bola pra Simon, Simon na direita, vira o jogo, trabalha a bola pra Ponte, vira o jogo pra Diego Tavares, ganhou no primeiro, ganhou no segundo, vai queimar dali, bateu pro gol pra fora. Pelo menos ele chutou. Mas a bola foi embora. Linha de fundo sem perigo, Israel. Chegou a Ponte mais uma vez. Agora o Diego Tavares fez uma boa jogada pelo lado direito de ataque. Na hora de bater, não pegou bem na bola. Mandou longe do goleirão, do gol do goleiro Guilherme Nogueira. Tiro de meta para a equipe do Capivariano, que mudou mais uma vez. Está mudando, 2 alterações. Baianinho vem aí, o 17, hein? Autor do gol da vitória contra a Portuguesa. Já informamos aí quem sai na equipe. Felipe Azevedo é um deles. Já está Baianinho 17, Daniel Baianinho 17, na vaga do Felipe Azevedo 11. Já confirma a segunda alteração. Então vamos lá, Daniel Baianinho. Rapaz, o Cizenando não tá nada feliz com o time, hein? Minha Nossa Senhora. Minha nossa. Ô Carlos, a Ponte começa a aparecer no jogo, né? E o Hélio Cizenando teve que mexer. Vamos lá, segunda aí, Israel. Matheus Guilherme 18. Ele entrou, agora preciso só confirmar quem é. O 7 é o Mike. Isso. Então, Mike, muito obrigado, hein, Corsato? Parceria, hein? Tamo junto e misturado. Às vezes. Tamo junto e misturado. Então tá aí. Mike 7 deixou o gramado para entrar do Matheus Guilherme. Tinha uma rusga aí, cara, que eu não sei aonde tá essa rusga do horizonte, velho. E Matheus Guilherme, número 18. Franco, ele tá impossível. Poxa, tanto carinho com você. Ele tá cara. impossível. Tanto carinho com você. Usei a verba maior pra te contratar. Sei lá, velho. Tô sabendo, sei. Sei lá, cara. Poxa, velho. Magoei agora. Lateral para a equipe do Capivariano fazer a cobrança. Vem ali o Matheus. Tocou na boca do gol. Rodrigo Souza chega para tirar dali. Mas vamos lá. 58. Né? Eu não gosto desse relógio. Eu sou velho. Eu gosto das coisas antigas. Né? Então seriam 13 minutos do segundo tempo. Ô Frank, não é normal, né? O Cizenando mexer no time 2 vezes, 2 paradas com 13 minutos. Carlos, mas é fácil de explicar. A Ponte também vai fazer mais uma agora. A Ponte agora começa a gostar do jogo, Carlos. O time começa a centrar. Ele corrige aquele erro de posicionamento, né? E assim, só para mim não deixar de falar, toda vez que eu vejo o Pacheco jogando, não tem como eu não me lembrar fisicamente a maneira de jogar do Zé Maria, o irmão do Tuta. Né? Pena que ele não joga igual o Zé Maria, mas que lembra. Alteração. Mais uma, vai lá. Mais uma. Marcelo Fernandes promove mais uma. Saiu o Diego Tavares, que hoje estava meio que na lateral, meio que no ataque, para a entrada do Júlio, jogador da base. O Júlio veste a 2. Júlio com a 2 na vaga do Diego Tavares, número 7. E o Bruno Lopes, pegaram ele lá. É a segunda só da Ponte Preta. Não é a segunda não. É a quarta, né? É a segunda paralisação ou a segunda substituição. A primeira foi feita no intervalo, né? Então não é a segunda paralisação, é a primeira paralisação. A Ponte pode parar mais 2 vezes e só tem mais uma alteração para fazer. Quer dizer, tem mais paradas do que alteração. Bola vem pro campo de ataque, falta pra Ponte. Rodrigo Souza toca de cabeça para fora, vai embora a linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Guilherme Nogueira fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Vamos chegar já 15 minutos do segundo tempo. No regressivo, meia hora para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. Essa é a terceira rodada em Capivari. Capivariano vence. Rodolfo marcou no primeiro tempo. Capivariano 1, Ponte Preta 0. Placar ao vivo. Rivalo.bet.br. Mais cedo a Portuguesa venceu no Canindé Velo Clube 2-0, Primavera perdeu em casa pro Novo Horizontino pelo placar de 4-3. Logo mais, 8h30 da noite, tem Palmeiras e Mirassol.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 15h30, o Bruno Lopes tá caído. Já não é a primeira vez, hein, que ele cai no jogo. Segunda vez que ele tá caído. Não sei não se vai dar pro Bruno Lopes, hein? Não sei não, é uma trauletada atrás da outra, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente. O Diego Tavares ficou no jogo até suportar, né, o Frank Francisco. Correu demais. No ataque não conseguiu fazer nada, mas ajudou muito na defesa. Sem dúvida nenhuma, Carlos. E não dá pra cobrar nem ele nem o Bruno Lopes. Como corre, como se movimenta. Não tem posição, tem que ajudar a cobrir os companheiros. Ah, Macaca, Carlão. Ponte bem, tenta buscar essa bola aqui. Chega a zaga com o Otávio. Faz o passe pro Popó. Vem o Popó, o Baianinho pede. Popó tá na ponta direita, vem na marcação ali pra cima dele. Jogador da Macaca, a bola volta pra Matheus. Vem o Matheus, o Diogo Matheus. Aqui na ponta direita vai Diogo. Cruzamento, pega no Ganga. E sai. Vai embora, linha de fundo, escanteio para a equipe do Capivariano. Escanteio lado direito de ataque na tentativa do Diogo Matheus de fazer o cruzamento. Ela bateu nas costas do Caio Ganga. Escanteio, tiro de meta. Escanteio lado direito de ataque. O próprio Diogo Silva, o Diogo Matheus está na bola. É o quarto escanteio no jogo, o terceiro para a equipe do Capivariano, o primeiro no segundo tempo. Vem Diogo Matheus, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Capivariano, que vence o jogo pelo placar de 1-0. Capivariano vai indo a 6 pontos na competição. E a Ponte, por enquanto, zerada, gloriosa e judiada, Ponte Preta. Diogo Matheus, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Capivariano. Vem bola na área da Ponte, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Macaca para tirar de cabeça. Foi o Júlio quem tirou. Bola voltou pra Ponte aqui. Vem Macaca, tenta roubar essa bola. Bola volta aqui na ponta. Chegou a zaga da equipe do Capivariano. Rouba essa bola para Guilherme Nogueira. Com os pés, ele sai da grande área. Vai colocar a bola aqui na ponta esquerda. A bola acaba saindo para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. 18 passados deste segundo tempo, é falta pra Ponte. Campo de defesa, a Ponte pode fazer mais uma alteração. A Ponte fez 4 alterações, a primeira alteração com 3 jogadores não conta, né? Para paralisação do jogo, porque foi no intervalo, e fez uma com bola rolando no segundo tempo. Só pode fazer mais uma e tem 2 paradas. Rapaz, muito difícil ver isso, né? Tem mais paradas do que substituição para fazer. Teles, bota a bola aqui para a equipe da Macaca, toca a bola para Simon. Simon toca a bola para Rodrigo Souza, mas que pecado, hein? Tá certo que o Diogo Silva já trabalhou, mas o gol do Capivariano foi presente da Ponte. Pacheco, pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Guilherme Nogueira. Nem precisou levantar voo para pousar com ela em seus braços. Sai do gol para ficar com ela. A bola volta aqui para Baianinho. Matheus Guilherme. Aliás, ele jogou em Campinas, Matheus Guilherme? Não sei. Bola para o Matheus Guilherme na marcação. Chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. A bola volta. Vem o Bruno Lopes. Ganhou aqui do Matheus Guilherme. Vem bola para a equipe da Ponte. Vem o Bruno Lopes. Tá na ponta esquerda. Vai cruzamento, levantamento na boca do gol. Tá pedindo toque de mão. E a bola foi embora para a linha de fundo. É escanteio. Nesse tipo de lance é muito difícil os árbitros darem pênalti, né? Porque eles dizem que é o braço de apoio, né? Vamos aguardar para conferir. Na mão pegou. O cruzamento da tentativa do cruzamento do Bruno Lopes. Do Bruno Lopes, isso mesmo. Tentativa, foi escanteio. Tentativa do Bruno Lopes. Ela bateu na perna direita do zagueirão número 3, o Otávio, mas aí pegou no braço. O Elvis já está na bola para cobrança de escanteio. Ainda não foi autorizado pela arbitragem. É muito difícil, vou repetir aqui, eles darem esse pênalti, né? Porque vão dizer que é o braço de apoio. Mas eu vou te dizer que se é o Corinthians que tá jogando, tinha dado. É que a gente tá com tanto problema, né? Mas, cara, assim, e aí o torcedor vai até desculpar, né? Porque talvez aquela ânsia, aquela vontade de falar que foi pênalti, né? Mas é muito difícil os caras darem esse pênalti e
Tá certo, é escanteio mesmo. É mais um escanteio pra Ponte, é o segundo no segundo tempo. Vem Elvis pra bola, quem sabe o gol de empate da Macaca, levantou fechado na boca do gol, Guilherme Nogueira, espalma, vem Elvis de novo, levantou, tocou na grande área, sobe Bruno Silva, tira de cabeça, e a bola virou lá no campo de ataque e não teve o domínio. O jogador da equipe do Capivariano. Quem tava por ali, aí sim, era o Daniel Baianinho, 17. Bola voltou pra equipe da Ponte, vem trabalhando bola aqui no campo de defesa, trabalha a bola Ponte, era o Pacheco que tava por lá, toca a bola pra Simon toca a bola pra Gustavo Almeida, o Almeida faz o passe, vira o jogo, trabalhou, bola pro Elvis, na ponta, fez a finta pro Ganga, que pecado, quando ele fintou pra bater, a zaga conseguiu se recuperar, aí vem bola de novo pra equipe do Capivariano, por baixo chega o Simon. Foi bem no carrinho, tira, joga essa bola para lateral, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Por isso que eu falo, né? Se a Ponte tivesse entrado no campeonato com o seu time, né? Com os reforços, tudo certo, cara, pode ser que o Capivariano faça 4 gols daqui a pouco, né? Mas por enquanto, estamos com 66 minutos. Se você for de novo dividir em 3/3 o jogo, 2/3 da partida, né? A Ponte já foi, né? Já enfrentou. E tá jogando com um time mais sub-20 do que profissional. E agora deu trabalho pra Ponte ali, a zaga, mas o Diogo Silva tirou. Colocou a bola aqui pro campo de ataque, vai ficar com o Guilherme Nogueira. Pra sair do gol, pra ficar com ela, o Elvis vem buscar a bola, mas o Guilherme Nogueira toca essa bola aqui pro Otávio. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Bola para a equipe do Capivariano, falta em cima do jogador do time do Leão da Sorocabana, falta em cima do Baianinho, o jogo tá parado, falta para a equipe do Capivariano fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos da metade deste segundo tempo, 22,5 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você nesse momento. Pausa para hidratação dos jogadores no Municipal em Capivari. Capivariano vence, a Ponte perde. Gol a 20 minutos do primeiro tempo pelo Rodolfo. Capivariano 1, Ponte Preta 0. Paulistão Série A1. Mais cedo, Primavera 3, Novo Horizontino 4, Portuguesa 2, Velo Clube 0, Capivariano e Ponte Preta. Segundo tempo de jogo, a Ponte vai perdendo para o Capivariano pelo placar de 1-0. 8h30 da noite tem Palmeiras e Mirassol. Amanhã, 8h30 da noite, a bola rola para Guarani Santos com o Daniel Farias na narração, Daniel Rinaldi, Pedro Lino e Roberto Marcondes. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo.bet.br. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Rádio Franca. Ó, gol da Ponte. Por enquanto não, tá? O Alex Souza 7, o João Francisco. Tá parado o jogo, viu, gente? O Thiago Barba. O Alex Souza. O Ronaldo Augusto. Renata Dalgalo. Faz um golzinho, Ponte. Rádio João Futebol. Ô, João. Grande João. Lá de Bragança Paulista. Rádio João mais futebol, um abraço, Corsato, grande abraço pra você também, meu querido. Que bom saber que você tá com a gente aqui, fico feliz, viu? Obrigado. Grande João lá da Rádio João de Bragança Paulista. Ô Frank, nessa paralisação aí você fala do jogo, 1 pro Capivariano, 0 pra Ponte. Ó, Carlos, acho que se nós observarmos até a estatística, já mostra que a Ponte agora exerce... podemos chamar até de uma certa pressão. A Ponte está jogando, tirando espaço do Capivariano. É claro que o Capivariano se torna perigoso na medida em que há os erros de passe, mas a Ponte faz uma partida totalmente diferente da primeira etapa. E você vê que ele simplesmente mudou algumas peças e mudou o posicionamento. Agora a gente tem ataque, que tem o Bruno Lopes na frente, tem os meninos lá, o Elvis já conseguiu aparecer um pouco. Pra dizer a verdade, estou gostando da segunda etapa. Me atrevo a dizer que se tivermos um pouquinho de sorte,
Podemos até empatar esse jogo se não tomar mais nenhum. Recomeça o jogo, 25 passados do segundo tempo. Bola pra equipe do Capivariano, bola do campo de ataque pro Popó. Foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro manda seguir. Diogo Silva vai sair do gol pra ficar com ela o goleirão da Ponte. Toca a bola aqui na ponta esquerda. Vem jogando bola aqui a equipe da Macaca. Bola pro Gustavo Teles. Meu Deus. Teles pro outro Gustavo, o Almeida. Aí o Almeida toca essa bola da Ponte, bola pra Bruno Lopes, disputa de bola ali. Chegou o Vinícius, dá um bico nessa bola, tira a bola, vai ficar com o Diogo Silva. Sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Rádio X Alphaville, Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Sérgio Soares, o que fizeram com a nossa macaca querida, hein? O Joel Silva, Frank, abençoe. Tá pedindo pra você voltar à época do púlpito, viu, Frank? Abençoar aqui a nossa macaca. Ricardo Monteiro, a Ponte vai empatar. Valeu. Gol da Ponte, diz aqui o João Francisco. O Alex Júnior. Ô, Alex, tá com a grana hoje, hein, velho? Mandou mais um superchat aqui. Empate hoje. Valeu, Alex. Obrigado. A firma fica feliz, viu? Mandando superchat pra gente aqui. Tem palpite pro jogo. São 480 votos. Capivariano, 43%. Ponte, 44%. E olha que a Ponte tá perdendo com o time sub-20 aqui pro Capivariano. Empate, 13%. Vem bola pra Ponte. Vai, Elvis. Vai, Elvis, o capitão da Ponte. Tem 4 na marcação pra cima dele. Aí ele tenta tocar a bola pro Bruno Lopes. Aí chegou a zaga, tirou. O Elvis tenta buscar essa bola aqui. A bola volta. Volta pro time do Capivariano. Vem na marcação aqui o camisa número 18, que tava na jogada, que é o Matheus Guilherme. Jogou a bola pra fora. A bola voltou. Voltou pro time do Capivariano. Bola aqui pelo meio. Trabalha a bola pro camisa número 8. O 8 é o Vinícius Guedes. O Guedes toca a bola na ponta para o Wendel Lomar. O Lomar já virou, trabalhou essa bola lá na ponta esquerda. É pro Baianinho. 2 na marcação para cima dele. Chega o Simon. E aí o Baianinho comete falta. O jogo tá parado. É falta pra Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Capivariano vai fazer mais um, tá dizendo aqui o Anderson. Valeu, obrigado pela audiência. Esse aqui, ó, Nai. Valeu, Nai, obrigado, viu? Sérgio Soares. Então, mais uma vez, obrigado. O quem? Não é uma pergunta, tá? Ele coloca quem? Underline Daniel. Tá assim o nick dele, tá? Então é o nick do cara e a gente não tem nada a ver com isso. Mais uma aqui, vai ter alteração já já. Esse Gustavo zagueiro me parece bom jogador, vamos observar, diz aqui o P.C. Ô Rodrigo, é verdade que se a Ponte perder, o Elvis sai? Bora lá? Alteração. Vai. Vinícius Guedes, camisa número 8, deixa o gramado para a entrada do 13. O Lucas Dias. Lucas Dias com a 13 na vaga do Vinícius Guedes. Lucas Dias. Essa é a última, né, do Cizenando. Não pode mexer mais. A quinta alteração dele. Isso aí. Pronto. Não pode mexer mais. Agora vai jogar com o que tem. Bola para a equipe da Macaca. Vem o Gustavo Almeida, que já tem cartão amarelo. Ele vira o jogo. E o Pacheco não pode tomar cartão hoje aí não, hein? Se tomar cartão, tá suspenso pro próximo jogo. Gustavo Teles também. Também, né? Verdade. São 2 pendurados aqui no jogo. Bola para a equipe do Capivariano, falta. O árbitro tá pegando uma falta aqui do Matheus Guilherme. Em cima do camisa número 70, o Luquinha. Que de novo, né? Tá jogando de lateral aqui pela esquerda. Vem o Gustavo Teles, ele tira, dá um balão, põe bola pro Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza realmente tá mais à frente, mas o árbitro para marcar, o Fabiano Monteiro. É falta pra Ponte, Elvis. Vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe da Macaca. Vem o Elvis, o Américo Oliveira tá com a gente, o Ronaldo também ligado. Valeu, Ronaldo. Corsato. Cheveteiro Raiz. Eu tive que mandar embora o meu carrinho, viu, ô Ronaldo? Não, mas o Chevette não era um carro pra rodar, né? É um carro que eu tinha realmente pra
a gente brincar de vez em quando com ele, mas tive que mandar embora, viu, Ronaldo? Mas eu adoro o Chevette, você sabe disso. Eu só não gosto mais de Chevette do que gosto da Ponte. Valeu pela audiência. Vem bola pra equipe da Macaca. Pacheco, cruzamento. Chega a zaga, tira a bola, voltou pra Ponte. Quem sabe agora ganha essa bola é o Júlio que tá por ali. Ele vem na marcação, Pacheco, cruza, Pacheco. Levantou, tocou na grande área. Chega a zaga pra tirar a bola, volta pra Ponte. Vem Rodrigo Souza, vai Rodrigo. Vai Rodrigo. Paga uma pra Deus aí, meu querido. Tava o Júlio na jogada, mas não deu pra ele. A bola voltou pro time do Capivani. Agora vai puxar ali o jogador da equipe da Ponte Preta. Ele vai tomar cartão. Pode aguardar aí, tá? Pode aguardar. Eu acho que é o Júlio, mas daqui a pouco a gente vai ver, porque a bola tá com a Ponte ainda. Se bem que o árbitro, ele não marcou falta porque era vantagem, né? A bola voltou pro Simon, levou um empurrão ali do Popó. Bota a bola aqui pra equipe da Macaca, a bola pro Luquinha. Já passamos de meia hora de jogo, meia hora e 30 segundos. Bola pra Ponte, Bruno Lopes. Como tá correndo o Bruno Lopes? Pela direita, vira o jogo, trabalha a bola pra Ponte, é pro Júlio. Fez a finta, foi pro chão, nada. Nada. Segundo o árbitro, não. Aí o Júlio se joga na bola pra tirar. Raça não falta, né, Israel? Raça não falta. Não falta, né? Essa jogada foi bem clara, né? E o Elvis ali pagando, conversando com os jogadores da Ponte. Raça não falta, nenhum deles. Isso não tem como alegar ou questionar. A Ponte é outra equipe na segunda etapa, o próprio Frank já comentou. A Ponte com os meninos, aí com mais meninos ainda, mudou o segundo tempo. Poucas chances e oportunidades criadas pela equipe do Capivariano e a Ponte aí conseguindo pelo menos equilibrar. Vamos ver se até o final a Ponte consegue pelo menos aí o empate. É difícil, né? Quando a diferença física também é muito grande entre os jogadores da Ponte e os jogadores da equipe do Capivariano, mas quem sabe? Olha a Ponte. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, é pro Bruno Lopes, tá jogando um partidaço hoje o Bruno Lopes. Aí vem o Guilherme Nogueira, quis dar a bola pra Ponte. Mas aí pegou no rosto do Bruno Lopes e saiu, foi embora a linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Capivariano fazer a cobrança. Deixa eu seguir aqui com a mensagem do Ronaldo. Cadê aqui, ó? Ronaldo Oliveira Barros. Ele pergunta, a Macaca ainda tem salvação? Vou passar essa pergunta aqui pro Frank. E aí você comenta, Frank, a Macaca tem salvação? Ah, Carlos, se Deus nos abençoar, sim. Agora, de quem a dirige, eu duvido. Marcos César tá aqui, ó. Vamos ver se desencanta pelo menos fazer um gol. O Alex Souza tá dando risada aqui. Valeu, Alex. O Marcelo Borges. Abraço, Corsato. Sempre aqui, grande, Marcelão. Sua chapa vai disputar a primeira divisão, hein, Marcelão? Obrigado, viu? Obrigado por estar sempre com a gente. Valeu. Como eu posso escolher as mensagens, então eu vou ler as mensagens aqui que eu quero, né? Graças a Deus. Se você quer que eu leia a sua mensagem obrigatoriamente, faça como o Alec Júnior. Tira do bolso e manda superchat pra gente, que aí a gente lê, tá bom? O Fernando Santos, chama narrador. Mais um gol, chama narrador. Só se for da Ponte, pode ser? Tamo fechado assim, ô Fernando Santos? Tamo fechado assim? Vamos, combina aí, ó. Sua mão aqui e a minha aqui, ó. Amarelo. Pra quem, Israel? Diogo Matheus, camisa número 2, fez falta pra cima do Caio Ganga, amarelado, o lateral da equipe do Capivariano. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 33 passados deste segundo tempo, 12 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1 Paulistão 2026. Macaquinha, Macaca, a Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, vai perdendo. Capivariano 1, Ponte Preta 0. Placar ao vivo, rivalo.bet.br. Mais cedo, Primavera 3, Novo Horizontino 4. Portuguesa 2, Velo Clube 0. Jogos encerrados dessa terceira rodada da Série A1 do Paulistão. Daqui a pouco, 8h30 da noite, tem Palmeiras e Mirassol. Mudou. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Mudou? Vai lá, Israel. Bruno Lopes, 77, deixa o gramado para a entrada do Damião, 99. Damião, atacante, 99, na vaga do Bruno Lopes, 77. Fez um bom jogo, né? Mas cansou, né? Correu, atacou, defendeu, mas não deu pra ficar até o final, né, Franqui? Partidaça do Bruno Lopes.
Vem o Damião, que é centroavante, entrou na vaga dele. Faz a finta, chega a zaga da equipe do Capivariano para tirar. Tem um ouvinte dizendo aqui, é o Capivariano contra o Sub-20 da Ponte? É, mais ou menos isso, viu? Meu amigo, obrigado aí pela sua audiência. Toque de 35 minutos passados deste segundo tempo. Tá 1 pro Capivariano, 0 pra Ponte. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Valeu, todo mundo, obrigado pela audiência. A Ponte vai virar, empatar e virar. Anotem aí. Alex Souza que tá dizendo. Os Alex, hoje, eles estão com o bolso cheio, o Alex Júnior e o Alex Souza tá lá, né, com a autoestima lá em cima. Muito obrigado, viu, Alex, pela grande audiência. Bola aqui para a equipe da Macaca. Pacheco toca a bola para o Elvis. E mais um jogo que o Elvis vai jogar inteiro, né? Contra o Corinthians ele jogou todo jogo. Contra o Velo todo jogo. E agora a Ponte não pode mexer mais. Todo jogo também do camisa 10, o Elvis da Macaca. Bola para Simon. Dá pra empatar ainda? Acho que dá, né, Macaquinha? Bola pro Simon, lá na ponta direita, ele vira o jogo, toca a bola pro Júlio. O Júlio faz a finta, traz a bola pra perna esquerda, trouxe agora a bola pra perna direita, pra perna esquerda de novo. Vem cruzamento, levantamento, na boca do gol, sobe. Otávio tira de cabeça, a bola voltou pro Gustavo Teles, bateu pro gol. Pra fora! Passe, vai embora, o Tênis bateu. Ela foi embora na linha de fundo, quase que a Ponte chega lá, Morena. A Macaca, Gustavo Teles, recebeu ali do cruzamento, na tentativa do cruzamento do Júlio, lateral direito, dominou com a perna esquerda, bateu com a direita, firme e forte, buscava o canto direito do goleirão Guilherme Nogueira, mas ela passou em linha de fundo, sorte da equipe de Capivari, poderia ter sido o empate da Macaca. Tiro de meta vai vencendo o Capivariano 1-0. Quase 300 simultâneo aqui no nosso YouTube. Obrigado você pela grande audiência. Além da plataforma, no canal de áudio, Rádio Futebol Interior. Estamos na Alexa também. É só chamar Alexa, tocar Rádio Futebol Interior no site futebolinterior.com.br/rádio. Otávio, vem essa bola para a equipe do Capivariano. Toca a bola para Diogo Matheus. Tá amarelado no jogo. Ele vira, trabalha a bola aqui pela ponta. Na ponta direita. Trabalha a bola aqui pro Guilherme Matheus. Guilherme Matheus vem, perdeu, Luquinha, ganhou essa bola aqui para a equipe da Ponte Preta, traz bola aqui para o campo de ataque, bola lá pro Damião, chega a zaga para tirar, tira, joga essa bola para fora ali, o jogador camisa, quem tirou detalhe, foi o Otávio, né, jogou a bola para lateral, oi. O Marcelo Fernandes pedindo pro time sair de trás, pedindo a todo momento para sair de trás quando a Ponte recupera essa bola, pede pro time ali, aos berros ali, o treinador da Macaca, pedindo pro time sair e quem sabe aí buscar o empate. Mas nitidamente, né, os meninos, fisicamente, eles não conseguem se impor contra os jogadores da equipe do Capivariano, né? Estão tentando. Cara, a Ponte tá tentando, os meninos têm garra, têm raça, os que ficaram também, tá tentando. Não dá pra reclamar. Bola pra Ponte. Olha o Pachecão. Virou, toca a bola lá pro Júlio. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Damião. Vai chegar na zaga pra tirar. Bruno Silva. Dá um toque na bola. Toca pra Baianinho. Pra Lohan. Lá na ponta esquerda. Toca a bola pra Baianinho. Popó pede bola aqui. Vem o Baianinho. Foi puxado. Vai marcar a falta. O árbitro da partida. O Gustavo Teles. Se tomar cartão, ele tá pendurado, hein? Pode ficar fora do outro jogo. Valeu, obrigado aí todo mundo pela audiência. Ponte Preta, tá, diz aqui o Vector. Valeu, meu querido, obrigado aí pela sintonia, tá? Lamentável ver a Ponte Preta desse modo, diz o Wagner Cruz. Obrigado pela audiência. Vem a equipe do Capivariano. Bola aqui pela ponta. É pro camisa número 18 que tá por ali. O Guilherme. Ele vem na marcação. A zaga da Ponte. Chega pra tirar com o Luquinha. Dá um bico nessa bola e tira. Dá um bico nessa bola e tira. Tava por lá o Guilherme, que é Matheus. Matheus Guilherme tava na jogada. É lateral. Lateral pra equipe do Capivariano fazer a cobrança. Vem o Diogo Matheus. Disputou a Série B do Brasileiro com o Operário. Bola aqui pela direita, trabalha a bola pro Otávio, fez a finta, ganhou pro Popó, pro Otávio, a sorte é que ele não dominou, ela saiu. Foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Diogo Silva, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total, 19 99977 9029.
Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, você participa, manda mensagem pra gente. Vem Ponte, olha o Ganga, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Ele tá sempre dando aquela chapada, né, Israel Moreira? Procurando o canto alto esquerdo do goleiro. Buscando o ângulo esquerdo do goleirão Guilherme Nogueira, mas ali, mais uma vez, o Elvis estava ao lado dele, né? Pediu essa bola pra tentar fazer a jogada, não gostou, não, o camisa 10, capitão da Macaca, mas o Caio arriscou, o tiro de meta, ela foi em linha de fundo, o tiro de meta já foi batido, a posse de bola é dado da equipe do Capivariano, 1-0 vence. Que vem, joga aqui pro campo de ataque, bola pro Matheus Guilherme, aí vem o Matheus Guilherme, o Gustavo Almeida vem na bola, foi até perder, joga essa bola pra fora, né, velho? Aí ele teve que puxar o jogador da equipe do Capivariano, mas o Bandeirinha não viu. Na frente dele, o cara tá lá só pra isso também, hein? Não viu, hein? Ele puxou. Sorte da Ponte. Puxou com o braço ali o jogador da equipe do Capivariano, Bandeirinha não viu. Tem gente ruim de serviço em tudo quanto é segmento, velho. Não é fácil, não. Diogo Matheus, para fazer a cobrança do arremesso manual. E tá caído ali o jogador da equipe do Capivariano. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. O Marco César tá ligado com a gente também. Valeu, Marcão. Obrigado pela audiência. Quem tá caído ali, o Israel? Matheus Guilherme, naquela jogada com o Almeida, né? O Gustavo Almeida, na disputa que você mencionou que ele puxou o jogador, ele acabou ficando caído ali, mas já está de pé, posse de bola da equipe do Capivariano. Bola para a equipe do Capivariano, Diogo Matheus, bate na bola, vira, trabalha a bola aqui na ponta para a equipe do Capivariano, vem trabalhando bola o time de Capivari com o 22 que é o Vinícius Popó, virou na direita, a bola para o Matheus Guilherme, o Popó tá na grande área, o Matheus fez a finta, passou como quis, fez a finta, trouxe a bola para a perna direita, chega o Gustavo Teres, também tá fazendo um partidaço hoje, hein, rouba essa bola, ganha a bola para a equipe da Ponte, vem o Damião, dominou no peito, virou, troca a bola aqui pro Elvis, lá na ponta direita, o Júlio pede. O Elvis demorou pra tocar a bola pro Júlio, né? Virou, trabalhou bola na ponta, é pro Pacheco, vem o Pacheco, o Júlio pede na ponta direita, o Damião tá na grande área, o Júlio foi tentar fazer a finta. Tinha que ter tocado de primeira, né? Tinha que ter tocado de primeira, o auxiliar número 2 tá marcando escanteio, mas o árbitro tá dizendo pra ele, nananina não. Nananina não. É tiro de meta pro Leão da Sorocabana fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Administração Presidente Inácio Dias da Fonseca. Marco César Antunes diz que está em Itacaré, na Bahia. Que beleza, hein? Tá Ilha bem, maravilhosa. Tá bem ele. Você conhece lá? Conheço. Como é bom. Cara, por isso que eu falo, cara. A vantagem de você viver é que você pode ver o rico viver, entendeu? Essa é a vantagem. O rico é boa, hein? Isso é muito bom, cara. Mas é um lugar maravilhoso. Isso é muito bom, velho. É isso aí. Que coisa boa. E nesse momento, né, pelo placar ao vivo Futebol Interior, vejo aqui a tabela de classificação. É claro que o Guarani não entrou em campo ainda, mas os últimos colocados do campeonato. Ponte, última. Guarani, penúltimo. Que fase do futebol campineiro, hein? Que situação. Boca Louca, que tem uma música, né, que fala, que tem esse título, né? Que situação. Bola para a equipe da Ponte. Lá na ponta, é falta. Ele está demais. Falta pro Gustavo Teres. Você gosta do Boca Louca, ô Israel? Logo que cheguei, parei e vi você. Que situação. Cara, eu adoro. Sou ouvinte da Rádio Cidade, né? Segunda-feira tô de volta. volta. Ouvinte da Rádio Cidade. Segunda-feira tô de volta, 14h, em 925 a cidade, ouve a cidade. Elvis, vem pra bola pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe da Ponte. Vai, Ponte. Cara, eu fecho no empatezinho aí contra o Capivariano. Eu fecho no empate, viu? Bola pra Ponte, vem o Gustavo, vai queimar dali pro gol. Pra fora. Gustavo Almeida bateu, ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Capivariano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segue participando com a gente, mandando mensagem lá no YouTube. Muito bom ter a sua participação. Lembrando que você pode mandar superchat obrigatoriamente. A firma
manda eu ler, tá? Você que, por exemplo, tem um comércio aí, quer que a gente fique falando aqui do seu nick com o comércio, manda superchat lá que eu falo, pô. Bola pra equipe do Capivariano, Vinícius Popó, chega Simon, tira. Joga a bola para a linha de fundo, escanteio. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha marcação. É o segundo escanteio para o Capivariano no segundo tempo. O quarto para o Capivariano no jogo, sexto no total, Israel. Lado direito de ataque, na tentativa do passe do Matheus Guilherme pro Popó fazer o cruzamento, o Simon fez o corte, escanteio, mais um, perna esquerda, Matheus Guilherme, 5 minutos de acréscimos, Carlos. Matheus Guilherme, vem ele para fazer a cobrança, vamos até 50, reloginho 45, Matheus Guilherme, perna esquerda, segundo pau, levantou, tocou na boca do gol, Pacheco chega para tirar, a bola volta para Baianinho, perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado pelo Rodrigo Souza, aí vem o Pachecão, ganha essa bola, mas aí o Baianinho toma cartão amarelo porque foi forte pra cima do Rodrigo Souza, hein, Israel? Exato, fez a falta, deixou ali a sola, né? Deixou o pé pra cima do Rodrigo Souza na disputa, na dividida, amarelo pro atacante da equipe do Capivariano, amarelado 17, Daniel Baianinho. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando aí, vai mandando, cara... ainda bem que eu posso ler, mas cada absurdo que a gente lê nas redes sociais, né, que pelo amor de Deus. Bola pra ponte, aqui no campo de ataque, eu tô tomando uma aula de como lidar com a rede social, porque realmente é um ambiente muito ruim. Estão pegando no nosso pé aí? Não é no nosso pé não, pelo contrário, não tem problema, pode pegar no pé à vontade. Claro, pode pegar no pé à vontade, mas é um ambiente muito, muito ruim mesmo e muito hostil, mas cada bobagem, velho, que as pessoas falam que, pelo amor de Deus, não merece nem destaque. Bola pro Júlio aqui na ponta direita, é falta, né? O Júlio entrou com muita vontade, né? Aí cometeu falta, o jogo para, falta para a equipe do Capivariano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem coisa na vida da gente que é melhor ignorar, viu? Vai dar menos trabalho. E vem aí a segunda Taça do Povo de Futebol Feminino. Inscrições abertos. Pelo telefone 998-34-1714. Inscrições abertas pelo telefone 19-998-34-1714. Até quinta-feira no meio-campo FI eram 12 equipes já inscritas para esse campeonato, tá bom? Vamos colocar a mulherada e ver a mulherada bater uma bolinha aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Você vai falar com o Cidinho, tá? Mais uma iniciativa do Sinditáxi do presidente Inácio Dias da Fonseca. Quero lembrar que segunda-feira tem Hora da Macaca, tá? 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vai Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Elvis, falta no círculo que divide o gramado, um pouquinho antes aqui da metade do campo, bola pra Ponte, Rodrigo Souza tá na grande área, o toque de cabeça pra trás, o Luquinha poderia ter tocado essa bola, né, mas ele resolveu meter o toque de cabeça, ela foi embora pro goleirão, o Guilherme, que sai do gol pra ficar com ela e não tem pressa, né, põe a bola no chão, deixa o jogador da Ponte chegar para estourar essa bola. A bola vai aqui para o campo de ataque, na marcação. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. É o Gustavo Almeida, bate na bola, bate no jogador da equipe do Capivariano e sai. Lateral para a Ponte. Luquinha bate, tem pressa, toca a bola aqui para o Rodrigo Souza. O primeiro tempo do Rodrigo Souza foi horroroso. Horroroso o primeiro tempo do Rodrigo Souza. O segundo tempo melhorou, né? Amarelo. O segundo tempo melhorou para quem? Vinícius Popó, 22, falta para cima do Rodrigo Souza. E é uma pena, né? Porque dava, né, com um pouquinho mais de jogadores à disposição para a Ponte conquistar a vitória aí contra o time do Capivariano. Dava para a Ponte ganhar o jogo. Pode estar jogando com sub-20, hein? Sub-20, hein? Vamos lá, hein? É o profissional do Capivariano contra o sub-20 da Ponte Preta. E dava, hein? O torcedor viu aí que dava para conseguir algo melhor, uma pena. Simon pra bola, levantou, tocou na grande área, fez a finta, é o Damião que tá dominando essa bola, ele consegue fazer a parede, mas aí perde na sequência. Vamos ver o Vinícius Popó que ele faz. Ele acha o passe lá na ponta esquerda pro Baianinho, o Baianinho ganhou, ele sozinho, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, é gol. Gol do Capivariano.
No contragolpe, na marca de 49 do segundo tempo, Daniel Baianinho faz o segundo gol do jogo e decreta a vitória da equipe de Capivari no jogo. Daniel Baianinho, nome do gol. Capivariano 2, Ponte Preta 0, Diogo Silva. Essa você só pega lá no fundo da rede, me dá o detalhe, me conta o detalhe do gol. Printa a tela aí o segundo gol do Capivariano, Israel Morena. O detalhe é que a Macaca perdeu essa posse de bola no ataque, tinha o domínio da bola com os seus atacantes, acabou desperdiçando no contra-ataque. Muito bem, o Simon fez a jogada que estava no ataque, acabou não tendo cobertura, o time já cansado nas costas do Daniel Baianinho, saiu sozinho, dominou antes da linha do meio campo, chegou dentro da grande área com a posse da bola dominada na saída do Diogo Silva, perna direita, canto esquerdo do goleirão da Macaca, faz o segundo dele na competição e o segundo no jogo do Capivariano. Capivariano 2, Ponte Preta 0 e praticamente definido a partida em Capivari. É isso, né, Francisco? 2-0 pro Capivariano, né? Dava para conquistar coisa melhor? Dava, mas é o sub-20, né? Sendo sub-20 fica muito difícil, Carlos. Em que pese a Ponte ter feito no segundo tempo muito legal da gente assistir, né? E acabou aí, Carlão. Infelizmente, mais um resultado previsível. Fim de jogo, apita o árbitro. Mais uma derrota da Macaca na competição. A Ponte vai fazendo o que estava escrito, né? Pelo pessoal que comanda aí a Ponte Preta, esse trabalho ridículo do Campeonato Paulista. 2 para o Capivariano, 0 para a Ponte, fim de jogo. Saída dos jogadores, detalhe no gramado do Municipal em Capivari. Vocês, Israel Moreira. Jogadores abatidos, caídos, né? Mais uma derrota da Macaca, terceira na competição, terceira derrota seguida. Claro, os jogadores são os menos culpados, estão caídos, né? Isolados, chateados. Marcelo Fernandes mais uma vez cumprimenta todo o quarteto, o quarteto de arbitragem presente no gramado, cumprimenta ali os colegas da imprensa também, da fotografia, da mídia, da equipe do Capivariano. Os jogadores do Capivariano se abraçam, comemoram a segunda vitória consecutiva, chega a 6 pontos a equipe de Capivari, né? Já praticamente aí mais uma vitória, quem sabe já livra a equipe do rebaixamento na temporada, né? Se mantém na primeira divisão praticamente aí com mais uma vitória, talvez, chegando aos 9 pontos. Os jogadores da Ponte conversando ali com os atletas também do Capivariano, conversando, cumprimentando. Derrota, Macaca derrotada, 2-0 para a equipe do Capivariano. O Daniel Baianinho ali sendo muito elogiado pelos companheiros ali, né, abraçado pelos companheiros. A Ponte que tem na próxima rodada o São Bernardo em casa, dia 21 às 21h30, depois o Noroeste no dia 24, também no Moisés Zucarelli. O Rodolfo, autor do primeiro gol, viu, Carlos, vai falar aqui com os colegas. Se você achar que é possível ouvi-lo, pelo menos um pedacinho do autor do primeiro gol da equipe do Capivariano, o Rodolfo. Agradecer a Deus primeiro, né, por nos proporcionar um momento como esse. Eu acho que é uma vitória gigantesca. Eu acho que é um confronto direto, né, nós e Ponte Preta. A gente precisava dessa vitória como eles precisavam também. Então, um passo importante aí para a permanência. A gente tem que manter os pezinhos no chão ainda, correr bastante. Então, é isso. Parabéns para o grupo todo pela entrega, pela dedicação. Trabalhar. Ver o que o professor Hélio tem para corrigir, que tem muita coisa para corrigir, independente se a gente ganhou ou não. Mas muito feliz. Agradecer a minha equipe também, que se não fosse eles eu não tinha conseguido. E falar pra minha esposa estava me cobrando que eu não ganhei. Falei pra ela, eu vou ganhar em nome de Jesus. Tá aí, esse craque do jogo foi pra ela, pros meus filhos, pros meus companheiros também, dizer que eu amo muito minha família. E vamos por mais. Tá aí, Rodolfo falando sobre a vitória, a importância da vitória. Falando não fez mais que obrigação também, vamos ser sinceros, né? Torcedor do Capivariano, seu time não fez mais que obrigação. Vocês jogaram contra um time de sub-20. O cara fica agradecendo a Deus, agradece a diretoria da Ponte aí, que mas colocou venceu, o sub-20. Né, Carlos? Eles não são culpados. Venceu. Não, eu não tô falando que eles são culpados. Não, mas venceu. Tô falando que o cara fica agradecendo a Deus, tem que agradecer a diretoria da Ponte Preta por colocar os meninos pra jogar contra vocês. Foi um futebol ridículo. Se não fosse a Ponte Preta, vou falar uma coisa pra você, viu? A Ponte enfrentou, mesmo com o sub-20, esse time aí. Então vocês não fizeram mais que obrigação, tá? Você não ganha do sub-20 da Ponte pra parar. Pode seguir. Francisco, 2 pro Capivariano, 0 pra Ponte.
Resultado justo, né, Carlos? E não tem muito o que falar, né? Tem que agradecer a diretoria da Ponte, cara. Não tem muito o que a gente Agradece falar. aí, ó. O Capivariano fez o seu investimento, tá dentro do campeonato, tá na dele, jogou em casa, fez a lição de casa com a ajuda da diretoria da Ponte Preta, Sim. que tá ajudando todo mundo. Todo mundo. Eu queria aqui deixar meu agradecimento ao doutor Torrano e ao Marco Antônio Berlim. Se o projeto de vocês é destruir a Ponte Preta, olha, a cartilha tá perfeita, hein? E eu queria lembrar que esse é o terceiro jogo, restam mais 5 jogos e tem certeza que vai conseguir fazer aí pelo menos 8 pontos? Desse jeito aí a gente falou no começo da transmissão, né? A gente levanta o tom um pouco, porque, pô, ninguém tem sangue de barata, né? Mas desse jeito aí, cara, é torcer pra perder de pouco. Não tem o que fazer. E corremos um sério risco de daqui a pouco o Marcelo não segurar a onda, porque não é fácil. Mais jogadores desses que estão jogando aí não jogar. É uma judiação que está sendo feita. O Rodrigo Souza, a gente percebe, não tem condições de jogar. Inteiro, né? Jogou numa garra, numa luta. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, tenham dó. A Ponte tem um departamento de amador aí que subiu os meninos agora. São todos garotos de potencial. Mas, gente, não tem nenhum Rivelino, nenhum Edson Arantes do Nascimento ali. Não vai dar, não. Será que não vai ter ninguém da Ponte pra falar, Israel? Por enquanto, não. Tô vendo ali o Paulo Santana ao lado da saída dos jogadores ali, para ver se alguém da Ponte vai falar no final da partida. A princípio, até agora, nada, viu, Carlos? Mas parece que tem que ter, né? né? Tem algum jogador precisa... Vamos aguardar aí se alguém da Ponte fala. Por enquanto, nada. No gramado ali, nós não percebemos ninguém mais, né? Na saída do primeiro tempo também não estávamos vendo nenhum atleta. Apareceu o Diogão Silva lá para falar. Por enquanto, não tem ninguém no gramado, mas já falou a equipe vencedora, o Rodolfo falou, e na Ponte, pelo jeito, acredito que não tenha nada não, viu, Carlos? O Rodolfo falou, porque se eu não estiver enganado, ele foi eleito o craque do jogo. Sim, ganhou até o troféu ali, né, da emissora, que todos os jogos faz a eleição, e estava concorrendo com ele, por incrível que pareça, o Simon. Na análise da TV, de quem estava assistindo, achou que o Simon fez uma boa partida, né? Se tivesse que escolher alguém da Ponte, seria o Diogo Silva, com certeza. Sim, né? Sim, mas o Simon jogou bem também, né? Eu gostei do jogo do Simon, do Gustavo Bruno, Teles. Cara, eles fizeram o que deu pra fazer, velho. O menino tava conversando em off com o Israel, o Gustavo Almeida, né? Precisa trabalhar um pouquinho ele, mas vai dar bom zagueiro, hein? A preocupação agora é o que você mencionou, Frank, é queimar os garotos numa etapa né, que poderia ter um pouco mais de calma, um pouco mais, né, de cuidado para soltar os meninos, e na necessidade de ter que colocar todo mundo em campo e queimá-los, né? Porque prejudica demais a evolução, o crescimento desses jogadores que têm potencial, possuem potencial para jogar no time principal, seriam colocados por etapa, mas a necessidade, aí eu concordo com o Carlos ao falar da questão da diretoria da Ponte. Então o meu agradecimento a eles vai por queimar essa etapa com os meninos que poderiam dar dinheiro para a Ponte. Tanto é que tem jogador aí que não está nem recebendo também, né, que tem contrato a vencer e não teve contrato renovado até agora, com salários atrasados, mas os meninos estão lá em campo, né, vestindo a camisa, correndo. O Corsato falou durante a partida, né? Garra não falta para essa equipe. Raça para esses meninos também não. Estiveram em campo, brigaram, lutaram, mas infelizmente na hora da decisão pesa muito a inexperiência, pesa muito a questão física. Nós falávamos também dentro da jornada da partida sobre quando aí chega na jogada final, tem que matar o jogo, tem que fazer, tem que ter calma. Eles ainda não podem ser crucificados ou serem cobrados dessa forma, porque estão pulando etapas, né? Aí acaba que aí o Capivariano tem esses jogadores já experientes, não é um bom time tecnicamente, mas está aí com 2 vitórias, 6 pontos na competição. E vida que segue. Agora a gente aqui vai ter que arrumar o nosso quintal mais uma vez. Teremos mais alguns dias aí e provavelmente não teremos dinheiro de novo, Carlos. Estaremos aqui na quarta-feira sem pagar o transfer ban, com os meninos de novo, jogando contra o São Bernardo em casa, possivelmente. E a Ponte começa o jogo, se eu não errei nas contas aqui, com 6 da base e termina com 6 da base. Ela começa o jogo com 6 da base e termina
com 6 da base. Carlão, só pra fechar aqui e passar o público e renda no estádio. Temos público? Temos público e renda em Capivari. Eu vou falar pra você, viu, Carlão? Percebi ali que acho que a Ponte tinha mais torcedores presentes do que a equipe do Capivariano. Mas público pagante, ou público total, na verdade, 2.905. Uma renda de R$ 87.300. 2.905. O público presente no estádio. O estádio que Municipal, é o Carlos. Estádio Municipal Capivari. Carlos Colnag. 2.905 para uma renda de R$ 87.300. É isso. A Ponte perdeu para a equipe do Capivariano pelo placar de 2-0. Segue enterrada na última colocação da competição. Agora são 6 gols que a Ponte Preta toma no campeonato. Bom, a gente vai para o intervalo, vamos voltar já já. Tem os nossos quadros. Vamos ver se o Marcelo Fernandes, ele tem que falar, né? Porque no Paulistão é obrigatório que o técnico fale, né? Dos dois times, né? Técnico do time mandante e do time visitante. O time visitante, o técnico fala primeiro, então o Marcelo Fernandes deve falar primeiro. O Israel Moreira tá ligado aí e daqui a pouco a gente traz a entrevista do treinador da Ponte Preta. Será que essa foi a última partida do Elvis com a camisa da Ponte? Vamos descobrir aí na sequência da competição. Tá certo? 8 da noite, mais 35 minutos. Jornada esportiva para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Union, proteção veicular. Faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios. Cobertura 24 horas por dia. Sim de táxi e Alto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante Pizza do Dadá, sábado pede pizza, hein? Placar ao vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. 2514-1171. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, na volta tem o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Técnico Marcelo Fernandes vai falar. Tem as informações com o Israel Moreira, tem o comentário do Frank Francisco, tem comentário final com toda a nossa equipe, tem as notas do jogo. Não vou me eleger o melhor em campo da Ponte Preta, porque a Ponte perdeu. Quando o time da Macaca perde, não elegemos o melhor em campo da Macaca. Ok? Depois do intervalo voltamos 3 minutos. Atenção, rede. Olha que chique. Atenção, rede, hein? Que isso? Repita. Atenção, rede. 3 minutos, cravadinho, pode contar aí. Depois que eu parar de falar, que nem um tagarela aqui. Rádio Futebol na Canela, Rádio X Alphaville, Rádio Flor de Lótus Web. Voltamos em 3 minutos. Futebol Interior! Aqui nós torcemos por você! Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Administração Presidente Inácio Dias da Fonseca. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance, em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 8 da noite, mais 40 minutos, está no ar o fim de jogo para Rivalo. Nada ganha da emoção, hein? Nada ganha da emoção, mas ó, jogue com responsabilidade, tá? E apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. União, proteção veicular. Faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios. Coberturas 24 horas, tá? União, 999779029. Sinditáxi e Alto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis. Troca de óleo na Barão de Itapura. Deixa eu mandar um alô aqui, mandar um abraço lá pro presidente do Sinditáxi, o grande Inácio Dias da Fonseca. Restaurante do Dadá, pizza é com o Dadá. Sábado pede uma pizza. Consulte condições e horário para entrega. Placar ao vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Tô ao lado aqui do Frank Francisco, ao lado do Israel Moreira. O primeiro quadro será as notas do jogo, né, que a gente vai trazer aqui com o Frank. Eu vou dar o nome do jogador e o Frank vai dar nota. Lembrando, viu, gente, que as notas são para os jogadores na partida, tá? E a gente sabe toda a situação que os caras vivem, né? Mas a nota é pro desempenho no jogo de hoje, apesar de ser um sub-20, entre aspas, da Ponte Preta jogando aí, né, com alguns reforços. Isso aqui lembra a Copa Paulista. A Copa Paulista ela tem limite de 5 jogadores acima de 24 anos. Tá parecendo aí um time de Copa Paulista, o resto só moleque, né? Mas é isso. Então, só para deixar claro aqui, porque talvez a gente deu uma nota baixa aqui para algum jogador, né? Você fala, pô, mas deu essa nota pros caras, os caras estão lá fazendo de tudo, 6, 7 meses sem receber, jogador até com 8 meses sem receber, e vocês dando esse tipo de nota baixa, mas o desempenho é no jogo, tá? Desempenho pros caras na partida. Certo? Frank Francisco, antes das notas do jogo, dá uma pincelada geral aí no que foi 2-2. Olha que bacana que seria, né? Mas 2 para o Capivariano, 0 para a Ponte Preta. A Ponte tomou o segundo gol já no apagar das luzes. Carlos, infelizmente, né? Para nós, felizmente, para o Capivariano, ele fez a parte dele. Estava vencendo o jogo por 1-0, como o Israel bem citou aí no comentário anterior. No apagar das luzes, aquela questão da falta da maturidade, o momento que o time estava até em cima do Capivariano para tentar fazer o seu gol de empate. A Ponte acaba levando o segundo gol e ali sacramenta a derrota. Não há o que contestar, há um alerta a ser feito, se é que há necessidade, tá? Porque parece que para os dirigentes atuais da Ponte Preta tá tudo bem.
Parece que está tudo normal, né? Então, já foram 3 partidas, faltam só 5. O próximo jogo da Ponte Preta é só o São Bernardo. Certo que é no Moisés Lucarelli. Mas dupla de 2 aí, queria lembrar vocês, hein? O São Bernardo tá com bela de uma equipe, hein? Carlão, só por curiosidade aí, você tem o resultado do São Bernardo hoje? São Bernardo, vamos ver aqui. O São Bernardo joga amanhã, Frank. 3 da tarde contra o Noroeste, próximo adversário da Ponte. Só que o jogo vai ser em São Bernardo do Campo. Galera, eu não queria falar isso não, mas é temerário, tá? E não tem que contestar, Carlos. Vitória incontestável deles. Os meninos fizeram tudo que podiam, eu aplaudo todos eles. Como você me deu a deixa aí, Carlos. Pessoal, eu não vou dar nota menor do que 5 para ninguém, tá? Até para quem não teve bem em campo, não tem nota menor que 5. Bom, vamos lá. Ô, Israel Moreira. Diga lá, Carlos Corsato. O que você tem a dizer deste jogo, meu querido? Corsato, o resultado justo, né? A equipe do Capivariano venceu por 2-0. A Ponte, até que no segundo tempo, lutou mais. Não criou grandes chances assim, mas ela conseguiu ter um pouquinho mais dessa posse da bola. Brigou, lutou, teve uma outra chance, arriscou chutes de fora da área. O primeiro tempo foi muito abaixo, muitos erros, principalmente do sistema defensivo. No segundo tempo, ela, no último lance, na bola que todo mundo estava arriscando o empate, e acabou aí levando o contra-ataque e sofrendo o segundo gol. Resultado justíssimo, não tem muito o que falar. O que teria que falar, o que tem que se cobrar mais uma vez é a diretoria da Ponte Preta, que precisa tomar vergonha e conseguir pagar o transfer ban. Enquanto isso não acontecer, vai ser isso. Aí não vai dar mais tempo, viu, Carlos? Não vai dar mais tempo, viu? Já são 3 jogos, 3 derrotas. Pra mim, infelizmente, eu acho que um resultado negativo aí contra o São Bernardo, eu já posso falar pra você que aquela vaga que você mencionou, a Ponte não tem forças pra buscar aí reverter dentro da competição. Será que... Poxa, vamos lá, né? Vamos... A gente... Obviamente que a gente tá postando aqui o pior cenário. Mas, poxa, será que até quarta-feira essa porcaria desse transfer ban não cai, velho? Eu não consigo ver luz, né? Não consigo acreditar no que eles Porque falam, de verdade. Com esse time, assim, não é sendo pessimista. Com esse time, o torcedor da Ponte sabe que já foi, né? Já foi. O torcedor da Ponte sabe que já foi. Mas, cara, não é possível, velho. Não é possível. Eu não consigo acreditar mais, né? Tantas promessas, mais promessas. Não tem como pagar, não tem dinheiro, vai dar um jeito, não vai, espera a resposta da CNRD, sai a resposta, agora não tem dinheiro e tenta jogar receita futura, não tem receita futura. Já a CBF deixou claro que não tem como ainda liberar nada, ou paga ou não paga, tem que pagar o CNRD, tem que pagar a FIFA. O vice-presidente, ex-presidente, vice-presidente agora diretor de futebol, ele usou uma palavra nas entrevistas que agora deu diarreia. E aí ele foi questionado, o que significa isso? Que agora vai pagar? Que tem que se virar, tem que correr pra se virar e resolver esse problema. Porra, por que não se virou antes, carambola? Por que não se virou antes? É interessante assim, né, Zé? Desculpa te cortar. Tá esperando o quê, né, velho? Revolta tanto a gente que eu penso assim, olha, no final do ano, foram passear, não fizeram nada, achavam que as coisas iam acontecer, cair do céu, gente, impossível. Se você faz tudo sempre igual, o resultado vai ser o mesmo, meu Deus do céu. O pessoal estava achando que ia ser uma varinha de condão e as coisas acontecerem. Não dá, gente. É impossível. Impossível. Eu fico estapafurdiamente abestalhado com o que eu vejo em relação à dupla de presidente e vice-presidente da Ponte Preta. Não, se a gente contar, eu não vou nem só colocar a culpa. A gente tem que colocar aqui em toda a diretoria executiva. E eles, né, são, obviamente, né, os responsáveis nesse momento, porque é o pessoal que comanda a Associação Atlética Ponte Preta. Mas, cara, se você conta isso pros outros, vão achar que você tá contando uma piada, uma lorota, sabe? Ninguém vai acreditar, Carlos. Não, cara, parece que... E assim... por mais boa vontade que nós tenhamos, não tem o que fazer, cara. Tem, por isso
Eu não acredito que será pago. Ah, cara, infelizmente... Como eu sou um cara que eu não otimista, confio, né, nas pessoas que estão lá, então pra mim não será pago. Eu falei isso, não sei se falei aqui ou se falei só na hora da macaca. Na hora da macaca eu tenho certeza que eu falei, mas não sei se falei aqui. Se não falei, vou falar de novo, vou falar. E se falei, vou falar novamente. Tem coisa que é pior do que a mentira. É você não ter credibilidade. E é por não ter credibilidade que a gente tem esse sentimento que o Israel colocou aqui. Você acredita? É possível? Eu não acredito também, não. O Marco Eberlin fala que o Transferban está na ordem de 1.600.000. Eu participei hoje com o Elias Aredes no programa Beck Esporte Clube Debate de sábado, e o Elias garante que o Transferban é de, se eu não vou errar os valores aqui, 1.900.000. Então, quer dizer, tem uma diferencinha aí. Mas tem uma grana do GE. Como que veio essa grana do GE, eu não sei. Eu recebi uma informação de que seria parcelado. Agora, é parcelado o valor da ponte ou paga a ponte liberou porque paga para ela e depois... Parcela a porcentagem maior do Itapirense. Da Itapirense. Mas será que, vamos com todo o respeito, a Itapirense é um time que tá na 4ª divisão do futebol paulista, né? Tá precisando de dinheiro, pô. Não é possível que a Itapirense vai falar assim. E normalmente, transação internacional, o parcelamento, ele é de 6 em 6 meses. Não existe parcelamento mensal. Parcelamento de 6 em 6 meses. Então, a próxima parcela será para daqui a 6 meses. Então, será que esse dinheiro vem total? Como vai ser? Ninguém sabe, né? O Israel, com as suas fontes, descobriu aqui o valor e descobriu a parte da Ponte Preta. E aí, hoje, a gente descobriu, né? Hoje, essa semana, descobrimos de que a Ponte havia vendido 25% do passe do GE, porque a Ponte tinha 60%. A Ponte havia vendido 25% do passe do GE por R$500 mil em 2023. Foi para quê? Para pagar a conta, com certeza, né? Vamos lá, Israel. É isso. O Carlão, o Bruno Lopes, atacante pontepretano, na saída do gramado, falou ali, concedeu entrevista aos colegas, e a gente vai ouvir um trechinho aqui do que disse o Bruno Lopes na saída do gramado. A entrevista foi para? A entrevista foi para a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes, Pedro Piscinato, nosso colega Pedro Piscinato, ouviu aí então o Bruno Lopes. Um ano maravilhoso, dentro de campo, campeão. E agora nós, nos 3 primeiros jogos, 3 derrotas. É um sentimento frustrante, cara. É um sentimento assim que a gente só tem que pedir desculpa pra torcida, apesar de tudo que tá acontecendo fora de campo, todos os problemas aí que são públicos. Nós temos que melhorar, cara. É a nossa cara que tá dentro de campo. É a nossa cara que tá aí, ó. Mais uma derrota. Último lugar. É vergonhoso, cara. A gente tem que tentar superar mais uma vez, igual foi no ano passado. Porra, mas também a gente tem que tentar, o pessoal de cima, da diretoria, tentar resolver isso aí o quanto antes, cara. Tá desgastante, eu não vou ficar falando, até o El já deu uma entrevista no último jogo aí. Mas é difícil, cara, a situação não tá fácil, tá bem difícil mesmo, o nosso dia a dia é muito pior do que vocês veem aí, fica sabendo. Então, tentar juntar os cacos aí, cara, e tentar fazer a pontuação necessária pra salvar esse time do rebaixamento, porque não merece, essa torcida não merece. O que eles fizeram ano passado, o que eles fazem todos os anos aí pela Ponte é de se admirar, então a gente não pode deixar esse time cair, cara. A gente tem que melhorar. E da onde juntar esses cacos, da onde tirar força nesse jogos no Campeonato Paulista? 3 derrotas no... Tá aí o Bruno Lopes. Valeu. Parou, Felipe? Tá bom, tranquilo, né? Nós ouvimos um trechinho aí do que falou o Bruno Lopes. É isso, né, Carlão? O dia a dia é muito pior do que a gente imagina, do que vocês imaginam, né? No caso, a gente da imprensa e a torcida. Então, o que será, hein? Por isso que eu falo pra você, aquela história pior que tá não fica, pra Ponte Preta até rima, não se aplica. Pois é. Então... Gostei dessa, hein? Show de bola. E o que a gente falou aqui, o Carlão falou, eu falei, Franco falou, o Bruno repetiu. Precisa resolver. Vai resolver? Não vai dar, né? Desse jeito aí, vai ser isso. Até ele falou, né? Não vou falar tanto, porque o Elvis deu uma entrevista aí, falou, né? E daí depois teve que ouvir, né? Possivelmente.
né, que não deveria expor, que não deveria falar, e falou corretamente. O Bruno falou novamente, tem que falar mesmo, porque é uma vergonha o que a administração da Ponte Preta faz com esse elenco que está aí, porque já não recebiam salário, agora não conseguem inscrever jogadores e eles estão lá. Como que vai cobrar? Eles mesmos estão se cobrando, né? Por incrível que pareça. Não recebem salários, veem aí os meninos sendo jogados aos leões e se cobrando de que não está jogando bem, né? Que tem que dar um jeito de tirar a Ponte. Marcelo Fernandes vai falar. Tá começando lá a entrevista. Se você falasse sobre especificamente o jogo de hoje, Ponte Preta chega à terceira derrota em 3 rodadas no campeonato de tiro curto, de apenas 8 jogos na primeira fase. E se vocês, aí dentro, eu sei que talvez não seja cedo para falar disso, mas se vocês já pensam na briga contra o rebaixamento para a Série A2. Primeiramente, boa noite a todos. A responsabilidade do jogo é totalmente minha. Eu quero deixar bem claro isso, tá? Não vou fugir das minhas responsabilidades, como nunca fugi. E essa é mais uma delas. Eu lá dentro do meu vestiário agora, eu pedi desculpas para os meus jogadores, não só os mais experientes, como também a molecada. Porque dos experientes que estão jogando, se fosse mesmo uma coisa feita, não que não seja feito séria, nós estamos tentando equacionar os problemas da melhor maneira possível, entendeu? E esses jogadores, muitos não poderiam ter jogado. Nós começamos o time num esquema de 3 zagueiros com o Pacheco, porque o Pacheco saiu nas condições que saiu do último jogo. Nós procuramos deixar ele mais plantado na linha de 3, mas foi o pior primeiro tempo desde quando eu cheguei na Ponte Preta. Foi muito mal o time. No segundo tempo voltamos para a tradicional, 4-4-3 ou 4-3-3 nosso, né? E na hora de ter as mudanças, a gente não consegue deixar o time ainda em cima como tem que ficar. E tivemos problema com o Bruno, tivemos problemas com o Simon. O Rodrigo é um cara que eu quero deixar bem claro aqui, porque o lance foi com ele, só que por isso que eu estou falando que a responsabilidade é todinha minha. Porque é um cara que mais trabalha, é o cara que mais procura ajudar a Ponte Preta, não que os outros não queiram, mas é um cara que já tem 38 anos, um cara que era para estar com a gente aqui hoje, jogando um jogo, com 2 dias de descanso, não tem condição de jogar o outro. Então é nessa situação, o Simon mesmo acabou o jogo com o tornozelo completamente inchado, o Pacheco nas condições que estavam. E o mais importante, que eu também pedi desculpa para esses meninos, porque os meninos estão sendo maturados de uma forma negativa, uma forma que não temos o que fazer. Você pode ver que a gente começa com um jogador em determinada função, mudamos no meio do jogo, ele acaba em outra. A gente vai tentando mexer com aquilo que a gente tem. Então eu procurei deixar claro para eles a desculpa minha por isso, mas todos entenderam, lógico, todos querem ajudar. Mas a minha maior desculpa que eu quero pedir é para a torcida da Ponte Preta. Esse sim merece o mínimo de minha parte, a desculpa, porque eu sou o comandante. Então eu quero me desculpar com a torcida da Ponte Preta por não estar sendo suficiente nesse momento, por não estar conseguindo ajudar. E a gente fico muito frustrado com tudo isso, sabe? A gente tem que colocar a cara tanto na alegria e na tristeza, né? A vida é assim. Então eu quero direcionar isso para a torcida da Ponte Preta, que é a torcida que sempre nos apoiou aqui de novo hoje. E eu quero me desculpar por não tá conseguindo, os jogadores também muito frustrados por não estarem conseguindo. Mas é uma sucessão de coisas que estão acontecendo que acaba dentro do campo, né? Já começou pela pré-temporada, tudo isso, e vai refletir dentro do campo, não tem jeito. Não tem jeito, a bola realmente vai punir. Então é isso, a responsabilidade é minha do jogo, tentamos, ainda no sufoco, no final conseguimos voltar para o nosso tradicional, porque assim, jogamos um jogo contra o Velo, onde melhorou no segundo tempo com 3 zagueiros. Aí preferimos deixar a casinha mais fortalecida para começar esse jogo com 3 zagueiros, já não deu certo. Voltamos para o 4-3-3. Cara, e os meninos só tenho que agradecer, a rapaziada mais experiente, os meninos que tentaram de tudo, sabe? Tá todo mundo muito triste. E eu peço minhas desculpas à torcida da Ponte Preta, à instituição Ponte Preta, porque não pode jamais um clube do tamanho da grandeza da Ponte Preta estar passando por isso. O Bruno citou no final do jogo que nesse momento é preciso juntar os cacos ali, se reorganizar, que no passado eles conseguiram, até você, fazer o pacto ali, conquistou o acesso, conquistou a Série C, mas esse ano não tá fluindo as coisas. Eu queria te falar do seu trabalho, porque a gente vê que você não tem de onde tirar recurso. Você faz o que pode, coloca o menino no ataque, depois recua para a lateral, coloca no meio, e ainda mais com os 2 dias de preparação. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho e da sua comissão técnica nesse campeonato de tiro curto. Nosso trabalho é mostrar vídeo, principalmente, nesses 2 dias, né? Mostrar o adversário, ser o mais sucinto possível, o mais simples possível.
não tivemos tempo para treinar. Ontem mesmo preparamos a equipe com o Moisés completamente alagado. Não tivemos tempo nem de mexer a bola, fazer alguma coisa. Fizemos mais a bola parada, que já por 2 jogos nós perdemos por causa da bola parada. Graças a Deus hoje tomamos um gol que não poderíamos tomar, mas já não foi de bola parada. Nós pegamos no pé disso, graças a Deus hoje fomos muito bem nesse quesito. Cara, é assim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, cara. Eu sou um cara, eu sou profissional. O futebol, ele vive de resultado, sabe? E eu mesmo sou bem sincero e claro. Os jogadores que estão lá treinando, que estão sem jogar, muitos queriam ir embora. Eu pedi para que eles ficassem até terça-feira para a gente tentar acabar com esse transfer ban aqui. E vou ser bem sincero para você, Pedro. Não é possível uma instituição do tamanho da Ponte Preta não conseguir arrumar 1.600.000, 1.800.000 e acabar com esse problema. Porque é nítido que está refletindo. A gente sabe que o pessoal está correndo, está tentando, a gente está vendo que está tentando, mas assim, como futebol é resultado, eu também me coloco à disposição da Ponte Preta por tudo que está acontecendo. De repente uma mudança pode ser viável, trazer outro treinador, então me coloco à disposição. E eu também não posso continuar numa situação dessa. Eu pedindo para jogador ficar até terça-feira, todos acreditaram, todos estão lá esperando esse bendito transfer ban. Agora sim, se na quarta-feira a gente não tiver os reforços, realmente para mim também vai ser bem complicado. A gente tem que ser sincero e honesto. Eu estou frustrado demais, eu não quero, sabe, eu fico impotente e eu não quero poder fazer isso pela Ponte Preta. Eu quero mais. A Ponte Preta merece muito mais. E quarta-feira, se não tiver os reforços todos lá para jogar, não que a molecada não queira, a molecada quer muito, mas o fardo é muito pesado. É muito pesado. O campeonato é muito pesado. Sabe, tem 2 jogos em casa agora, então agora é hora mais do que nunca de estar os jogadores, porque para mim vai ficar difícil se não tiver. Até entrando nessa parte que a gente falou de você ter pouco tempo, são 3 jogos, a Ponte Preta não conseguiu fazer nenhum gol, pouquíssimo chute no campeonato inteiro. O Jé deu um chute lá no Hugo Souza na estreia, depois o Pacheco deu mais um chute majestoso, hoje não me lembro de outro chute, e agora você perde o Jé, que era uma das referências do time. Do que dá para pensar, que a Ponte precisa ganhar? O que você pode pensar nesse pouco tempo aí para tentar fazer um gol e quem sabe uma... É uma junção de fatores, né? Como eu volto a dizer. De novo, é uma junção de fatores. E já começou na pré-temporada. Você sabe que o nosso time jogava no 4-3-3, que acabava num 4-4-2, né? Bem típico mesmo, né? Marcando 2 linhas. E essa pré-temporada fez falta para esses caras de fora. Muita falta. Você falar que o Bruno, que não tá correndo, que esses caras correram hoje aí tentando gol até o final do jogo, brincadeira, mesmo com 12 dias parados em casa. Mas isso surte efeito agora. Equipe do Capivariano bem treinada pelo Hélio, uma equipe que toca bem a bola, equipe que aproveitou a chance que teve, entendeu? Porque era para ser o contrário o jogo, a gente virar o tempo, voltar com a equipe bem e esperar. Agora, quanto ao ataque, a gente está realmente marcando muito, estamos tendo pouquíssimas oportunidades de gols, né? Acho que em virtude de tudo isso, acho que o pessoal entra também as derrotas, né? Entra um monte de coisa na cabeça do jogador, a confiança vai embora. Então agora é hora de ter calma, é hora que nem você falou do Bruno, falou de juntar os cacos. Quando você falou para mim do ano passado, sou bem sincero para você, não foi fácil, foi muito difícil. Mas era entre comissão técnica e jogador. Agora saiu da nossa esfera. Não tá mais na minha mão. Você entendeu? Nem na minha, nem da comissão, nem de ninguém. Não está mais na minha mão. Não depende só da gente, não depende da nossa atitude. Nós estamos fazendo de tudo, mas a atitude nossa, ela não é suficiente, porque só tem uma coisa que é suficiente nesse momento. Só tem uma coisa. Então, assim, não adianta falar que fica na Ponte Preta quem quer, quem não quiser vai embora. Nós acabamos de perder uma lista de desempenho para um time da 4ª divisão. Acabamos de perder, vai embora amanhã para o ABC. Entendeu? Um hiper mega profissional, nós perdemos. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Todos querem jogar na Ponte Preta. Todos querem estar na Ponte Preta. Mas se as pessoas acham que quem quiser ficar, fica na Ponte Preta. Para ficar na Ponte Preta tem que ficar com 6, 7 salários atrasados? Não. Aí ninguém quer. O pessoal quer jogar na Ponte Preta como ela sempre foi. Guerreira, com as coisas em ordem. Agora falar por falar, na Ponte Preta fica quem quer. Todos querem ficar na Ponte Preta. Esses 9 que estão lá, estão loucos para jogar na Ponte Preta. Todo dia eles falam do Moisés Lucarelli lotado, o Cristiano mesmo fala, vim aqui na final, esse time aqui. Todos falam. Agora, se dentro da Ponte Preta acha que ficar na Ponte Preta é ficar do jeito que tá, aí eu garanto para você que ninguém quer ficar. Eu garanto para você.
Desse jeito não tem a mínima condição. A instituição é muito maior do que todo mundo. Por isso que eu falo para você com 3 derrotas, sou bem sereno em falar. Eu acho que eu sou obrigado a falar isso. Eu não posso me acomodar com uma situação dessa, com 3 derrotas. Eu sou culpado sim. Eu tô ali na beira do campo, eu tô tentando de tudo e não tá dando certo. Então, se acharem por bem colocarem uma outra pessoa, eu vou entender perfeitamente. Agora, minha consciência é totalmente tranquila, não só minha, como de todos esses jogadores que estão lá dentro. Que a gente tá tentando fazer de tudo por essa instituição, entendeu? Infelizmente, não estamos conseguindo. Marcelo, se continuar essa situação, você pensa em deixar a Ponte Preta? Não, eu não tenho como lutar assim. Sou bem sincero. A gente é difícil a gente... Sabe, você tá vendo, os meninos, o fardo é pesado, os meninos não... Você sente, coitado, tem meninos chorando lá no vestiário. Você entendeu? E sente a camisa, os caras gostam da instituição, a gente gosta, a gente é feliz aqui. 40 dias atrás nós acabamos de ser campeão da Série C, brasileiro, um título inédito. Então não é só na alegria, na tristeza também a gente tem que estar aqui, tô aqui. Sou culpado sim, a responsabilidade é minha do clube. E eu me sinto frustrado de não poder estar ajudando com as peças que a gente tem, que são todos querendo ajudar. Só que numa real situação de campeonato, com 2 dias de folga, o certo seria jogar contra o Corinthians. Dos 10 você tirar 5 ou 4 e mudar a equipe, aí no jogo do Velo Clube, você tirar esse que fez 2 jogos, colocar outros para o time manter e você equilibrar fisicamente todo mundo. Só que degringolou as coisas. Os jogadores veteranos aí, vou ser sincero para vocês, estão indo, por isso que eu falo, não vai falar de ninguém aqui. Se tiver um culpado, o culpado sou eu, porque os caras estão dando a vida, que o certo é eles estarem descansando. Entendeu? Eles não podiam estar jogando do jeito que está jogando. Agora vamos ter um dia a mais de folga, né? Então, assim, a gente quer muito que a Ponte Preta seja forte. Entendeu? Porque, assim, eu dei a minha palavra pro jogo. Dei minha palavra não, pedi para eles ficarem até terça-feira, os 8 que estão lá. Entendeu? E assim, se não conseguir para quarta-feira jogar, realmente vai ficar muito difícil. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Cara, vamos lá. Que pancada que o Marcelo Fernandes deu na diretoria da Ponte Preta. Que direto. Pancada. E precisava disso? Não precisava. E será que, com todo respeito, vai vir alguém da diretoria para falar de novo essa frase infeliz, fica na Ponte Preta quem quer? Bom, se fizer isso de novo, até é que a gente não pode pedir esse tipo de coisa, mas puder evitar que o vice-presidente da Ponte fale segunda e terça-feira... Era bom. Porque, cara, não dá pra chegar de novo falar e aí ele chega na segunda-feira... mas o Marcelo falou, conversei com ele aqui, falou que tá comigo, Coloquei né? as portas abertas pra falei que tá sair. junto, como ele disse na quinta-feira, que o Marcelo foi lá, falou que tava junto com ele. O Marcelo falou antes. Falou pra todo mundo que tava junto. Falou que não sairia. Isso. O que ele já mudou agora. Porque tem hora que o cara não aguenta, Mas tá aí com razão. Pô. Quem que aguenta? Pô. Se ele tá pedindo... Você chamou uma atenção para um detalhe importante. Eram 9 jogadores, ele disse 8 agora. Ele falou 8, me preocupei. Eram 9. Porque 2... já eram 11. Eram 13. Eram no total. 13. Aí os 2 que chegaram e já no começo. Vamos lá. Foram pro Botafogo, né? O Wallace foi embora. Isso. O André Lima foi embora. André o Lima. Brian Borges também foi embora. Pedro Martins. E o Pedro Martins. E Isso. aí ficaram 9. Thiago Mas ele Coelho. falou 8. Anote aí. Thiago Coelho. Thiago Coelho 1. Lucas Justen. 2. David Braz. 3. Lucas Cunha. 4. Walisson Maia. 5. Tarek. 6. Cristiano. 7. Herbert. 8. Victor Pernambucano. 9. Então um saiu aí. Saiu aí. Além do analista de desempenho que foi pro Série D que ele acabou de dar notícia. O ABC é um grande time. É um grande time. Não tenha dúvida. Ele falou é um dos grandes do Nordeste. Divisão, é que é a atualidade. Ele não mentiu. É o fato. Tá na Série D. O ABC é Série D. Ele não mentiu, né? Não mentiu. Mas é um grande do Nordeste, não tenha dúvida. A Ponte perdeu esses dias o preparador físico pro 15 de Piracicaba, não foi? O Copertino? Foi? Copertino. Não, o Copertino foi pro Paysandu. A Ponte perdeu um profissional aí pro 15 de Piracicaba. Não duvido. O que me causa estranheza, não sei se vocês notaram, o Marcelo fala que assim, um time como a Ponte Preta é impossível que não consiga pagar esse tamanho da Ponte Preta. Exatamente. Esse aí foi aquele bem direto, assim, ó. E é interessante porque se a gente analisar por esse prisma, se eu tiver errado, os amigos podem me corrigir aqui, tá? Então significa que pagando o transfer ban, Carlos,
o dinheiro que está retido é liberado e a Ponte pode pôr a casa em ordem? Não, deixa eu explicar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Transferban, quando a gente fala que eu não tô mais... Eu tenho que colocar isso, Frank, porque senão vai falar, ó, o Corsato lá defendendo não pagar o salário. Gente, eu já falei aqui, eu não defendo patrão que não paga funcionário. Eu tenho os meus colaboradores aqui e faço de tudo para pagar no dia acordado, nem que for às 23h59, sabe? Então eu não vou ficar defendendo aqui patrão que não paga funcionário. Eu já trabalhei de graça, é outros 500. Você acorda, trabalha de graça, tá tudo certo. A escravidão já acabou. Mas para Ponte Preta, o que precisa hoje é pagar o Transferban. A conta está desbloqueada, então paga o Transferban. Paga o Transferban. Pagar salário de jogador é outra coisa. Pagar o Transferban vai só liberar para registrar esses 9, que agora, segundo o treinador, são 8 jogadores que não foram registrados ainda. Só isso. Ótima explicação. Só isso. Pagar salário aí já é outros 500. Mas, ó, pra você ver, eles não estão cobrando nem isso. Nem os 8 meses. Nem os 8 meses. O Elvis, na entrevista coletiva, ele fala várias vezes dos jogadores que estão para ajudar. Não fala do pagamento de salário. E por que eu fiz essa pergunta, Carlos? Porque eu tenho certeza que é uma dúvida recorrente entre os torcedores e a fala do Marcelo me chamou a atenção nesse detalhe. Todo mundo quer jogar na Ponte Preta, mas ficar sem receber, não. Não, cara, é porque assim, eu costumo dizer o seguinte, essa é tudo que vai e volta, é a história do bumerangue, né? Cara, quem fala o que quer, ele abre espaço para ouvir o que não quer. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Ele foi muito direto, né? Para quem foi, direto nas respostas de quem falou, que foi o vice-presidente que falou na quinta-feira, que fica quem quer, se quiser vai embora. Ele falou aí. Se quiser vai embora? Como assim? Toda vez, cara, ele tá falando e ele tava falando do Elvis, cara. Pois é. Do Elvis, Como que assim, ele se mesmo. quiser vai embora? Ele falou uma coisa que eu gostei do Elvis. Ele fala de um jogador, fala pouquinho. O jogador fala pra ele: ô, presidente, quando que vai ter a minha foto no muro? Quando você fizer pelo menos metade do que o Elvis já fez, vai ter a sua foto no muro. Joia, isso é legal. Isso é legal. Isso é parabéns. Mas o resto, cara, e toda vez que vem pra uma entrevista, toda vez, fala alguma coisa que não é pra falar. Na outra entrevista foi com o pobre do Luiz Felipe. Um absurdo. Que jogou sem receber salário, jogou pra caramba. Na reta final pra foi muito caramba bem, o cara importante. jogou. Fez gol em derby. Fez gol em derby. Menino muito bom. Falou e levou. Aí quem respondeu foi o Anderson. Exato. Que responde lá num post. O Anderson, tá lá, exato. viu, gente? Na rede social. O Anderson fala assim, ó. Pô, todo mundo que sai não presta? Exato. Pô, pra que falar isso, cara? Pra que fazer isso? E tipo assim, não, a ponte está de portas abertas. Quem quiser sair, pode sair. Não, na verdade é o seguinte, né? Tá de portas fechadas, né? Você que... na verdade é o seguinte. Eles estão aí porque eles querem. Porque poderiam ter saído. O Gé, isso ninguém fala, tá? Mas a gente tem que falar aqui. O Gé poderia ter saído de graça, viu? E ó, meteram o pau no menino, hein? Sim. No cara, hein? Poderia ter saído de graça. Tá? Porque não recebe salário, pô. A lei é clara. Se você ficar 2 meses sem pagar salário ou FGTS, fumo. Ô Carlos, uma outra pergunta. Eu tava vendo que a maior parte dos meninos da base, que estão jogando inclusive, contrato encerra-se em janeiro. Como fica isso? Daqui a pouco não vão poder jogar. Se não tiver contrato renovado, não pode jogar. Mas aí o contrato desses jogadores não passa pelo Transferban. Tá? Mas só que o problema é que não tem jogador, né? Exato. Se venceu e tiver outra proposta, eles vão embora. Vão embora. Não vão embora. ficar. O Nicolas, por exemplo. Alguém acha que o Nicolas vai ficar? Não vai ficar. Não vai ficar, não vai renovar, cara. Não vai ficar. Ele tá jogando. É uma experiência pra ele. Jogando num time que só perde, só vai perder, pô. E que ele não consegue jogar. Não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Ele Dá não pra tem. jogar. Tá Cara, queimando etapa com os meninos. Você vai colocar menino, você não pode colocar 60%, 70% do time. É o que o ou Marcelo dois. falou, né? O Marcelo tá. Cara, eu sempre gosto muito das entrevistas do Marcelo. Dessa gostei mais uma vez. Na última aqui contra o Velo, ele também tinha falado muitas coisas. Hoje falou direto. Ele foi direto nas respostas ao Marco Antônio Berlim, do que disse na quinta-feira.
e deixou claro algumas coisas. Deu a notícia de que perdemos mais um analista ou mais um integrante da comissão técnica. Falou da questão de queimar a etapa dos meninos, que ele já tinha falado, reforçou. E ficou muito bem claro. Se não pagar até a terça, ele também vai embora. Ele falou isso aqui. Eu acho que assim, ele faz quarta e vaza. E vaza, né? Porque não vai deixar o time na terça, né? Exato, porque faz quarta e na quarta-feira ele dá tchau. Porque ele deu a palavra, ele reforçou aqui, deu a palavra aos 8, né? Eram 9, agora já são 8. Aos 8 para ficar até terça-feira, para pagar. Ele pediu, porque já tinha jogador querendo ir embora. Tem jogador que não quer ficar. E aí mostra o cúmulo da incompetência quando ele fala que não é possível que um clube do tamanho da Ponte Preta não consegue esse valor para pagar o transfer ban. E ele tá chamando a responsabilidade de falar com os jogadores. Né? Sim, isso é ele. muito no caso dele do Elvis, eu acho que o Elvis deu meio que uma largada, né? Mas eu entendo que o Elvis, cara, ele teria que ser tratado pela entidade, e todo mundo sabe quando eu falo entidade de quem que eu tô falando, né, com mais respeito. Porque, gente, se não fosse o Elvis, a Ponte não teria subido, cara. E não é só no campo. Sim. Não é só no campo. Segurou a onda dos... Não é só no campo. E eu costumo dizer aqui, cara, o ídolo, ele não é só dentro do campo. O ídolo, ele é construído pelo que ele faz não só dentro do campo. Por que que o Dicá é ídolo até hoje? É o maior jogador da história da Ponte Preta. Porque ele construiu isso dentro e fora do gramado. Por que que o Luiz Fabiano, por exemplo, quando falam que o Luiz Fabiano é ídolo, principalmente nessas transmissões aleatórias aí, eu fico pé da vida. Eu também não gosto. Ídolo de quem, ô Cabrobó? Exatamente. O torcedor da Ponte, não. O ídolo da Ponte é o Monga, velho. Esse é ídolo. Esse é ídolo. Então o ídolo não é só pelo que o cara faz dentro de campo. É pelo que o cara faz fora dele. Fora dele. E o Elvis, se não bastasse dentro do campo, porque ele, dos últimos 2 títulos da Ponte Preta, ele levantou os 2, né? Tava no time dos 2, né? Então... E foi importante e decisivo nos 2? Nos 2, né? Ainda todo mundo sabe o trabalho que ele teve. Por que que o Abel Braga é ídolo da Ponte Preta? Pela campanha que ele fez lá em 2003. Trabalho fora do gramado. Que o time disputou pra não cair. O cara pagava salário de jogador, velho. Isso aí. Não recebeu até hoje. Ele mesmo fala. Já perdeu, né? Porque, como diz a minha... Caducou? Isso, minha mãe falava isso. Caducou. A dívida caducou, né? Por que que eu acho que o Brigatti, apesar de vários erros que ele comete... E assim, ele comete porque ele tá sempre aí, né? Sempre ajudando. E ó, também não tá recebendo, tá? Já são 8 meses já sem receber. É ídolo. Em 2003, ele não gosta que fala, viu? O João não gosta que fala. Toda vez que eu falo com ele, fala, pô, Corsá, toda hora você lembra daquilo, não precisa. Trabalhou 12 meses e recebeu 1. Exatamente. 1. Tá bom pra você, não? Então o ídolo é esse. E aí, quando o clube trata dessa maneira, eu fico chateado. Falo aqui como o Aranha foi tratado na Ponte Preta. Também. O Aranha foi o exemplo clássico de como os diretores não têm sequer empatia por nada, né? O Aranha, eu vi, tá? Ninguém contou. Eu tava lá transmitindo o jogo em 2017. Se eu não me engano, aqui pro futebol interior mesmo. Quando teve a invasão do campo no jogo lá contra o Vitória. 3-2. O Aranha, cara, foi o único. Parou no meio do campo. O torcedor aplaudiu de pé. Não correu. O Aranha não precisou correr. O único que não correu. O único que não. E não precisou correr. E o torcedor foi pra cima dele ele também. Não apanhou porque ele é grande. Mas peraí, ele é grande, mas ele não é Sansão, né, velho? Tinha quantas mil pessoas ali em cima do cara? Pois é. Né? Mas por quê? Isso é um ídolo. E aí o cara faz tudo isso e vocês fizeram com o Aranha o que fizeram com ele, né? Desrespeito. Mas isso vai lá pro lado da diretoria. E aí, essa chamada na chincha do Marcelo Fernandes, e aqui eu não tô passando responsabilidade, porque a responsabilidade é de quem está no poder. Agora, quem não está no poder também, decepciona. Quando não faz porcaria nenhuma, e quando é chamado a fazer, fala, olha,
quando tiveram a oportunidade de escolher, não escolheram o melhor caminho. Ora, bola, se eu soubesse o que vai acontecer na minha vida amanhã, velho, eu tava milionário, cara. E lembrando que omissão, ela é crime. A omissão é pior do que quem escolhe errado. Quem é omisso é frouxo, tá? Mas isso aí não é uma coisa que a gente já não sabe, né? Pra quem tá fora do poder, quanto pior, melhor. Dane-se. Em qualquer setor, viu? Não tô dizendo só em clube de futebol, tá? Ô, Carlos, o único problema que as pessoas deviam se lembrar é o seguinte: o ser humano vai passar, a Ponte Preta vai continuar, a história da Ponte Preta tá aí, tá sendo escrita. Eu não consigo entender e aceitar o que é feito. É revoltante. Para ser bem tranquilo, é revoltante e estapafúrdio. E quando o clube vem a público, o clube teria que ser mais humilde, cara. Teria que ser mais humilde. Não pode ter essa empáfia toda. Sabe por quê? Porque não dá pra ter empáfia. Não tá tudo certo. É um absurdo quando fala, não, tudo na Ponte Preta toma dimensões grandes. 70% dos clubes no Brasil estão em situação falimentar. Me diga mais um time, eu só quero mais um, hein? Dos 1.200 filiados da CBF aí. Que devem 8 meses de salário para jogador. Eu quero só um, só mais um. Só mais um. Alguém conhece um aí? Carlão, não sei não. Então não dá pra normalizar isso, né? De hipótese nenhuma. Não dá pra normalizar isso. E aí, é aquilo, cara, é uma vergonha atrás da outra, né? Tomou do técnico. Tomou do jogador na quarta-feira. Do principal jogador do time. Do principal jogador. E agora toma do comandante na equipe. Que, cara, eu acho que o Marcelo tava engasgado com isso. E até mandar aqui, quero dizer ao Pedro Piscinato, que é o único que está lá, né? Que conseguiu tirar do Marcelo com perguntas até tranquilas de serem feitas, perguntando do jogo, e o Marcelo foi desenvolvendo na resposta e acabou falando o que eu acredito, tenho a sensação de que ele estava engasgado, de ter a oportunidade de falar, aproveitou que só estava ele e o repórter Pedro Piscinato da Rádio Bandeirantes e falou, descascou e mandou o jab direto, viu, Franks? Você que foi boxeador na juventude. Mandou o jab direto. Dá nocaute, como assim? Dá nocaute ou decisão por pontos, assim? O Frank por pontos. Ele é médio ligeiro. Não, mas essa fala do Marcelo Fernandes seria nocaute? Essa foi nocaute, né? Muita gente vai sentir, viu? A direta foi dada e vai sentir. Porque gosta, né, da latinha, não é assim que ele disse? Que gosta. Então ele vai sentir, porque falou na rádio, ele adora isso. Não liga pra rede social, mas na rádio ele adora. Cara, o Marcelo foi perfeito em tudo, no que ele está vivendo. O que o Bruno Lopes disse, também na entrevista ao colega, vocês não sabem o que nós passamos aqui, não é nem na metade. Cara, foi que ele falou? Caramba, velho. Não foi nem a metade que vocês não sabem do que a gente tá passando aqui dentro. Meu Deus. Jogador querendo ir embora, jogador saindo, comissão técnica, integrante da comissão técnica desistindo, jogador pedindo para ir embora, funcionárias não recebem, se não receberam. Depois teve toda a questão durante a semana das tias da cozinha, do pessoal da limpeza, sindicato na porta. O Elias mesmo, nosso colega Elias Ares, deu a notícia na quinta-feira ou na sexta que o Ministério Público estava entrando com ação para investigar. Houve a denúncia no Ministério Público e o Ministério Público entraria. O Elias falou no Brasil Esporte Clube que a Ponte Preta o Ministério Público recebeu a denúncia da falta de pagamento de salários. Eu recebi, você tocou no assunto, eu vou repostar aqui. Reposte. Eu recebi uma informação de que realmente é um fato que foi acionado o Ministério Público de Campinas. O MPT 14, né? Mas 15, né? Não sei por qual motivo. Sim. Não sei por qual motivo isso não andou. E aí, brasileiro, ponte pretano, não desiste nunca, né? Foram
procurar outro caminho. Isso é grave, hein? Outro caminho, né? Outro caminho do próprio Ministério Público. Legal, tá? Menos em Campinas. Eu sei. Eu não vou falar porque eu não tenho advogado. Não, isso é uma informação, pô. Sim, é uma Isso informação, mas eu queria falar mais que isso. Não Mas foi não vou só no falar Ministério porque eu não tenho Público. advogado. Não foi só. Não, a informação que eu tenho é que a denúncia não está só no Ministério Público de Campinas. Tá? E aí, como o Ministério Público é estadual, né? Então, é o Ministério Público. É o Ministério Público. Então, é um conjunto aí, né? O Marcelo disse, né? Que é um conjunto de fatores, né? Ou junção de... É uma junção, né? Para tudo que ele teria que pensar em tantas coisas de por que a bola agora não vai entrar ou não está entrando, não tem atacante. Mas é um conjunto de tudo, né? Já dizia o filósofo, a bola não entra por acaso e não vai entrar mesmo Agora, desse jeito. E o sindicato dos atletas? Então, ele é atletas profissionais, cara. Praticamente, nem sei se ainda é o Martorelli. Sim, é o Martorelli. É o Martorelli, o presidente ainda. Martorelli. Não tem atuação, porque também não tem engajamento também de atleta nenhum. Eu nunca vi atleta nenhum coletivamente falar sobre sindicato. Mas né? assim... Os atletas mesmo não mas dão assim, tanta independente importância de ter engajamento ou não, os sindicatos eleitos, eles têm essa obrigação, porque o jogador deve ser como qualquer outro sindicato, como qualquer outro cara que ou uma categoria que participa de um sindicato. Você obrigatoriamente tem que... Você tem que... tiver... Então, Carlão, mas como que o sindicato atua? Através da mesma coisa o Ministério Público não vai lá bater na porta se ninguém denunciar. Ou se ninguém entrar a mencionar, atuar. A Ponte tem 50 jogadores. Então, mas a gente tem essa informação? Você tem essa? Que não sei. Também não tem. Não de sei. Que jogador foi ao sindicato, né? Será que eles não tentaram? Então, eu não tenho essa informação. Porque aquela nota... foi do advogado. Não foi de sindicato. É isso que eu estou te falando. E por isso que, nesse caso, o Eberlin ele tem razão quando ele fala de direito. Sim. Talvez não de fato, mas de direito não configura uma greve porque não é uma nota do sindicato. Exato, mas é isso que eu falo. Quando eu falo do engajamento, é a questão dos atletas profissionais de futebol terem ou não participação em sindicato, é por isso que no momento que deveria ser o sindicato, eles procuram um advogado, não o sindicato que representa. Até, claro, pode ser que eles também não identificam o sindicato como representante legal da categoria. Mas pode ser, mas se eu não tenho ligação alguma com o sindicato e tenho condição de ter advogado, bastava um jogador. E eles tiveram e têm condições, porque foram advogados que representaram os atletas e soltou a nota divulgando que não iriam treinar, eles em nenhum momento foram atrás do sindicato. Eu não sei qual é a relação dos atletas. Eu não estou falando só da Ponte. Sim. Não vejo relação de atleta profissional no Brasil. Mas quase nenhum com sindicatos. Cara, em São Paulo, então... Pelo que eu falo, pelo que eu vejo do sindicato, por exemplo, o sindicato tem um trabalho lá que ele tem jogadores que ficam treinando ali, e jogadores que estão sem clube, que às vezes é necessário, né? Ele paga um dinheiro, tipo assim, é como se fosse um estudo. Mas o cara ganha uma graninha ali do sindicato, esse trabalho o sindicato faz. Joga os treinos contra equipes profissionais, né, para que o jogador seja visto, né? Então, eu acredito que, por exemplo, por que o sindicato dos jogadores, dos atletas profissionais, ainda não entrou nessa seara? Porque não houve um chamado, porque o Ministério Público também é como sindicato. Ele tem que ser cutucado, para que você entenda, né? Ele tem que ser cutucado a fazer algo. Se bem Como foi feito agora com o sindicato dos representantes das trabalhadoras da cozinha, lá, né? Porque foi notificado a eles, né? E aí também ele comentou isso também, né? Palavras do próprio Eberlin que parece que não foram bem recebidos, né? Porque tinha acabado de receber o salário. Alguma coisa assim. Então eles estavam Mas lá isso no aí, dia. gente, eu tô falando o que o próprio Eberlin falou na entrevista. Não tô inventando nada. Deixando isso bem claro. Deixando isso bem claro, tá? Mas é isso, gente. E assim... Todo jogo vai ser isso, derrota e alguém que vem falar, vai falar isso. Se continuar dessa maneira, pode escrever aí, qual vai ser o cenário? Na quinta rodada, o técnico será o João Brigatti, porque esse não vai abandonar o barco, apesar de várias críticas. Esse não vai abandonar. Vai pegar o boné lá e vai tentar levar o time, mas aí já rebaixado, né? Aí já rebaixado. Uma vergonha. E tem o auxiliar também, que é o Edson, né? O auxiliar fixo do clube é o Edson, né? Sim. É o Edson Boaro. Mas assim, o Marcelo deixou bem claro, né? Não registrou os atletas até a próxima rodada. Os que estão aí também não ficam, porque, né? Combinou com ele, acordou a palavra
que pediu pra ficar até terça, porque o pagamento tem que ser feito até terça, ou até segunda pra cair terça e tal, 24 horas antes. Mas ele tá falando, viu, gente, de Transferban, tá? Do Transferban. Não tá falando de pagamento de salário. Olha que absurdo. Pra inscrever os novos reforços. Olha que absurdo. Os jogadores estão pedindo pra pagar o Transferban, não estão nem falando do salário. Imagina agora. esses que sei lá, no momento de sei lá, do que acontece a diretoria da Ponte Preta pagar aí o Transferban. E esses atletas que estão chegando serão registrados, inscritos e já entram sem receber. Mas isso é outra coisa, tem que pagar. A conversa que o Marcelo deu agora na entrevista coletiva é a direta Transferban. Eu dei minha palavra, né, algumas coisas aqui, mais uma vez rapidinho, Carlão. Eu dei minha palavra aos atletas e pedi para ficar até terça-feira. Se não pagar o Transferban, muitos jogadores vão sair e eu também não tenho mais condição de ficar. Palavras do Marcelo, não tenho mais condições de ficar. Não é possível que um clube da dimensão da Ponte Preta não consiga R$1.900.000 para quitar o Transferban. Não é possível, não pode se dizer que só fica quem quiser na Ponte Preta. Não pode falar que só fica quem quiser. Porque esses que estão porque querem, já não vão ficar depois sem salário, sem receber salários, porque não é essa Ponte Preta que eles enxergam e queriam ficar. Citou até o Cristiano. Eu joguei a final aqui, viu que o Majestoso se transformou. O que o estádio fez aqui? Eu vim pra cá por causa disso e eu chego aqui, eu não consigo jogar, não consigo nada. Então, palavras do Marcelo Fernandes. E, concordando com ele tem total razão. Jogou a responsabilidade de fato para quem é, da diretoria executiva de futebol, do seu novo presidente, Luiz Turrano, do seu vice-presidente, Marco Antônio Berlim, de todos os outros que estão lá e até agora não conseguiram quitar o Transferban. Que detalhe, Carlão, desde quando nós temos o Transferban na Associação Atlética Ponte Preta? Desde julho. Sem mais. O Alex Júnior mandou mais um superchat aqui, você tá com grana. Que beleza, hein? Mas o que é isso? É 15º? Pronto, ele é comerciante, né, cara? Ah, que beleza, hein? Por isso que eu falo pra você, cara, o bom da vida é você ver que o rico viver, entendeu? É isso aí, Alex. Ponte Preta foi valente. Triste o que apesar do que você escreveu aqui, você me perdoa, eu não vou falar, de diretoria, mas todo mundo sabe o que você quis escrever, o que você escreveu aqui, ou quis, né? De diretoria fez. E parabéns ao elenco. Valeu, Alex. Obrigado aí, viu? Pela sua participação. Bora lá, então? Vamos seguir aqui, 9h31. A gente tem todos os quadros para fazer aqui, tá? Então, ô Felipe, solta o intervalo aí, 3 minutos. Voltamos com as notas do jogo rapidinho. Depois das notas tem comentário final e os destaques finais. Tem ficha técnica do jogo também. Fica com a gente. Futebol Interior! Aqui nós torcemos por você! Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Administração Presidente Inácio Dias da Fonseca. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 9 da noite, mais 34 minutos. Vamos rapidinho aqui para as notas do jogo. O Frank Francisco vai pontuar aqui jogador por jogador. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, só para lembrar aqui, placar ao vivo Futebol Interior Rivalo, tem jogo do Palmeiras, hein? O Palmeiras tá em campo, já tá no segundo tempo, hein? O jogo do Verdão, hein? Já no segundo tempo, o jogo do Palmeiras. O Palmeiras está jogando, vamos lá, 8h30 da noite, o jogo começou 0-0, né? Intervalo de jogo, Palmeiras e Mirassol. Tá? Esse é o último jogo desta noite de sábado. Vamos lá, Francisco, goleirão Diogo Silva, fez no mínimo 3 milagres, né? Ó, Carlão, vou dar nota na hora, tá? Junto contigo aí. Diogo Silva, nota 8 pro Diogo. Pachequinho. Carlão, gostei bastante do Pacheco. Pacheco eu vou dar nota 7. Simon. Rapaz, o Simon se recuperou, né? Nota 6 pro Simon. Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, também a segunda etapa dele subiu, né? Conseguiu subir, brigou bastante, lutou demais, nota 6. 6 pra ele. Vamos lá, eu coloquei aqui o Diego Tavares, por isso vou pedir pra você dar nota pro Diego Tavares, tá? Diego Tavares. Diego Tavares, uma nota 6 também, correu demais, Carlão, meu Deus. Gustavo Teles. Gustavo Teles também deu uma subida na segunda etapa, nota... Precisa melhorar passe, colocação em campo, nota 5 pro Gustavo Teles. Rômulo. O Rômulo... Mas tá voltando, né, cara? É duro. Quebrou o braço, eu vou de nota 5 no Rômulo. Nicolas. O Nicolas tentou, mas hoje tava difícil pra ele jogar, nota 5 pra ele. 5 pro Nicolas. E o Capitão Elvis? Capitão Elvis... Carlão, brigou, fez o que podia, é o que acaba chamando a responsabilidade, nota 6 pro Elvis. 6. O Bruno Lopes. Bruno Lopes, nossa, que leão em campo, hein, gente? Nota 7 também, viu, Carlão? Matheus. Mateuzinho centroavante, né? Sim. Também tentou, brigou, mas não teve condições na primeira etapa de... Tem nenhuma oportunidade não, Carlão. Nota 6. Nota 6. Agora vamos para os caras que entraram no segundo tempo. Vamos lá, não por ordem de entrada, mas pontuar todo mundo que entrou aqui, tá? O Júlio, camisa número 2. O Júlio entrou com muita vontade, né? Andou um tonzinho acima aí. 5. 5 para ele. Damião, centroavante, foi o último a entrar, né? Pouco tempo em campo, né, Carlão? Ainda tentou brigar, fazer alguma coisa, mas nota 5. Luquinha, não gostei do Luquinha hoje, não foi como em outras partidas. Nota 5 pro Luquinha. Caio Ganga. Por hoje ele ainda tá bem verdinho pra tá entrando no time já, né? Do jeito que tá essa situação. Como não tem outro, Carlão, nota 5 pra ele. E o Gustavo Almeida, zagueiro, tomou cartão amarelo. Conversei em off aqui com o Israel.
pareceu nos dar assim uma sensação de jogador que tem que ser investido, tem bom porte, é rápido. Gostei dele, nota 6. E o técnico, o Marcelo Fernandes, hein, que tá segurando os meninos aí? Carlão, hoje eu vou dar nota 10 e o torcedor entenda o que eu vou dizer. Para ele fazer o que já fez na Ponte Preta, continuar fazendo, segurou até aqui. E olha que paciência, caráter o Marcelo tem. Para ele explodir como ele explodiu hoje, vocês imaginam a entrevista do Bruno dizendo que a gente não faz ideia do que acontece lá dentro. Gente, nota 10 pro treinador, pelo amor de Deus. Eu daria 10 para todo mundo, mas como eu tenho que analisar bola rolando, eu procurei usar um critério. Mas pro Marcelo, nota 10, Carlão. Tá, então, Franco Francisco com as notas dos jogadores da Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos com o comentário final, Felipe? Prepara aí o comentário final pra gente. Daqui a pouco vou fazer a ficha técnica também. O que você quer primeiro? Ficha técnica ou comentário final? O que você acha melhor? Tá no... Então vamos de comentário final, então. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos aqui, derrota da Ponte, mais uma, né? Terceira rodada, 3 jogos, 3 derrotas da machucada, judiada, mas gloriosa e apaixonante Associação Atlética Ponte Preta, Capivariano 2. Ponte Preta 0, estive ao lado do Franco Francisco e do Israel Moreira. Começar com o Frank, 2-0, vamos focar no jogo. 2-0 pro Capivariano contra a Ponte Preta. Normal, né, Frank? Extremamente normal, nada a contestar, e se não for feito nada diferente, o resultado vai ser igual. Ponte, se continuar assim, só tem uma vaga pro rebaixamento, uma é dela, né? Você falou no início do jogo e foi muito feliz, Carlos. A continuar como está, uma vaga já é nossa. Israel Moreira, 2 pro Capivariano, 0 pra Ponte Preta. E aí, Israel? A derrota foi justa, a Ponte até o Marcelo destacou no primeiro tempo, na entrevista coletiva, de ter sido o pior primeiro tempo sob o comando dele. A Ponte foi muito mal, mudou o esquema, né? Saiu do 4-3-3, foi pro 3-5-2, que foi como ele terminou o jogo contra o Velo. Tentou uma estratégia de jogar um pouco mais fechado, 3 zagueiros, Pacheco, Rodrigo Souza e o Simon, mas aí bateram cabeças, né, com os 2 volantes também ali à frente, o Gustavo Teles e o Rômulo. O time não conseguiu marcar, sofreu demais. O Diogo Silva se destacou como o principal jogador da primeira etapa, né? O goleirão da Ponte fez 3-4 grandes defesas, depois começa o segundo tempo com uma grande defesa também. Acabou levando o gol no primeiro tempo. Aí no segundo tempo fez a mudança, né? Alterou toda a equipe novamente, voltou ao 4-3-3, colocou mais os meninos, né? Outros garotos, acabou tirando algumas outras peças, como o Diego Tavares, por exemplo, que também não foi bem. Aí a Ponte até que lutou muito, brigou muito, criou poucas oportunidades de gol, é bem verdade, e acabou aí no contra-ataque já praticamente nos acréscimos, sofrendo o segundo gol. O primeiro gol do Rodolfo, né, na primeira etapa, o segundo gol do Daniel Baianinho. Resultado justíssimo, 2-0 para a equipe do Capivariano. E se a Macaca realmente se mantiver essa mesma equipe na sequência do campeonato, nos 2 jogos em casa, principalmente, que pode ser a virada da Ponte Preta com a inscrição dos jogadores, com o pagamento do Transferban e a inscrição desses novos jogadores. 2 jogos em casa, a difícil equipe do São Bernardo e depois do Noroeste. 2 jogos no Moisés Lucarelli, que pode ser ali os jogos da virada. Mas eu digo a você, torcedor, que não tem esperança alguma de que isso aconteça, e temo até pelo pior, a Ponte não conseguir pagar o Transferban até terça, entrar com os meninos na quarta-feira, ter outra derrota para o São Bernardo, praticamente decretar o seu rebaixamento, o Marcelo Fernandes indo embora e os jogadores não sendo inscritos. Então, o temor é esse. Tomara que eu esteja errado, que eu pague a minha língua e a diretoria de futebol consiga pagar até terça, quem sabe aí, pagando na segunda-feira, já me dá um cala-boca e resolve a situação e o Marcelo vai com mais tranquilidade. Mas eu, hoje, infelizmente, não vejo esperança alguma nessa diretoria em pagar o Transferban e temo que o pior pode acontecer a partir de quarta-feira.
Tá certo. A Ponte Preta volta a campo, quarta-feira contra o São Bernardo, 9h30 da noite. O Capivariano joga também na quarta-feira, fora de casa, contra o Noroeste, 7 da noite. Em Bauru, comentário final para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Comentário final. Agora vamos trazer aqui a ficha técnica do jogo. A Ponte Preta perdeu para o Capivariano por 2-0. Ficha técnica do jogo. Macaca de Diogo Silva no gol. Carlos Corsato. É isso. Diogo Silva no gol. Pacheco, Simon, Rodrigo Souza e Diego Tavares. Gustavo Teres, Rômulo, Nicolas e Elvis. Bruno Lopes e Matheus. Saíram Diego Tavares, Rômulo, Nicolas, o Matheus também foi substituído e o Bruno Lopes para as entradas de Gustavo Almeida, Caio Ganga, Luquinha, Damião e Julio. O capivariano do Hélio Cizenando, técnico da Ponte, o Marcelo Fernandes, de Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Otávio, Wendel Lomar e Leonan. Wendel Lomar, rapaz. Bruno Silva, Vinícius Guedes e Ravanelli. Mike, Rodolfo e Felipe Azevedo saíram. Hélio Cizenando trocou Felipe Azevedo, Rodolfo, Mike, Ravanelli e Vinícius Guedes por Vinícius Popó, Daniel Banhaninho, Matheus Guilherme, Tiaguinho e Lucas Dias. Fabiano Monteiro dos Santos foi o árbitro. Miguel Catânio da Costa, auxiliar número 1. Bruno Silva de Jesus, o 2. Caio Carvalho Pereira, o quarto árbitro. VAR Márcio Henrique de Góes. Rodolfo, a 20 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Capivariano. Daniel Baianinho, 49 do segundo tempo, números finais. Renda 87.300, público pagante 2.905, Capivariano 2, Ponte Preta 0. Ficha técnica do jogo. Agora vamos pegar aqui o destaque final. Ô Frank, pega esse microfone aí e dá o seu destaque final. Segunda-feira tem Hora da Macaca. Bom, queria agradecer a imensa audiência dos amigos, né, Carlão, da grande massa ponte pretana, de todo mundo que nos acompanhou aí. Agradecer do fundo do nosso coração. E, gente, vamos nos unir num bom pensamento, em oração, porque não é possível que as pessoas não possam ser iluminadas. Gente, abandonem a vaidade. É impossível que vocês não enxerguem o quanto vocês estão atrapalhando. Eu vou ser bem educado. Vocês estão atrapalhando. Vocês não conseguem ajudar, não conseguem fazer nada? Peça pra sair. Carlão, obrigado, boa noite. Abraço, Nação Ponte Pretana. Obrigado, Israel. Filipão, que arrebentou aqui. Beijo do gordo. Fui! Segunda-feira a gente vai falar na Hora da Macaca, porque já tem aí nas redes sociais um abaixo-assinado. Já está, inclusive, nos grupos de Ponte Pretanos. Abaixo-assinado em letras garrafais, né? Em negrito, solicitar renúncia da diretoria da Associação Atlética Ponte Preta. Eu entrei no link aqui, já tem 79 assinaturas. Esse abaixo-assinado foi publicado há meia hora atrás. Quer dizer, ninguém sabe ainda, né? Já tem 79 assinaturas. Segunda-feira, na Hora da Macaca, a gente conta, estatutariamente falando, isso não tem valor nenhum, mas, peraí, uma coisa é estatutariamente falando. Outra coisa é você ter o apoio do povo, né? Porque quando você tem o povo do lado, o Israel Moreira sabe muito bem disso, quando o povo está ao seu lado, o povo consegue resolver. Mesmo que, né, no momento você não acha uma coisa jurídica para fazer. Mas aí a força do povo convence as pessoas de que elas são incompetentes, de que elas são incapazes, né, de que elas realmente têm que sair, e também encorajam as pessoas a fazer alguma coisa. Porque eu vou dar um testemunho próprio aqui. É muito difícil você encampar alguma coisa sozinho.
É muito difícil. Quando você procura as pessoas que podem, né, elas simplesmente por medo ou por algum motivo, não sei, não querem dar o nome, não querem expor, né? Então é muito triste isso. É muito triste isso. Quando você entra e acredita num projeto, né? E quando você tenta, de alguma forma, tentar mudar, né? Mas é muito bom isso, viu? Porque quem pode mudar? O conselho. Mas quem pode forçar o conselho a mudar? O povo. Porque nós, eu vou falar aqui nós porque eu sou conselheiro, nós somos 760. E ó, parem de ficar passando o bastão para as outras pessoas. Não é só quem assinou para a chapa que tem o direito, que pode fazer alguma coisa. Não é só quem assinou ou votou na chapa que tem o poder de fazer alguma coisa. Lembre-se disso. São 760 os conselheiros. 760 pessoas. Um sozinho não pode fazer nada. Tá? Mas alguém acha que os 225 que assinaram para a chapa estão contentes com isso aí? Tá? Então, quando o povo se movimenta, isso me deixa muito feliz e que algo pode e deve acontecer. Vamos aguardar. Agora o destaque final do repórter Israel Moreira. Fala, Israel. Corsato, a Macaca agora tem o jogo na próxima quarta-feira, 21h30, contra o São Bernardo no estádio Moisés Lucarelli. Jornada aqui a partir das 20h30 no futebol interior. A Ponte ainda não se sabe se contará com o João Gabriel e o Diego Leão, dois jogadores que não estiveram no gramado hoje por lesão, os dois machucados. A Ponte não perdeu ninguém, né? Nem o Pacheco nem o Gustavo Teles levaram o terceiro cartão amarelo. Então a Ponte deve manter aí, por enquanto, até torcendo, rezando, orando, batendo tambor para que a Ponte esteja com os jogadores inscritos regularizados com o pagamento do Transferban. Você me permite? Para quarta-feira. Tá pingando informação aí que o Elvis já foi. Então, manda lá. Diga. Tá pingando informação de que o Elvis fez o último jogo. Não sei se ele postou nas redes sociais, né? Mas tá pingando nas redes sociais aqui. Vamos buscar aqui, né? A informação se o Elvis... Que o Elvis se despediu. E o Elvis será um pilar... que decreta praticamente, porque ele mesmo já não acredita mais. Como ele disse na quarta-feira, né? E não tomaram atitude, continuou, pediram para guardar até quinta, até sexta, não resolveram porcaria nenhuma, agora é até terça, ele já cansou, tem proposta, a família, ele deixou bem claro, e aí é uma das coisas que pesa muito. Frank, Corsato e amigo... ouvinte da Rádio Futebol Interior. Família, né? Não tem post do Elvis, tá? Família, né, falando na cabeça dele, contra a permanência, contra ele insistir, contra ele estar em Campinas, contra continuar na Ponte Preta sem receber, da situação que está. Se é que ainda dizem alguns que o Elvis tem alguma parte dos salários em dia, né? Que ele é um dos poucos que recebe algo. Eu não tenho essa informação concreta, oficial. Nem ele não fala isso. Né? Então eu não consigo dizer que ele tem salário em dia. Na rede social do Elvis não tem nada. Tá? Bom, então vamos aguardar, mas com certeza teremos aí algo para as próximas horas. Corsato, obrigado mais uma vez a você, ao Frank, ao Felipe, a toda a nossa audiência do Futebol Interior. Sempre um prazer e uma honra estar aqui nessa casa que eu já disse que é a minha. Obrigado, até quarta-feira, 20h30, Ponte Preta e São Bernardo. Esse Israel Moreira, aqui nos canais Futebol Interior. Gente, vamos fechar, né? Porque, cara, é só notícia ruim, cara. Só notícia ruim. Infelizmente, o torcedor ponte pretano tá com o saco cheio, né? Tá com o saco cheio, uma pena. Vamos lá, estamos com 24 minutos do segundo tempo. O Palmeiras vai empatando com o Mirassol pelo placar de 0-0. Mais cedo, Primavera 3, Novo Horizontino 4, Portuguesa 2, Velo Clube 0. Capivariano 2, Ponte Preta 0. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã, 3 da tarde, São Bernardo do Noroeste, Corinthians e São Paulo às 4, Bragantino e Botafogo às 18h15, Guarani e Santos às 20h30. Esse jogo do Bragantino contra o Botafogo, a gente vai estar com a W Sports até próximo do fim do jogo. Depois, Guarani e Santos, 8h30 da noite, com Daniel Farias, Daniel Rinaldi, Pedro Lino e também
o Roberto Marcondes. Hora de fechar então a nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo a Rádio Futebol na Canela, Rádio X Alphaville, Flor de Lótus Web, agradecendo a você que ficou conosco no canal de áudio no YouTube Futebol Interior, muito obrigado, viu, pela sua participação. Agradecendo também a Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.bet. Deixa eu olhar para a câmera ali, ó. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. União Proteção Veicular, faça já sua cotação e proteja o seu bem, seu carro, sua moto com os melhores benefícios de cobertura 24 horas por dia. União 19 999 77 90 29. Sind Táxi e Alto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo, Barão de Itapura, a uma quadra do Balão da Miami, restaurante e pizza do Dadá, sábado pede pizza, 19 997 88 38 21, placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo, Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. Estivemos aqui com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques, comentários do Franco Francisco, reportagens do Israel Moreira, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, direção comercial do grande Roberto Marcondes. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Segunda-feira tem Hora da Macaca, tá? 9 da noite, eu conto com você lá no YouTube, Hora da Macaca. Um abraço do tamanho do Majestoso. Se cuida, não deu pra nossa nega véia, amada, gloriosa macaquinha, que tá sendo judiada, mas vai passar, como já passou de outros problemas. Se cuidem. Até a próxima. Valeu. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.